Ridger.com e nossas redes sociais, @Ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 17 horas mais 33 minutos. Claudinei Corsi. Cinco da tarde, mais 33 minutos. Olá, muito boa tarde para você ligado com a gente através das nossas plataformas do YouTube, também do app para Android, do canal de áudio no nosso site, também agora no Rumble e no Radiosnet. Muito obrigado a vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma grande jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Hoje, com as emoções do começo da decisão da Série A2 do Campeonato Paulista de 2023, às 18h30, a bola rola no Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão em Novo Horizonte. Tem o jogo de ida, a primeira decisiva, tem Novo Horizontino e Ponte Preta. A Macaca, que já alcançou o seu primeiro objetivo nesse campeonato, que é o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista de 2024, uma festa maravilhosa no último sábado aqui em Campinas. Mais de 16 mil torcedores estiveram no estádio Moisés Lucarelli e festejaram, vibraram com o acesso da Nega Véia para a Série A1 de 2024. Agora é a hora do título da Série A2. E a primeira partida é hoje, 6h30, a bola rola. E você, ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, vai conferir com a narração de Carlos Corsato, os comentários de Frank Francisco, as reportagens de André Luiz, na mesa de áudio e vídeo a presença de Felipe Marques, o nosso samurai. A coordenação de esportes é do Carlos Corsato, a direção executiva é do Elcio Paiola e a direção geral é de Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi, desde já agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor da Macaca, uma grande tarde e noite de esportes, junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. E por aqui nós falamos em nome de Store Colchões, também para a Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou, se preferir, peça pelo delivery 3744-2121. E com a gente também, voltando na parceria com os canais Futebol Interior, a Construtora Patriani. Mistral, Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da Construtora Patriani. Acesse www.construtorapatriani.com.br.
5 da tarde, mais 37 minutos. A partir de agora, eu vou girar os primeiros e principais destaques desta jornada esportiva, com as vozes que ao meu lado farão mais esta grande jornada esportiva. É macaquinha nega véia, veterana campineira. Hoje, prova de fogo, hein? Jogando em Novo Horizonte, a macaca vai em busca de um ótimo resultado para jogar de graça aqui no próximo sábado e fazer a festa do título da Série 2. E o primeiro e principal destaque da macaca está chegando na voz dele. André Luiz. Olá, André Luiz, o repórter feliz. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. O seu destaque, o primeiro da macaca, diz aí, André. Muito boa noite a você, Claudinei Corsi, boa noite mas muito especial a você ligado na Rádio FI Canais Futebol Interior, a Associação Atlética Ponte Preta, que vem de vitória, 2-0 diante do 15 de Piracicaba, jogando no último sábado, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e carimbou o seu passaporte para a Série A1 do Paulistão 2024. Agora, a macaca briga pelo título da Série A2 de 2023. Daqui a pouco começa a primeira partida diante do Novo Horizontino. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos contará com o retorno do zagueiro Fábio Sanches, que cumpriu suspensão automática no jogo de volta diante do 15, pelo terceiro cartão amarelo que levou lá na primeira partida no Barão da Serra Negra. Com isso, Edson ficará como opção no banco de reservas e a dupla de zaga da macaca será formada por Fábio Sanches e Arthur, que mesmo improvisado, o ala vem tendo boas atuações por aquele setor. E no ataque, as esperanças de gols para Gé e Pablo Diego, meu caro Claudinei Corsi. Legal, este é o repórter André Luiz, que está na espreita, hein? Ele está na espreita. Assim que sair o time da macaca, ele traz de primeira para você, que está curtindo a nossa jornada esportiva. E o destaque do Tigre, que também já garantiu acesso, diz aí. O destaque do Novo Horizontino, André. É o técnico Grêmio Novo Horizontino, que vem de vitória. 3-0 diante do Noroeste, jogando no último sábado à tarde, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte. Também carimbou o passaporte à Série A1 do ano de 2024 e vai em busca do título desse ano da Série A2 diante da macaca. Quanto ao time, o técnico Eduardo Batista irá manter a mesma equipe praticamente que venceu no último sábado, exceto o Roberto, que não atuará improvisado no meio-campo, já que Douglas Baggio, lesionado, ainda não tem condições de atuar. Com isso, Léo Tocantins entra no meio-campo do Tigre daqui a pouco diante da macaca. E o ataque do time do Grêmio Novo Horizontino, a esperança de gols do torcedor do Tigre de Novo Horizonte é com Ailon e Ronaldo, meu caro Claudinei Corsi. Aí também o destaque do adversário da macaca, já 18h30 a bola rola no Jorge Ismael de Biasi em Novo Horizonte. Por lá também nós temos o repórter Pedro Lino, daqui a pouco ele vai participar com a gente aqui, dar uma posição da chegada do torcedor da Ponte. Evidentemente que não em grande número, né? Um jogo 18h30 de uma quarta-feira, dia de semana. É duro, hein? É duro, não é fácil para o torcedor não, mas assim mesmo, aqueles abnegados, aqueles que gostam realmente, vão para lá e deixam até o trabalho. Só não vai perder o emprego aí, né, torcedor? Mas vai ter, sim, torcedor da macaca, daqui a pouco, um posicionamento do repórter Pedro Lino. E os canais Futebol Interior têm opinião esta noite para Ponte Preta e Novo Horizontino. Novo Horizontino e Ponte Preta é dele. Frank Francisco. E nós vamos de carona com Frank Francisco. Seu destaque, a sua expectativa. Seja muito bem-vindo, Frank Chapeuzinho. Um abraço, boa noite. Boa noite, Claudinei. Boa noite, André, Carlão, o nosso mago dos botões aqui, o Felipe.
e nação Ponte Pretana. Muito boa noite para você. Dia feliz, dia alegre. Esse acho que é o primeiro aspecto que nós temos que levar para essa decisão, torcedor. Ponte Preta cumpriu seu objetivo e chegamos no mais alto lugar do pódio. Quer dizer, quase chegamos, né? Mas vamos caminhar, gente. Humildade, muita esperança. Ney, final de campeonato, ela sempre é diferente. Ela é a coroação de um trabalho. Nós estamos entrando numa final de 190 minutos. Não é verdade? 180 minutos. E agora é a hora de entrar tudo aquilo que o Hélio possui de mais precioso nessa carreira dele. Uma pessoa muito experiente, com muitos títulos. Fez um trabalho fantástico na Ponte Preta esse ano. Tá com os meninos, tá com um elenco balanceado. Acredito demais, Ney. Acredito demais nesse título da Ponte Preta. Mas hoje eu vou me ater a esse jogo. Jogaço, hein? Jogaço. Mas, como sempre digo, eu não me farei de rogado, até porque não sou advogado. Ney, 2-0 para Macaca hoje. Tá muito bem, tá aí a opinião, a expectativa de Frank Francisco. E as duas equipes que caíram juntas no ano passado estão voltando juntas e disputando o título. Realmente é uma final de respeito entre Novo Horizontino e Ponte Preta. Saiu a ponte. Saiu a ponte, vamos então de primeira no pique do rádio, como joga o time do Hélio dos Anjos, o André Luiz. Escalada e definida pelo técnico Hélio dos Anjos. A Macaca vai a campo daqui a pouco, 18h30, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte, diante do Grêmio. Novo Horizontino com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Arthur e Júnior Tavares, Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis, Pablo, Diego e Gê, meu caro Claudinei Corte. Legal, no repeteco da Macaca, André Luiz. No repeteco da Macaca com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Arthur e Júnior Tavares, o meio-campo com Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis, e à frente, Pablo, Diego e Gé. Legal, tá então definida a Macaca. Já já o Frank Francisco fala aqui da escalação da Ponte Preta, mas eu quero também o destaque dele, que já está com a gente aqui e vai transmitir todas as emoções de Novo Horizontino e Ponte Preta. Jogo de ida, decisão da Série 2. Quem é ele, hein, Felipe Marques? Sou eu. É o Carlos Corsato. Felipe, você tá bem, Felipe? Tá tudo bem, Felipe? Eu acho que são os óculos escuros. Faz Ô, Felipe, parte, né? vamos de novo pra gente. E agora eu quero o destaque dele. Quem é ele, hein, Felipe Marques? Carlos Corsato. É isso aí. Sempre pra sempre, de bem com a vida. Grande abraço, boa noite, seja muito bem-vindo, Corsato. A sua expectativa para esse jogão de bola? Oi, Ney, grande abraço pra você, boa tarde, que prazer voltar a trabalhar novamente com um amigo, e se Deus quiser na terça-feira que vem vamos trabalhar juntos novamente, na terça. Grande abraço pro Felipe, grande abraço pro André e grande abraço pro querido Frank Francisco. Não tem novidade, o time da Ponte, né? O Fábio Sanches volta normalmente na vaga do Edson, mas eu quero destacar aqui que há pouco a CBF divulgou, desmembrou as 12 primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. E no nosso quadrado aqui, a Ponte Preta estreia dia 16 contra o Vitória em Salvador, às 18 horas. Esse, inclusive, vai ser o jogo da TV aberta, né, para todo o Brasil. É sábado, Corsato? Não, dia 16 é um domingo. Domingo? Dia 16 é um domingo. O Guarani estreia, aliás, o primeiro jogo do campeonato é o Guarani. O Guarani estreia na sexta-feira, agora eu confesso que pulei do horário, mas é uma sexta-feira contra o Avaí. Guarani e Avaí no Brinco, e aí a Ponte Preta joga no domingo, às 18 horas, contra o time do Vitória em Salvador, né, na Bahia. Esse jogo o Marcelo Corsato vai narrar, porque eu estarei no estádio, mas não estarei narrando essa partida, tá? Vou deixar bem claro aqui. Olha que felicidade, hein? Onde? Na Bahia. Você estará na Bahia? Cara, tem hora que é sorte, né? Você vai estar na Deus Bahia. assim que fala, está aí na Bahia. Não vai no Barradão? Claro que eu vou. Vai estar no estádio. Claro que eu vou no Você estádio. pelo menos vai ligar para fazer uma participação com a gente? Lógico, tô à disposição. É aquela história, né? O soldado, quando vai à guerra, ele pega o rifle, né? Isso, exatamente. Então é isso. Estarei lá
Mas é isso então, a Ponte Preta estreia dia 16 de abril contra o Vitória, 18 horas em Salvador, na Bahia. Foi desmembrada agora há pouco as 12 primeiras rodadas dessa Série B do Campeonato Brasileiro. E rapidinho aqui falando da Série A2, é claro que o título vai ser legal, para a Ponte Preta vai ser um título, né? Mais um, vai ser o quarto desta segunda divisão de profissionais de São Paulo, né? A Série A2 hoje, chamada assim, né? Mas o grande prêmio, o Ponte e Novo Horizontino já venceram, né? Já levaram, que é o acesso para a Série A1, a volta para a Série A1 em 2024, 9 milhões de reais no bolso, né? Porque é o que paga a Série A1 do Campeonato Paulista. E tomara que, vou falar aqui da Ponte Preta, tomara que a Ponte Preta não brinque mais com o seu torcedor de fazer esse negócio de ficar jogando Série A2 do Campeonato Paulista, né, Macaca? É isso, hoje, jogo que é pra ser festa, claro, vale título, e se vale título, a Macaca vai suar a camisa hoje à noite, viu, Ney? Tá muito bem este Carlos Corsato, é verdade, né? Parece que a Ponte Preta, ela se programa, né, Corsato? Ela faz um hiato na série principal para aproximar mais ainda o seu torcedor, que abraça a Ponte Preta nesses momentos de Série A2, mas é como você disse, né? Precisa disso, né? Vamos abraçar na Série A1 mesmo, né? Não porque precisa. Porque a coisa fica melhor, né? O torcedor voltou, né? Por exemplo, ontem, a Ponte Preta hoje, inclusive, não vendeu ingresso nas bilheterias. Porque ontem foi um horror. Eu tenho relatos, né, de amigos ponte-pretanos que ficaram 5 horas na fila para comprar um ingresso. E aí você vai dizer, poxa, mas para que comprar ingresso se tem a venda online? Não, Nanina, não. Ontem não teve venda online, né? Então o torcedor da Ponte Preta foi buscar lá o seu ingresso, o sofrido torcedor da Ponte. Não vou criticar aqui a diretoria da Ponte, porque a Ponte tem lá os seus funcionários, né? E ela coloca os seus funcionários para vender os ingressos. Aí, como a procura foi muito grande, o pessoal acaba ficando na fila, como eu disse, até 5 horas para pegar o ingresso do torcedor. Aí hoje a Ponte acabou com essa história, né? Abriu lá a venda pela internet e a Ponte Preta não vendeu ingresso físico hoje no estádio Moisés Lucarelli. Mas é bem isso, que a Ponte Preta, por favor, não brinque mais com essa história de cair para a Série A2. É verdade, né? Se quiser brincar de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, legal, aí tá de bom tamanho, né? Legal. 17 horas mais 49 minutos, 17h49, tá então o Carlos Corsato trazendo em primeira mão a estreia da Macaca no domingo lá no Barradão contra o Vitória em Salvador, sem ser nesse domingo de Páscoa, no outro domingo. E você sabe, né? Canais Futebol Interior presente na transmissão dos jogos dos times de Campinas e quem sabe com novidades para vocês aí. Agora 17 horas mais 50 minutos, deixa eu dar uma chegadinha até o Jorge Ismael de Biasi, tentar o contato com o nosso repórter Pedro Lino, que está lá no local do jogo. Olá, Pedro, boa noite, seja muito bem-vindo. Situação de momento aí em Novo Horizonte, Pedro. Boa noite, Claudinei, todos que estão na escuta aí da transmissão do Portal Futebol Interior entre Ponte Preta e Novo Horizontino, às 6h30 da noite. O público bem tímido ainda, Claudinei. A torcida do Novo Horizontino ainda chegando no estádio. Estimam-se mais de 10 mil torcedores. E a torcida da Ponte, mais ou menos uns 500 torcedores. Legal. Mas ainda o estádio está bem vazio. Tá muito bem, Pedro Lino. E na sua chegada aí em Novo Horizonte, o que é que você sentiu aí da cidade? Rapaziada tá empolgada, tem festa pela cidade? Ou a coisa tá mais tranquila, Pedro? Claudinei, eu senti a cidade bem tranquila. Um negócio que me chamou a atenção quando eu entrei é bastante alimento não perecível na entrada do estádio. A torcida trocou em peso e a previsão de comparecer em peso aqui no Jorge Ismael de Biasi. Tá certo, mas por enquanto a rapaziada não tá chegando. Acho que vai deixar para a última hora, né, Pedro? A torcida da Ponte está lá fora tomando a cervejinha, comendo um negócio, e a do Novo Horizontino também. Eu acho que lá pelas 6h20, 6h25 o estádio começa a encher mais. Tá certo. E Claudinei, Oi. A equipe da Ponte Preta acabou de entrar em campo para o aquecimento. Ah, legal. Daqui a pouco você manda pra gente uns vídeos aí, então, pra gente colocar aqui na nossa transmissão. Estamos aguardando, tá bom, Pedro? Pode deixar, Claudinei. Boa transmissão pra você. Muito obrigado. E diz uma coisa só pra mim. Que negócio é que a rapaziada da Ponte tá comendo lá fora, hein, junto com a cerveja? Como? Que negócio que é que a rapaziada da Ponte tá comendo lá fora, que você falou? O pessoal tá vendendo espetinho, salgado.
É espetinho de gato, Pedro Lino? É espetinho de gato, o famoso espetinho de gato. Quer falar com o Pedro Lino? Fica à vontade aí, Corsato. Ô Pedro, grande abraço pra você, boa noite, você tá feliz, né, cara? Tá aí no palco, né, além de trabalhar, claro, vai conferir aí o seu time do coração. Mas confirma pra mim, como é que é o ambiente entre as torcidas? Eu tenho a informação de que mais ou menos 500 torcedores da Ponte Preta estarão presentes hoje aí em Novo Horizonte, mas me parece que o clima não é muito amistoso, não, entre as organizadas de Ponte Novo Horizontino, né? Ô, Corsato, eu não ouvi falar isso não, porque eu já vim aqui umas 3, 4 vezes, nunca vi briga, nunca aconteceu nada demais. Clima sempre tranquilo, na paz, tanto na ida como na volta. A previsão não é de briga. Que bom, que bacana. Tomara que continue assim, então. Então tá bom, Pedro, bom trabalho. Valeu. Legal, Pedro, daqui a pouco a gente mantém um outro contato com você, tá certo? Manda os vídeos que a gente vai colocando aqui na nossa transmissão. Sobe o hino da macaca aí, Felipe. Agora, 17 horas mais 53 minutos, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Você que confere no YouTube pode mandar a sua mensagem, a sua participação. Eu e Corsato estaremos aqui acompanhando a sua participação e registrando a sua participação aqui no ar dos canais Futebol Interior, através do YouTube, se você quiser também, através do nosso WhatsApp, fique à vontade, está na tela aí para você, 98989-3526 é o nosso WhatsApp para você participar com a gente aqui e mandar também a sua mensagem. Deixa eu já abraçar aqui o Alfredo Abud Neto, lá do Clube Cultura, deixa eu ver quem mais, muita gente já com a gente aqui, chegando na nossa transmissão. Deixa eu só acertar aqui o meu YouTube, né, no chat ao vivo. Deixa eu ver aqui, puxar lá do começo. Silvana Aparecida Gonçalves, bora Ponte Preta, te amo Ponte Preta. O Gustavo Carvalho, boa tarde, amigos. Desejo ótima transmissão a todos para um grande passo ao título. Vamos, nega véia. Novo Horizontino 0, Ponte Preta 3. É o placar do Gustavo Carvalho. Também com a gente aqui o Albert Cavalcante, desejando boa transmissão. Garotinho de Valinhos Vinhedo e adjacências. Quem mais aqui? O Marcelo Venâncio. Boa tarde, amigos. Estamos aí mais uma vez. Ponte 2-0. A G. Scheffer. Saudações pontepretanas. Boa transmissão. A Marilene Amanso, que foi a ganhadora da camisa da macaca no último sábado. Ainda não deu pra gente entregar para ela, mas a gente vai, assim que der, vai entregar para Marilene Amanso a camisa da macaca. O Fábio Bruno, Novo Horizontino 4-0, torcedor do Tigre. A Marilene Amanso diz que vai ser 3. Fora pra lá, velho. Diz que vai ser 3-0 para a minha querida macaquinha. O Gustavo Carvalho, lembro muito bem a cara de choro do Eduardo Batista quando perdeu os jogos no banco da Ponte. E espero ver essa mesma cara. Vamos pra cima, Ponte Preta, querida, amor da minha vida. Marilene Amanso diz que 2-0 é muito tenso. Quem mais aqui? O Edgar Martins, lá em Bauru, hein? Curtindo a nossa transmissão. Edgar Martins, a voz. Boa tarde, bom trabalho a todos. Edgar de Bauru. Quem mais aqui? O WS Higienização. 2-0 pro Novo Horizontino. Não, WS, não. Assim não. Assim fica fazendo propaganda pra ele, tá aí, ó. Mas é o torcedor, né? Tá participando. Enquanto o torcedor não baixar o nível aqui, então eu boto a mensagem dele. Tá sem certo, problema. tá certo. Só não pode baixar o nível, porque se baixar o nível, eu não só oculto, como deleto já o cara. Né? Eu não dou moral. Eu não dou moral, mas não excluo. Dá moral porque ele tá ouvindo a gente. Né? Não. Nesse caso aí, não. Nesse caso, o cara deu palpite dele. Até o que deu 4-0 lá, deu palpite, tudo bem. Tá certo. Nesse caso, palpite não é palpite. Não é o que vai acontecer no jogo, mas a gente traz aqui. Eu não tenho tanta certeza, não. Eu só tô achando que eu não quero que aconteça, mas não tenho certeza. O Akira Miyamoto, boa tarde a todos do elenco da transmissão da FI. Vai macaca, se tem final, vale título. Carlos Lemos Matozinho, boa noite a todos. Carlos Lemos Matozinho que ganhou o corte de barba e cabelo no último sábado, lá na Alfa Barber Club. Aí, tá vendo, ó? Ele é careca, né, pela foto. Sim. Mas dá pra fazer uma barba bem feitinha, né? Dá pra fazer a barba, pô. Dá pra fazer a barba, então, claro. Carlos, eu vou entrar em contato com você e hoje tem também, hein? Alfa Barber Club, vamos sortear pra você no fim de jogo um corte de barba e cabelo na Alfa Barber Club dos nossos amigos ali no Cambuí. Deixa eu dar vou passando aqui porque é muita gente, hein? Wilson da Rocha. Boa tarde, boa noite, Corsato e amigos. Noite. Rádio Esporte Clube de Americana, bom trabalho a todos. Rádio Esporte Clube que vai trazer a final do
do Paulista aqui pra gente, né, Corsato? Estaremos com a REC, a Rádio Esporte Clube, e Ariel Ferreira, que diz que o Água Santa, se for campeão... Né, eu tenho que falar, viu, Ariel? Ele disse que se o Água Santa for campeão, vai ser maior que a Ponte Preta. Mas nunca, viu, Ariel? Não, vou falar aqui, ó, mas nunca. Eu acho também que o Água Santa vai ser campeão. Eu não acho. Mas vai tomar um pau do Palmeiras. Agora, o Água Santa não é maior do que Rio Branco e Barbarense, que hoje estão disputando o limbo do Campeonato Paulista. Mezenga! Estão até sonhando com o Mezenga, os palmeirenses. Aliás, a Ponte está pretendendo o Bruno Mezenga. Quem mais está com a gente aqui? O Lucas de Souza está com a gente aqui. Salve, família! Grande, Lucas. O Ítalo Cruz, vamos marcar, minha querida. Vamos levar esse título. O Lucas de Souza está lá em São Paulo, mas está acompanhando a gente. Felipe Freitas, sou torcedor do Vitória. Estou aqui ligado na Ponte será o meu primeiro adversário na Série B. Vai analisar a macaca. Exatamente. Vai ser mais ou menos esse time aí. Como é que é o nome do ouvinte? É o Felipe Freitas. Ô Felipe, vai ser mais ou menos esse time aí, porque a Ponte Preta vai ter pouco tempo para contratar e tá sem grana. O André falou aqui do Bruno Mezenga, a Ponte realmente tinha interesse no Bruno Mezenga, mas parece que ele tá indo pro Santos. Não vai jogar na Ponte. Eu não traria não, viu? A Ponte centroavante a gente tem. A Ponte precisa contratar atacante de lado. Legal. Carlos Lemos Matozinho diz que o Água Santa vai ser campeão. Fernando Rodrigues, bom jogo para todos. Carlão, 3-0 para a Macaquinha. Esse título é nosso. É nóis. Pedro Henrique, agora vai, minha Ponte. E o Ronaldo Neto, que não mandou a mensagem, que foi uma mensagem retratada, não sei o que é isso. A Viviane Cristina, boa noite, queridos amigos. Boa transmissão. Vivi. E que venha mais uma vitória. Tá aí, então, já dei uma bela passada aqui, já adiantei. Claudinei, esse é o Novo Horizontino. Então vamos com o Novo Horizontino no pique do rádio, André. Escalado e definido pelo técnico Eduardo Batista, o Grêmio Novo Horizontino vai a campo com Jorge no gol, no sistema 4-4-2, lógico, com Jorge no gol, 22, William Lepo, 3, Adriano, 4, Renato Palme, o capitão da equipe, meia dúzia, Heverson. Meio campo, 5 Giovani, 8 Rômulo, 10 Marlon e 11 Ailon. E o ataque, 7 Léo Tocantins e 9 o artilheiro Ronaldo Claudinei Corsi. Tá então a equipe do Novo Horizontino, já 18h30, falta meia horinha, a bola rola para a primeira decisiva na Série A2 do Campeonato Paulista. Tem Novo Horizontino de um lado, Ponte Preta do outro. É o jogo de ida, sábado a decisão, às 3 da tarde aqui no Moisés Lucarelli, a jornada esportiva do futebol interior a partir das 2 da tarde, com o comando de Marcelo Corsato na ancoragem, a narração de Carlos Corsato, Frank e Francisco nos comentários de André Luiz nas reportagens. Agora, 18 em pontos, 6 da tarde ou da noite, como você preferir. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos.
Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 6 horas mais 4 minutos, 6 e 4. Já já a participação de Arthur Eugênio Matias, mais um destaque da Ponte Preta, André Luiz. Mais um destaque da Macaca, dizendo que a Ponte, na primeira fase, foi o time que mais pontuou. Neste momento, chega a 46 pontos ganhos, com o artilheiro da Série B, que é o Gé, e a Macaca, firme e forte, como melhor campanha, chega nesta final diante do Grêmio Novo Horizontino, meu caro Claudinei Costa. Legal, e mais um destaque do Novo Horizontino, André. Por outro lado, o Grêmio Novo Horizontino sempre ficou ali na primeira fase, entre a segunda, terceira e quarta colocação. Neste momento, como os dois continuam pontuando, chega na segunda colocação na classificação geral deste Paulistão da Série A2, com 39 pontos ganhos e, logicamente, o seu artilheiro, que é o segundo artilheiro da competição, é o Ronaldo, o artilheiro do Tigre, Claudinei Corsi. Muito bem, agora então, sim, a participação de Arthur Eugênio Matias, como acontece em todas as jornadas esportivas, o Arthur trazendo aí a sua participação, falando desse confronto entre Ponte Preta e Novo Horizontino. Novo Horizontino e Ponte Preta. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou falar do goleiro Maurício. O goleiro Maurício, que foi vice-campeão paulista em 1990, no início de carreira, jogando pelo Grêmio Novo Horizontino. Maurício era bom goleiro e uma curiosidade, ele jogava o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino e depois era emprestado e disputava o Campeonato Brasileiro por outras equipes. Foi assim, foi emprestado para Ponte Preta, Portuguesa, Santos, Paysandu, América Mineiro, Fluminense e várias outras equipes. Maurício também jogou no América Mineiro, Portuguesa Santista, Juventude, Noroeste e encerrou a carreira no São Bento de Sorocaba. Era um bom goleiro Maurício, só que o Maurício começou a sofrer um pouco em razão da estatura. O Maurício surgiu no futebol justamente no momento em que os goleiros baixos passaram a não ser valorizados. E Maurício não era um goleiro alto. Nascido no dia 8 de julho de 1970, justamente em Novo Horizonte, Maurício foi revelado pelo Grêmio Novo Horizontino e foi vice-campeão paulista naquele esquadrão do Novo Horizontino que perdeu a final do Campeonato Paulista para o Bragantino. O Novo Horizontino tinha Nelsinho
Batista como treinador e o Bragantino tinha como treinador Vanderlei Luxemburgo. Entre outros jogadores, o quarto zagueiro Márcio Santos, campeão do mundo com a seleção brasileira, estava na equipe de Novo Horizonte. Maurício, a partir deste momento, passou a atuar em equipes de projeção, como Santos, Corinthians, Ponte Preta, Fluminense, América Mineiro, mas ele era emprestado e voltava para disputar os campeonatos paulistas pelo Grêmio Novo Horizontino. Era um bom goleiro, um goleiro clássico, um goleiro que tinha uma condição técnica muito favorável, até por isso que jogou em grandes equipes. O seu melhor momento foi justamente no Corinthians, quando participou de equipes que conquistaram títulos importantes na história corintiana. Mas Maurício está marcado como o goleiro do Novo Horizontino, vice-campeão paulista em 1990. Hoje está de volta ao interior, mora hoje em Novo Horizonte, onde tem atuado como treinador de goleiros. Já trabalhou em várias equipes como treinador de goleiros. Jogou em grandes equipes. Maurício era um bom goleiro. Talvez, se tivesse 4, 5 centímetros a mais, teria até mesmo sido convocado para a seleção brasileira. Aqui no Futebol Interior, nós estamos lembrando a história do ex-goleiro Maurício, nascido em 1970, no dia 8 de julho, e jogou nessas equipes que nós recordamos aqui para os ouvintes da Rádio Futebol Interior. Aqui no Futebol Interior, a história do goleiro Maurício, que jogou no Novo Horizontino e teve uma passagem pela Ponte Preta. O Futebol Interior lembrou a carreira do ex-goleiro Maurício Assolini, que continua residindo na cidade de Novo Horizonte. Arthur Eugênio. Tá aí a participação de Arthur Eugênio Matias, 18 horas mais 9 minutos. Daqui a pouquinho, às 18h30, a bola rola no Jorge Ismael de Biasi. Tem Novo Horizontino e Ponte Preta. Fala, Corsato. Deixa eu ligar aqui. A gente tava vendo aí as histórias, né, e falando do Maurício. O Maurício foi um bom goleiro. Né? O Maurício foi um bom goleiro. A gente até falava de goleiro, né? Esses dias lá na hora da macaca. Mas não dá pra colocar que o Maurício tá entre os 20 melhores goleiros da Ponte Preta, né, o Frank? Não. Tá aí longe não. disso, Não né? tá, não, Passou pela Ponte Preta, né? Sim. Passou pela Ponte Preta, mas era um goleiro muito baixo, né? Mas era bom goleiro. Lembro que deixou Ronaldo Giovanelli no banco. Ronaldo Giovanelli no banco. Isso mesmo. Ronaldo Giovanelli no banco, no Corinthians. Tá muito bem. O André Luiz, temos aí convidados para a nossa jornada esportiva? Pode ficar à vontade, André. Temos sim, Claudinei Cortes, ele que foi um dos jogadores, se não o principal desta campanha absoluta da Ponte na Série A2 em 2023. O meia Elvis falou para a Rádio FI, Canais Futebol Interior. Elvis, na Ponte já são 28 jogos, com 7 gols, 9 assistências e outras inúmeras participações efetivas pela equipe. Só nesses primeiros 3 meses de competição foram 4 gols em 13 jogos e você ainda ficou em tratamento em algumas semanas. Como você avalia seus números e o quanto esses números te motivam a render ainda mais? Os números são muito bons, estou muito feliz, mas eu sei que eu tenho que melhorar e continuar trabalhando junto com a equipe, junto com o professor, para poder aumentar esses números e aumentar as vitórias, que é o mais importante, né? Em nome da Ponte Preta. Mas estou feliz sim com o rendimento. Graças a Deus consegui voltar aí com a ajuda do departamento médico, todo o pessoal. Então consegui estar em campo no sábado passado, né? E agora estou bem aí para esses 2 jogos da final. Espero aumentar esses números já nessas finais. O que você pontua como fatores decisivos para a Ponte ter conquistado o acesso para a Série A1 do Paulistão? Acho que o trabalho foi muito bem feito desde a pré-temporada. O professor Hélio cobrou bastante que a gente teria que ter uma concentração extra, que a gente sabia que era a equipe grande do campeonato, e a gente mostrou isso dentro do campo com a campanha praticamente perfeita até agora. E como eu falei no sábado passado, não mudo uma só palavra,
com o apoio do nosso maior patrimônio, que é o nosso torcedor. Esse sim nos apoiou desde o começo do campeonato até agora. E eu tenho certeza que nesses 2 jogos finais também vão estar junto com a gente. E então, assim, foi uma campanha até agora perfeita, mas sabemos que na final agora a gente entra para ser campeão. Seu nome é sempre muito celebrado pelo torcedor nas arquibancadas. Como você recebe esse carinho da torcida pontepretana, tanto no estádio como na rua, em locais que você frequenta? É um motivo de muita alegria, né? Desde quando eu cheguei aqui, como eu falei, fui muito abraçado pelos torcedores. Eu até brinco que a gente não consegue explicar isso, porque acho que é o clube que eu mais fui bem tratado aqui. E graças a Deus eu estou conseguindo ter esse reconhecimento tanto fora quanto dentro do campo, né? E assim, eu procuro sempre dar o meu melhor, sempre estar melhorando, para sempre estar dando alegria ao torcedor. Apesar da euforia pelo acesso, existe uma final a ser disputada nesta semana e que começa nesta quarta. Expectativa para esse duelo contra o Novo Horizontino fora de casa? Sabemos que são as 2 equipes que mais investiram, que tinham o grande objetivo de voltar ao Paulistão, né? E chegaram as 2 na finais. Sabemos que são 2 jogos complicadíssimos, mas assim, a gente vai para lá hoje, para amanhã fazer um grande jogo e depois trazer a decisão diante do nosso torcedor, diante da nossa casa, e aí sim poder comemorar esse título, claro, respeitando muito a equipe do Novo Horizontino, sabemos da qualidade que tem do outro lado, mas aqui a gente sabe que dentro da nossa casa, junto com o apoio do nosso torcedor, a gente tem tudo para conseguir esse título para Ponte Preta. Tá aí a palavra do Meia Elvis, que falou para a Rádio FI Canais Futebol Interior. Legal, André. Pois não, Corsaro. Rapidinho aqui, só quero parabenizar aqui o pessoal do marketing da Ponte Preta. E eu tenho um amigo, né, e considero como amigo, mesmo até como irmão lá no marketing, mas vou reservar aqui o nome dele, mas parabenizar pelo trabalho do marketing da Ponte Preta. Quem está vendo a gente pelo YouTube, viu que o Elvis não estava trajando o uniforme de treino, né, da Ponte Preta. Que normalmente o jogador da Ponte Preta usa aquele uniforme para fazer entrevista. Estava usando uma camisa branca, né? E na camisa tem o elenco da Ponte Preta e a frase "Subimos". Essa camisa tem na loja da Macaca lá para vender, caso o torcedor da Ponte queira. E o novo patrocinador da Ponte, estampado na mesa, como a gente faz aqui. Só que vocês vão lembrar, a Ponte nunca teve isso. Além do drop atrás, colocando os patrocinadores, que eu entendo o seguinte, como é que um clube de futebol sobrevive? Com a renda, hoje a Ponte até está conseguindo um bom dinheiro com a renda, porque está colocando mais de 10 mil torcedores no estádio nos últimos jogos. Mas não é só a renda e venda de jogadores, né? O marketing é muito importante. E quando o marketing trabalha direitinho, as coisas só têm a crescer e a evoluir. Então, parabéns lá pro pessoal do marketing da Ponte Preta, não só porque tem um grande amigo lá dentro, mas porque está fazendo um grande trabalho. Eu parabenizo também pelo trabalho, só peço para eles olharem um pouquinho mais pelas rádios, né? Não, mas eu tô falando de marketing, não tô falando marketing, de assessoria exatamente. De imprensa. Não, marketing mesmo, que eu tentei lá, camisas da Ponte Preta, tentei essa camisa da Ponte Preta pra gente sortear aqui, tentei uns ingressos pra gente sortear hoje também, aqui na jornada, e a coisa é meio complicada. O pessoal pode olhar um pouquinho mais para as rádios, porque a gente se doa muito também pro time, né? Então, vamos olhar um pouquinho, né? Acho muito legal essas medidas de marketing aí que eles tomam, sensacional. Mas vamos olhar um pouquinho mais para as rádios, que a gente está sempre divulgando as coisas da Ponte Preta aqui, né? Não só nós, as emissoras de Campinas, né? Mas, beleza, vamos em frente, que atrás vem gente. Ô, Francisco, quantos % o Elvis tem deste acesso? Eu nem vou falar o título ainda, mas do acesso da Ponte Preta à Série A do Campeonato Paulista do ano que vem, hein? Ney, dentro de campo, o Elvis, eu tô contigo, 70%. Pode colocar dele, né? 70% para ele. É o diferencial do time, é o cara diferente, Ney. Aqueles meias do passado, o Elvis com certeza é o último, Ney. Toca fácil na bola, bate com nojo, o último, né? Dos moicanos. Bate com nojo na bola. Na minha época a gente falava assim, bate com nojo na bola. 3 dedos? Joga demais. Muita visão de jogo, muita habilidade. A bola parada. A bola chega nele, ele já sabe o que vai fazer, né? Não pensa, não precisa pensar, né? Ele já pensou antes. Já foi lá na frente. E uma bola parada muito boa, né, Ney? Aliás, estou com saudade de um golzinho de falta, Elvis. Vai sair hoje. Lá de cá. Quem está aqui com a gente, Neuri Menezes, Ponte 1-0. O Marcos Cardoso perguntando que horas é o jogo. Daqui a pouquinho, 18h30, viu, Marcos? Fica ligado aí.
O Wilson Correia, boa noite, nação ponte-pretana. Lógico que queremos ser campeões, mas sem estresse. O objetivo principal já foi alcançado. A vitória de Andrade, Vitória é sua filha, né? Tá certo. Ponte 2-0, a filha do Frank Francisco. O Osmar Dantas Garcia, boa noite, pessoal. O Antônio César, boa tarde. Hoje a Ponte... Hoje é Ponte. É o César do Parque Eldorado Campinas. Os caras escrevem tudo junto aqui, a gente tem que ir dando uma olhada antes, né? O Osmar Dantas Garcia, boa transmissão, equipe show de bola. A Maria Alice Santos, boa noite, bom trabalho a todos. O Fernando Rodrigues, Frank, hoje você vai tirar o chapéu 3 vezes, Elvis, Gé e Matheus Jesus. Tamo junto, uma boa transmissão para vocês, tá aí a rapaziada participando. Tem alguém aí no WhatsApp, ô Carlos Corsato? Eu nem liguei o WhatsApp. Você nem ligou ainda, Não, Corsato, não liguei o WhatsApp, não. Você perguntou aí da porcentagem do Elvis, né? O Elvis, participação direta, são 12 gols da Ponte Preta. Isso sem falar naquele pré-passe, porque agora os caras estão contando também o passe antes da assistência. O passe para assistência. Isso, o passe para assistência. O Elvis participou de mais da metade dos gols da Ponte Preta na competição. Se for contar isso aí, tá de brincadeira, né? Sem dúvida nenhuma, uma contratação, essa sim, de peso para a Ponte Preta, que caiu como uma luva no meio-campo da Associação Atlética Ponte Preta. E era para ter saído. E era para ter saído no intervalo. Só não saiu, isso a gente tem que colocar, só não saiu muito pela mão forte do Hélio dos Anjos. É verdade. E o Hélio, né, que a gente viu na última entrevista aí, que ele sabe lidar, né, com a diretoria e fazer a ponte entre diretoria e jogadores, né? Então isso é muito importante quando tem um treinador dessa estirpe, né? O Edilson Roberto está aqui com a gente também, mandando boa noite aos amigos. A rapaziada participando aqui no nosso YouTube, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua participação. Já estamos bombando também no canal de áudio, no app para Android, também lá no Radiosnet e no Rumble. Também estamos no Rumble, né, Felipe Marques? Beleza pura. E tem enquete para você no YouTube, né? Você pode votar. Quem ganha? Ponte, Novo Horizontino? Dá empate? Pode mandar o seu voto lá, que até o intervalo a gente leva essa enquete e depois vamos dar o resultado. Pois não, Corsato? Você perguntou aqui do WhatsApp, o Batata, ele tá conferindo a nossa transmissão lá em Novo Horizonte e já até mandou aí, falou que tem uma bandeira dele do lado de uma bandeira do escanteio ali, só preciso saber qual é depois, mas o Batata tá lá. O Batata, ele é bom com a gente e porque ele dá atenção para todos, né? Então, agora ele tá com a gente. Obrigado, viu, Batata, pela audiência, tá lá, torcendo pra nossa querida macaca, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem, o Batata, e deve ter levado também o Batatinha, né? Sim, o Batatinha fez aniversário outro dia, não falta nos jogos da Ponte Preta também. Claudinei. Pois não? Público vem chegando no estádio Dr. Ismael de Biasi, a torcida do Novo Horizontino ainda não é aquela esperada, muitos lugares ainda no estádio, a torcida da Ponte se posicionando aí à esquerda das cabines de rádio, vem chegando também a expectativa de um grande público esta noite para a primeira partida da grande final da Série A2, Ponte Novo Horizontino. Legal, André Luiz, muito obrigado, 18h20. André, a Ponte então definida. Definida pelo técnico Hélio dos Anjos à sua disposição. E a equipe do Novo Horizontino? Também definido pelo técnico Eduardo Batista. Na pedra, os 11 que entram em campo daqui a pouco pelo Tigre. Tem arbitragem, André? Sim, a arbitragem dele, Luiz Flávio de Oliveira. Eu não pedi o nome dele, André, só perguntei se estava confirmado. Sim ou não? Sim, está confirmado. Muito bem, então, para Prone Alimentos, em 30 segundos, você confere a ficha técnica completa para Novo Horizontino e Ponte Preta. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo.
Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais. Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta vai a campo com Kaique França, o goleiro número 1. Na ala direita, 14, Luiz Felipe. A zaga central, 27, Fábio Sanches, o capitão da equipe, com a 15 no costado. O quarto zagueiro é o Arthur. E na ala esquerda, 22, Júnior Tavares. O meio-campo da Macaca começa com 8, Felipe Amaral. 5, Leonaldi. 20, Matheus Jesus. 10, Elvis. E à frente, 11, Pablo Diego. 19, Gé. Olha o repeteco da Nega Véia com Kaique França 1, Luiz Felipe 14, Fábio Sanches 27, Arthur 15, Júnior Tavares 22, Felipe Amaral 8, Leonaldo 5, Matheus Jesus 20, Alves 10. E à frente, Pablo Diego 11, 19, Gé. No banco, Pedro Rocha, o Everton, Edson, Filipinho, Dudu Atamoto, Eliel, Thiago Oliveira, Jean Carlos, Guipira, Cássio Gabriel, Ramon Carvalho e Luan. Futebol Interior. Grêmio, Novo Horizontino. É o Grêmio Novo Horizontino, escalado e definido pelo técnico Eduardo Batista no sistema 4-4-2. Vai a campo com o goleiro Jorge, número 1. Na ala direita, 22, William Lepo. A zaga central, 3, Adriano, com a 4 no costado. O quarto zagueiro é Renato Palme, capitão da equipe. Na ala esquerda, meia dúzia, Heverson. Meio campo do Novo Horizontino com 5, Giovani. 8, Rômulo. 10, Marlon. E 11, Ailon. E à frente, 7, Léo Tocantins. E 9, o artilheiro Ronaldo. Olha o repeteco do Novo Horizontino de Jorge, 1, William Lepo, 22, Adriano, 3, Renato Palme, 4, Heverson, meia dúzia, Giovani, 5, Rômulo, 8, Marlon, 10, Ailon, 11, Léo Tocantins, 7, Ronaldo, 9. No banco, Vinícius Almeida, Raul Prata, Bruno Costa, César Martins, Liger, Brian Rabelo, Ricardinho, Renan Gorner, Lucas Café, Luiz Gabriel e Jordi. Arbitragem. Apita o jogo, Luiz Flávio de Oliveira. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Luiz Alberto Andrini Nogueira. Assistente 2, Robson Ferreira Oliveira. Quarto árbitro, Guilherme Nunes de Santana. Árbitro de vídeo, Thiago Duarte Peixoto. Todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, são 18 horas mais 25 minutos, faltando 25 minutinhos para começar o primeiro jogo, o jogo de ida da decisão da Série A2 do Campeonato Paulista. O Frank Francisco, gostou aí do Luiz Flávio de Oliveira, o apitador da partida, o Frank? Ah, gostei, Ney. Esses jogos tem que ser juiz cascudo, né? Juiz com gabarito. Haja vista, Ney, o campeonato todo eu passei dando nota 3, 4 para juiz e tendo estresse. O torcedor foi testemunha. Eu quase matei o Carlão do coração aqui, porque eu não aguentava mais. Agora, as duas últimas arbitragens foram muito boas. O Luiz Sérgio também fez uma boa arbitragem no jogo aqui contra o 15. Tô tranquilo contra a arbitragem, Ney. Gostei. Legal. Corsato, tem imagens aí do Pedro Lino, é isso, Corsato? Tem imagens do Pedro Lino, imagens capturadas há alguns segundos atrás na execução do hino nacional. Solta aí, Felipe. Agora corta porque o Hélio dos Anjos está falando, vamos ouvir. Os
Hélio dos Anjos. Mostra, então, naturalmente, nós temos que aproveitar, né, desse momento, fazer um jogo, acima de tudo, muito convicto, muito consciente. Não termina nada hoje aqui, mas isso não quer dizer que nós vamos mudar a nossa maneira de jogar. E, acima de tudo, fazer um jogo competitivo. Porque se não fizer um jogo competitivo aqui, com a leveza desse adversário, nós vamos ter problema. Tá aí, esta palavra do técnico Hélio dos Anjos, aí dando entrevista para a TV Detentora dos Direitos, aberta, com a carona para a Rádio FI, canais Futebol Anterior. Legal, são 18 horas mais 27 minutos. Eu vou ficando por aqui. Volto no intervalo FI. Lembrando a você. Não, vou ficando por aqui, mas aqui. Eu não vou embora. Tá, entendi. Para ali. Eu vou Já vai? Aqui. Aqui. Tá certo? Entendi. Não vou abandonar vocês, Entendi, tá bom? Entendi. E o ouvinte aqui, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele perguntou para mim por que eu não estou com a camisa da Ponte Preta. Porque simplesmente, é simplesmente só para o ouvinte entender que eu não visto nem a camisa da Ponte e nem a camisa do Exato. Guarani. Tá certo? Ou nem então, é um patrimônio do Rádio Esportivo Campineira. Então eu tenho que fazer aqui a mediação, né? Porque os meus amigos aqui, eles são muito exaltados. Exato. Então eu tenho que, de vez em quando, dar uma segurada e uma mediada, tá certo? É por isso, meu amigo torcedor. Muito bem, a partir de agora, ele está assumindo o comando aqui dos canais Futebol Interior para o primeiro jogo de ida da decisão da Série A2 Novo Horizontino e Ponte Preta. Ele é... É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vai começar disputa desta final, Campeonato Paulista Série A2, frente a frente os dois melhores times da competição, né? Muita gente fala que a gente não entende nada de futebol, mas a maioria, né, disse que Ponte Preta e Novo Horizontino iriam subir, iriam fazer a final do Campeonato Paulista na Série A2. Tá aí, ó, eles mostraram dentro do campo os dois melhores times, a bola vai rolar já e por incrível que pareça, a Ponte só tem uma derrota na competição. E pra quem, hein? Pro Novo Horizontino, pro Grêmio Novo Horizontino, o Tigre de Novo Horizonte. Aí mesmo a Ponte perdeu por 3-0, mas na hora da macaca nós falávamos, né, Frank? A zaga da Ponte e o Guilherme. Hoje o Guilherme não vai jogar, né? Então... Com todo respeito ao Guilherme, graças a Deus, Carlão, a atenuante daquele jogo foi ele, pô. Hoje não vai jogar e não tá nem no banco de reservas. Amém. A bola vai rolar, posse de bola do primeiro tempo é do time do Novo Horizontino. Novo Horizontino com seu tradicional uniforme amarelo, faixa preta, amarelo, calção, preto e amarelo. E as meias pretas, a Ponte com essa camisa branca linda. Linda camisa branca, tirando uma foto aqui nos estúdios dos canais de Futebol Interior. Camisa branca, faixa preta no peito. A bola vai rolar, Luiz Flávio de Oliveira. Quarto jogo que ele apita nesta Série A2. Já apitou Ponte Preta 3, Comercial 0. Na segunda fase desse Campeonato Paulista Série A2. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo. Ao lado do Claudiane Corse, do André Luiz, do Frank Francisco, do Felipe Marques. E ao seu lado, torcedor, você que está com a gente no YouTube, Futebol Interior Oficial, clica lá, dá um joinha pra gente. Obrigado pela audiência, vai começar o jogo, apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. A bola rola e você, torcedor, se liga comigo a partir de agora, porque você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Ponte toca na bola, o Novo Horizontino pegou a bola, já recuperou, traz bola aqui o time do Novo Horizontino, bola com o Rômulo. Rômulo abre o jogo, trabalha a bola aqui na ponta esquerda para o Heverson. Heverson um pouco mais atrás, ele cruza essa bola no meio ali para cima do Gé. A bola volta lá na ponta direita, bola pro Adriano e o César Martins, hein? Aquele mesmo zagueiro que jogou na Ponte Preta, foi pro Flamengo, né? Tá no banco de reservas do time do Novo Horizontino, que vem, bola aqui pro campo de ataque, era pro Ronaldo. Esse Ronaldo também, eu vou falar uma coisa pra você, ele gosta de fazer um gol contra a Ponte Preta. Sai pra lá, Ronaldo. Hudson Batagim tá dizendo aqui que ele é macaco de coração. Sobe Ponte. Hudson já comprou ingresso pra Ponte Preta e Novo Horizontino no próximo sábado. Grande Charles, obrigado pela audiência, obrigado por estar conosco. Diminui aí o volume da TV, o volume do YouTube e vai com a gente. Sábado eu fiz assim, né? Eu confesso que não gostei muito não da transmissão, muito pelo contrário. Adorei a transmissão dos colegas aqui, mas não é muito legal não ficar torcendo, ficar torcendo e não participando da jornada. Pelo menos na jornada aqui eu me interto um pouco, sabe? Tem o repórter que eu tenho que segurar, tem o Frank que eu tenho que dar uma segurada também.
né? Tem os teaser aqui que a gente tem que soltar, né? Então você se interte um pouco, mas olha, eu confesso que só fiquei tranquilo depois do segundo gol da Ponte. E o Matheus Jesus tá caído ali. Não, é o Júnior Tavares. Já levou uma cacetada ali, hein, André? E foi do Ailon. A primeira falta do jogo, a primeira cometida pelo Ailon em cima ali do jogador Ponte Pretano. Vem para a cobrança o Arthur. Continua 0-0 no Jorjão. Ponte Novo Horizontino. O Wilson Corrêa tá dizendo aqui no YouTube que o Batata é polivalente. Ele chuta com as duas. Ó, é isso aí. O Batata que tá com uma faixa, né? Faixa da torcida Ser Ponte de Rio Preto. Uma de cada vez, né? É isso aí. Senão ele cai, né? Ó, grande Batata. A Viviane Cristina, aquela derrota ficou no passado. Hoje os garotos vão escrevendo uma nova história com um final feliz. Osmar Dantas Garcia, naquela derrota a Ponte estava com um time alternativo. Pois é. A Ponte vinha, foi na 6ª rodada do campeonato, no dia 1º de fevereiro. A Ponte vinha de 5 vitórias seguidas e quando perdeu, perdeu bonito. Vem o time do Novo Horizontino, bola lá pelo setor de ponta direita pro William Lepo. Vai o Lepo, cabelo loiro, levantamento, não botei um monte de loiro ali. Voltou, trabalhou, bola pro meio, Marlon, toca de cabeça, volta a bola pro Heverson, cruzamento, chegou a zaga da Ponte para tirar a bola, volta pro Rômulo. Rômulo bate essa bola um pouco mais atrás, trabalha pro Ailon pro Rômulo e a Ponte ganha essa bola, vem pra Elvis. Maestro Elvis, trabalha a bola pro time da Ponte, tocou a bola para Matheus Jesus. Matheus Jesus, que é amigo de Emerson Royal. Royal que esteve no estádio Moisés Lucarelli, ou melhor, no CT do Jardim Eulina, ontem no último apronto da Ponte Preta. O Royal que tá jogando tá jogando na Inglaterra, né? Mas não está lá porque recebeu o dia de folga, porque esteve servindo a seleção brasileira na data FIFA. Então, de folga, está em Campinas, ele que é Ponte Pretano de coração, o Emerson Royal, que marcou o gol de título para Ponte Preta em 2017, no título do interior. Bola para o time do Novo Horizontino lá pelo setor de ponta esquerda, pelo setor de ponta direita, a bola sai para lateral. É lateral para Ponte fazer a cobrança pela esquerda, bola para Júnior Tavares. Tavares trabalha a bola ali para o Gé. Gé vem na marcação ali para cima dele, chegou o Adriano de cabeça, 1, 2 toques na bola. A bola acaba saindo para lateral, é lateral para a equipe do Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Heverson trabalha a bola aqui na ponta esquerda, ele abre bola aqui pro Léo Tocantins. Tocantins sai da ponta, vem pro meio, faz o passe, abre o jogo. Se alguém tiver conseguindo enxergar a camisa do Novo Horizontino, por favor. Tá difícil, pode hein? até contando os números pra mim aí. Bola pro Marlon. Alguns jogadores eu conheço, outros vai pro rumo, viu, gente? Bola pra Giovani. Giovani volta, essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele trabalha a bola para Renato Palme, que é o capitão do time. Volta a bola ali pro Adriano. Adriano é o zagueiro central, faz o passe, toca a bola para Ronaldo. Ronaldo pro experiente Marlon. Chegou no meio do campo ali, ganha essa bola para a equipe da Ponte. O Leonardo rouba essa bola para Macaca. Trabalha a bola no meio, bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe volta, a bola ali para Matheus Jesus. Matheus Jesus para Kaique França. Todo de vermelho Kaique. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta estaria defendendo o gol do portão de entrada, atacando pro gol da linha do trem. Ponte vem, bola com o Luiz Felipe. Ele não era lateral, mas ganhou uma posição e vai se firmando como um dos principais jogadores da Ponte na competição e também na temporada. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A Marilene Amâncio tá aqui no nosso YouTube. Aliás, dá pra você botar lá, viu? Quando você entra no YouTube, quem vence o jogo. A Ponte tava com 69% agora há pouco na nossa enquete. Tá dizendo que a Ponte vai vencer por 4-0. O Wilson Corrêa. Não, Wilson. Não, Wilson, ele é santista. Osmar Dantas também tá ligado com a gente, valeu, obrigado pela participação. Bola ali pelo meio, trabalha a bola o time da Ponte, bola com o Arthur, trabalhou na ponta esquerda, bola pro Gé, pro Pablo Diego, fez o passe, era pro Gé, chega a zaga pra tirar. Se o Pablo Diego capricha um pouco mais, ia ficar na cara do gol pro Gé. E do Gé pra balançar a rede. É isso aqui, hein, André? E na primeira boa arrancada da Ponte pelo setor esquerdo, o Pablo Diego entrou na diagonal e cruzou. Chegou por ali pro toque providencial de Renato Palme pela linha de fundo. É escanteio lado esquerdo, é o primeiro da Macaca no jogo. Elvis, camisa 10 na bola. São 10 jogos entre Ponte e Novo Horizontino, 2 vitórias da Macaca, 4 empates e 4 derrotas. Estou falando com esse Grêmio Novo Horizontino desde 2017, enfrentando a Ponte Preta. 11 gols
gols. Marcou o time do Novo Horizontino, 8, a Ponte Preta. Bola para a equipe da Ponte. É o Elvis que vem para fazer a cobrança. Lá na ponta esquerda, levantou fechado na boca do gol. Sobe a zaga para tirar. A bola vai ficar com o time da Ponte ainda na ponta esquerda. O passe foi do Amaral pro Elvis. Que linda jogada. Fez o levantamento, cruzamento na boca do gol. A zaga tirou. Voltou, trabalhou pro Matheus Jesus. Bateu pro gol, Jorge Mi. Sai do gol para ficar com ela o goleirão. Mas que jogada do Elvis lá na ponta esquerda agora, hein, André? E que jogada! O Elvis deu um lençol no jogador do Novo Horizontino e cruzou. Na rebatida da zaga, o toque do Matheus Jesus, pegou mal na bola, defendeu Jorge e já repôs. Continua 0-0 em Novo Horizonte. William Lepo, camisa número 22, estava aqui na ponta esquerda, totalmente fora da sua posição. Olha o que o Elvis fez para cima do Ronaldo. A TV mostra agora. Que jogadaça. 7 minutos passados deste primeiro tempo. 0 para Ponte, 0 para o Grêmio. Novo Horizontino que vem bola aqui pro campo de ataque. Trabalha a bola o time do Novo Horizontino. Bola com o Ailon. Perna direita, bateu pro gol. Pegou o Kaique, foi facinho. Não vou nem chamar o repórter, né? Quem bateu foi o Rômulo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Vai participando com a gente aí, tem corte de cabelo da Alfa Barber Clube para você no final da jornada. O Claudinei Corsi vai sortear alguém que vai ganhar esse corte. Chamou, falou, Ney. Legal, só para dizer para você que a Marilene Amans, que está com a gente aqui no YouTube, foi a ganhadora da camisa da Macaca no último sábado, hein? Tivemos aí muita gente participando, ou uns tentaram participar pelo WhatsApp, mas foi só pelo YouTube, né? Isso. E a Marilene Amâncio foi a ganhadora. Nós estamos até para entregar para ela a camisa e fazer aquela foto esperta para a gente exibir aqui, tá certo? E tem, né, Felipe, tem ouvinte que foi cortar o cabelo lá na Alfa Barber Club. Olha aí, o Teodoro aí, ó. Tá certo? Sim. Ao lado do Gustavo, lá na Alfa Barber Clube no Cambuí. Rapaziada, tá indo lá, viu, Cossado? E vem Ponte, bola com o Luiz Felipe, cruzamento, era pro Gé. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino, tira a bola, volta ali pelo meio, bola para Giovani. Giovani faz o passe na ponta esquerda, bola ali pro Lepo. É o Lepo que tá por ali? Não, é o 11, é o Ailon. O Ailon vem na marcação, pra cima do Júnior Tavares, ganhou, deixou o Júnior de programa de flashback. Cruzamento pro Lepo, pro gol pra fora. Passa, vai embora no Marlon. Carequinha, camisa número 10. Aliás, esse Marlon, a Ponte Preta quis ele na temporada 2021. Ele estava no Fortaleza, mas ele não veio pra Ponte, não. Foi parar no Novo Horizontino. A bola saiu de fundo. Tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Vai, Ney. É o Orlando Orniz Martim. Ele diz aqui: estou torcendo para o Novo Horizontino, mas ganhar da Ponte vai ser muito difícil. Diz aqui o Orlando Orniz Martim. Idem, ganhar do Novo Horizontino também vai ser muito difícil. Os dois melhores times da competição. O Novo Horizontino perdeu mais, né? Porque começou meio que claudicando o campeonato, mas depois acertou e foi buscar aí as primeiras posições da competição. Bola pra Ponte, é o Elvis, trabalhou pro Matheus Jesus, na direita pro Luiz Felipe, queima daí, Luiz, bateu, pegou no Heverson. Eu achei que poderia ter batido ali o Matheus Jesus, hein? Ô, Consato, começou como o campeonato, você disse? Claudicando. Seria esse aí, o meu amigo Agenor de Souza, que aliás tenho muito orgulho dele, lá de Paulínia, trabalhou comigo lá em Paulínia durante muito tempo. O Agenor de Souza é um termo que ele usava muito para dizer quando a pessoa está não começa bem, começa meio tropeçando. Ele usava claudicando. Não tem nada a ver. Quase Claudinei. Não, mas não tem nada a ver com o Claudinei. É isso, claudicando. Muito obrigado. E pintou amarelo aí, né, André? É, o primeiro do jogo, ele que retornou hoje após suspensão, Fábio Sanches, amarelado. Informação para a Construtora Patriani. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você tempo e placar do futebol. Aproveite da melhor forma o seu tempo, porque o tempo passa. Ele é implacável, então aproveite. Quase 11 passados do primeiro tempo, 34 para terminar o primeiro tempo de jogo. Dr. Jorge Ismael de Biás em Novo Horizonte. Te contei não, é o primeiro jogo da final Série A2 Campeonato Paulista. Em Novo Horizonte, Ponte, Novo Horizontino em Ponte. Tudo igual no Jorgeão, 0-0, Claudinei. Legal, amanhã, 6/4, quinta-feira, tem Libertadores da América. Liverpool do Uruguai e Corinthians, às 7 da noite, na retransmissão da MS Web Rádio.
Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Sempre pra sempre de bem com a vida. Esse jogo do Corinthians só confirma pra mim, é quarta ou quinta? É quinta-feira, às 19. Então é com a REC, tá? Desculpa, né? Eu que mandei errado lá. É a Rádio Esporte Clube de Americana. Esporte Clube de Americana, esse jogo da quinta-feira. Depois o jogo das 21 horas, que é com outra que é com o Esporte Total, né? Que é o jogo do Bragantino. Isso. É Taquari e RB Bragantino, às 21 horas, com a rádio. Aqui tá Esporte Total. Esporte Total. Não, é isso. É o Então, os dois jogos. É o canal do Loredo lá no YouTube, que faz junto com Beleza. Nos canais Futebol Interior. É a REC. Não, a Rádio Esporte Total é de Bragança. E a Rádio Esporte Clube é a de Não Americana. podemos confundir as rádios. Não confunda. Bola ali pelo meio, trabalha a bola, o time da Ponte Preta. Bola com o Elvis, fez o passe ali pro Luiz Felipe. O Luiz Felipe ficou pedindo toque de mão. O árbitro não deu. Voltou bola pra Ponte. É o Gé, vem pra bola, perna direita, 2 na marcação. Agora ele deu. Pareceu ali, Frank, que o Gé ficou esperando a falta, né? E a falta veio. Na verdade, ele achou que tinha um tempo que não tinha, né, Carlos? Quando ele percebeu, aí ele deu o corpo pro jogador bater. Foi inteligente no lance. O Osmar Dantas Garcia tá ligado com a gente. O Orlando Orniz Martim, torcendo para Novo Horizontino, mas para essa aqui o Ney já leu. O Neiver Cássio, parabéns pela transmissão, vamos Ponte, força e raça sempre na torcida. Aliás, o Luiz Flávio de Oliveira, ele gosta de um cartãozinho amarelo, são 5 cartões em todos os jogos que ele apitou nesta Série A2. E foi mão, viu? E teve jogo que ele deu cartão vermelho também para jogador do 15 de Piracicaba. Foi mão, André? Mão do Léo Tocantins, o Luiz Flávio em cima do lance não marcou absolutamente nada. Falta pra Ponte, Elvis para bater com a direita, Júnior Tavares para bater com a esquerda, é o Elvis que vai na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça pra fora. Gé testa nela, ela passa, vai embora, a linha de fundo, tiro de volta pro Novo Horizontino, André. E no levantamento preciso do Elvis, o Gé subiu no meio da zaga do Novo Horizontino, testou forte, a bola passou à direita da meta de George, me foi embora, tiro de meta para o Novo Horizontino, 0-0 no Jorjão, informação para Store Colchões. O Osmar Dangar, que é o Osmar Dantas Garcia, é que ele colocou um nome diferente aqui no YouTube, mas obrigado pela audiência. Ô Frank, 14, passados primeiro tempo, 0 para Ponte, 0 para o Novo Horizontino. Fala do jogo aí, Frank. Carlos, é um jogo de final, né? É um jogo que as equipes ainda, na verdade, estão se estudando. O Novo Horizontino tenta chegar, a Ponte já deu 2 espetadas também. É o que nós esperávamos, Carlos, um bom jogo. Estou um pouquinho preocupado com essa direita da Ponte. E vem Novo Horizontino, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, sobe a zaga da Ponte para tirar. Aí vem o Elvis tem habilidade, ganha essa bola no campo de defesa. Mesmo tomando falta, levou vantagem. A bola volta pra Ponte. Arthur toca a bola pro Elvis, toca a bola ali no meio, bola pro Leonaldi. Leonaldi toca a bola pro Gé, tudo de primeira, de calcanhar. Bola pra Pablo Diego, Gé tá dentro da grande área. O Leonaldi abre os braços desesperadamente. Bola volta pra Ponte. Júnior Tavares, cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque, bateu pro gol, Jorge me pegou, a bola voltou para Luiz Felipe, uma bomba pra fora, passa, vai embora a linha de fundo, quase o primeiro gol da Ponte no cruzamento, a bola que veio da direita, que defesaça do Jorge me. Que defesaça do goleiro do Novo Horizontino 2 vezes. Aí o Luiz Felipe, uma bomba, ela saiu linha de fundo. Quase o primeiro gol da Ponte, André. E no cruzamento que vem pelo lado esquerdo. Meio desequilibrado, o Matheus Jesus tocou de perna esquerda no reflexo. Jorge fez um milagre e na volta o chute de Luiz Felipe por sobre a meta do goleiro da equipe do Novo Horizontino. Quase a Macaca abre o placar na final, continua 0-0 em Novo Horizonte. A Ponte Preta perdeu um gol feito agora. Ô, Matheus Jesus, se bem que o Jorge me tava lá, né? Ele foi pra ela e fez a defesa. O goleirão da equipe do Novo Horizontino põe bola no campo de ataque. A Ponte já roubou essa bola pro Elvis, trabalhando muito no jogo. Toca a bola ali pro Gé. Gé tentou fazer o passe lá pro Pablo Diego. A bola voltou pro time do Novo Horizontino. Bola lá na ponta. Vem time de Novo Horizonte. Bola pro Marlon. Marlon trabalha essa bola na ponta esquerda, vira o jogo. Toca a bola para Léo Tocantins. Vai queimada ali, bateu forte pro gol. Ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte, bateu de fora da área ali o jogador do time do Novo Horizontino, André. Chute forte de Léo Tocantins, porém sem direção, por sobre a meta de Kaique França.
que apenas observou, a bola foi embora. Tiro de meta para Macaca, 0-0 no E vem Jorjão. Novo Horizontino, bola pro Marlon, pegou de fora da área, bateu pro gol, pra fora. Saída errada da Ponte, hein? Kaique França. Saída totalmente errada, deu no pé do jogador do Novo Horizontino, que tocou pro Marlon, que bateu pro gol. Ela saiu, foi embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança, e o Kaique depois pediu desculpas. Eu tava dando uma olhada aqui na ficha do Luiz Flávio de Oliveira. Ele, no jogo Ponte Preta e Comercial, ele deu 5 cartões, né? 2 para a Ponte e 3 para o time do Comercial. E um dos cartões ele deu pro Fábio Sanches. Deu de novo, carimbou. Mais um cartão pro Fábio, o outro foi pro Jean Carlos. E na Ponte o pendurado é o Júnior Tavares. Exato, o Júnior Tavares, o Fábio Sanches está voltando, né? Então não há possibilidade de ele ficar fora da final, a não ser que ele seja expulso. A não ser que seja expulso. E tem jogador do Novo Horizontino se aquecendo ali, hein? Me parece que o Giovani tá sentindo ali o camisa número 5 da equipe do Novo Horizontino. Me parece que é na posterior. Na coxa esquerda. Aí não vai dar pra ele, não. O André Luiz vai se ligar. Parece que é o capitão do time, viu? Se for o capitão é o Palme, tá? E aí vai entrar o César Martins, aquele zagueiro que jogou na Ponte Preta. É o capitão lá, é o Palme. É o capitão, viu? não é o Giovani que tava de pé. Isso. É o camisa número 4, o Renato Palme, o capitão da equipe. Parece que não dá mais, viu, Carlão? É o César Martins, acho que é ele, hein? É ele que vai entrar ali, deixa eu ver. Corsato. Ele foi bater na bola ali, quando ele bateu, abriu a posterior. Vai, Ney. Algumas das cidades que estão sintonizadas na sua transmissão aqui para Novo Horizontino e Ponte Preta. Muito bom. Rio Preto, em São Paulo, Maringá, no Paraná, Barretos, em São Paulo, Londrina, no Paraná, Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro também, tem gente ligada com a gente, no Rio Grande, lá em Rio Grande do Sul, Carapicuíba, em São Paulo, Laranjal Paulista, em São Paulo, Capivari de Baixo, em Santa Catarina, Las Vegas, nos Estados Unidos, Cachoeira Paulista, em São Paulo, Palmeira dos Índios, em Alagoas, Santa Luzia, na Paraíba, tem também gente ligada com a gente aqui em Fernandópolis, em Salvador, na Bahia, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, em São Paulo, capital, Irecê, na Bahia. Todo mundo ligado aqui nos canais Futebol Interior, Corsato. Para você ligado no canal de áudio Futebol Interior, aplicativo Rádiosnet, CX Rádio, no aplicativo do Futebol Interior e também no site Rádiosnet bombando, viu, Corsato? futebolinterior.com.br/rádio. Vai, André. Foi embora o camisa número 4, Renato Palme, aí que saiu com uma lesão na posterior esquerda da sua coxa esquerda. Foi embora, quem entrou foi o 15, que é o César Martins, está no jogo. 4, Renato Palme foi embora. Informação para Pizzeria Papagaio. O César Martins, ex-Ponte Preta, trabalha a bola, o time da Macaca. Bola rolando aqui pelo setor de ponta direita, bola para Luiz Felipe. 19 passados no primeiro tempo, 0-0 Ponte Preta e Novo Horizontino. Pegaram o Luiz Felipe agora, hein? Pegaram o Luiz Felipe ali, foi o camisa número 7, o Léo Tocantins. O jogo tá parado, é falta pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Time do Novo Horizontino trabalha a bola ali no campo de defesa, a bola para Giovani. Giovani faz o passe, abre o jogo, toca a bola na ponta, bola lá pro Wailo, camisa número 11, ele sai da ponta, vem pro meio, vem na marcação para cima dele ali o Tavares, ele volta a bola para Giovani. Giovani tocou, bola aqui no meio, bola pro Ronaldo, Ronaldo pro Marlon, na ponta esquerda, já virou, bola aqui pra equipe do Novo Horizontino, bola pro camisa meia dúzia, o Reverson foi pro chão, o jogo tá parado. Falta do Matheus Jesus, o velho dos Anjos não gostou nada, mas a verdade é que o jogo tá parado, é falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. O Luiz Flávio de Oliveira apitou neste campeonato 3 jogos, Portuguesa Santista 1, 15 de Piracicaba 2, Ponte Preta 3, Comercial 0, Noroeste 1, Novo Horizontino 1, ou seja, um jogo da Ponte e um jogo do Novo Horizontino. Né? O jogo do Novo Horizontino foi o jogo da semifinal, o primeiro jogo da semifinal em Bauru. Ele, até aqui, ele já deu um cartão para a Ponte, mas ele havia distribuído nesses 3 jogos 15 amarelos e 1 cartão vermelho. É falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Quase 21 passados deste primeiro tempo, 0-0. Falta para o Novo Horizontino. Heverson para fazer a cobrança com a perna esquerda. Rômulo para fazer a cobrança com a perna direita. É falta para os caras. Falta para a equipe do Novo Horizontino. É o Heverson para a bola, levantou, fechado na boca do gol. Passa por todo mundo, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a Ponte.
E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo passa o tempo, aproveite da melhor forma o seu tempo, porque ele é implacável, ele passa 21 minutos 30 segundos passados, primeiro tempo de jogo. No regressivo, 23:30 para terminar o primeiro tempo, Jorge Ismael de Biasi. Te contei não, primeiro jogo da final, Série A2, Campeonato Paulista. Ponte, Novo Horizontino em Ponte, tudo igual 0-0, Claudine Corsi. Legal, e lembrando que no sábado tem o jogo de volta desta decisão, a partir das 2 da tarde, a equipe dos canais de futebol interior, com Carlos Corsato, Marcelo Corsato, Frank Francisco e André Luiz, estarão reunidos para transmitir a grande final da Série A2. A bola rola às 3 da tarde, no Majestoso. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá, metade da metade do jogo. Ô, Frank Francisco, fala aí dessa peleja, Novo Horizontino e Ponte, tudo igual 0-0. Partida gostosa de assistir, né, Carlos? Não tem, assim, muitos lances de emoção, mas muito bem disputada, né? Muito bem brigada. O Novo Horizontino não dá nada fácil. A Ponte também não. É nós aí, Carlão. E vem Ponte. Olha o Pablo Diego. Trouxe a bola pra perna direita. Se bater, perigo. Bateu pro gol. Pra fora, vai embora. Passa, vai embora. Jogadores da Ponte estão pedindo escanteio. O Luiz Flávio de Oliveira tá dando tiro de meta. Ponte roubou a bola. Na verdade, foi o Gé, né? Rapaz, o Gé é um touro. Ele é um touro. Ganhou essa bola, tocou pro Pablo Diego. É quando ele pôs a bola na frente, ela saiu um pouquinho do pé dele, né, André? E ficou difícil pra batida, ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Giorgemi. É verdade. E o detalhe é que o Gé, no meio de 3 jogadores do Novo Horizontino, ele conseguiu dar o toque para o Pablo Diego, que saiu na velocidade com 3 jogadores atrás dele, na cara do goleiro Giorgemi, chutou forte. Rente o poste esquerdo, foi embora. Tiro de meta para o Novo Horizontino. Continua 0-0 no Jorjão. Você ligado conosco no YouTube e também no Rumble. Ela chegou. Eu não sei nem falar isso aí, Rumble. Rumble. Você tem o Rumble. Então quem tiver lá. o Rumble, pode pôr futebol interior, já chega lá. Só procurar futebol interior. E ela chegou, viu, Corsato? É uma nova rede. Quem? O Rumble? Não, a Vivi Vicente. Ô, Vivi. Beijo pra você, mandando querida. boa noite e disse aqui, cheguei, meninos. Isso é quando ela chama de meninos. Obrigado pelos meninos. Esse é um dos maiores prazeres da vida de uma pessoa Eu que fico passa... só esperando isso aqui. Eu também, quando a pessoa passa dos 50, entendeu? Esse é um dos maiores prazeres, é ser chamado de menino. Olha o César Martins, passou pelo primeiro, segura aí a onda, César. Que isso, rapaz? Quer levar todo mundo aí? Não, né? A bola voltou lá pela direita, a bola para o William Lepo. Ele vira, faz o passe, abre o jogo, toca a bola para o Mylon. Na marcação, foi absorvido pela marcação da Ponte. A bola voltou para Júnior. Ih, o Júnior Tavares, hein? Tá no chão, tá sentindo dores. O Mylon chegou para cima dele, cometendo falta. O jogo tá parado. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Tem jogador da Ponte caído lá, é o Júnior Tavares, é ele mesmo, André? É ele mesmo, e a segunda que o Ailon chega, ele já chegou do lado de cá no Luiz Felipe, agora ele chega no Júnior Tavares, aliás foi no Gé. Ele chegou no Gé, já merecia amarelo. O Luiz Flávio de Oliveira apenas conversou com o jogador do Novo Horizontino novamente. Continua 0-0 no Jorjão. Informação para bebidas, Poti. No YouTube, o Aparecido Alves, o time está bem, só precisa tomar cuidado com o contra-ataque dos caras. Quem chegou também foi o Mano, o Marcelo Corsato. Fala, Mano! Grande abraço. Ontem estive no novo projeto do Marcelo, lá em Americana. Grande, Mano. Ângela Maria escreveu, tamo junto. Então, que hora que é agora, hein? 18h55. Marcelo, presta atenção no serviço aí, velho. Presta atenção no serviço. Bola para Leonardo. Leonardo toca a bola aqui para Matheus Jesus. Matheus Jesus volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para o Luiz Felipe. Luiz Felipe trabalha a bola para o time da Ponte. Bola para Fábio Santos, o capitão da Ponte. O capitão do Novo Horizontino saiu, Renato Palme. Quem ficou com a abraçadeira foi o Ronaldo agora. Centroavante, camisa 9. Ele que é o capitão do time do Novo Horizontino. A bola voltou para a Ponte. Bola para o Pablo Diego. Diego toca a bola aqui para Elvis. De primeira, joga muito esse Elvis. Trabalhou, trouxe bola na ponta direita. Bola para o Luiz Felipe. Para o Jorge. Esse cara meio indeciso ali, né? Vamos combinar. Vamos combinar, né? Alguém faltou no treino aí, hein?
Ele fez que foi, mas acabou o fundo. E aí o Georgimi, que já passou por Campinas, jogou no Guarani. Foi pra ela, fez a defesa. Vem bola aqui, ele põe bola aqui pro campo de ataque. A bola era pro camisa de número 7, o Léo Tocantins. Último toque do Luiz Felipe. A bola saiu pra lateral, o árbitro tá dando o último toque da Ponte Preta. Tá dizendo último toque da Ponte Preta, portanto ele tá dando bola para Macaca Canais Futebol. O último toque do Novo Horizontino, né? Então a bola é para Macaca Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. E olha o Fábio Sanches, tá ali brigando com o jogador da equipe do Novo Horizontino, que era o Ronaldo. Aliás, eles tiveram uma DR agora há pouco lá, o Fábio Sanches com o Ronaldo. Eu tô ligado, viu? Eles ficaram conversando, o que você vai fazer depois do jogo? É. Eu vou comer um lanche. Não, eu vou na pizzaria. Eu vou na pizzaria do Dadá. Bola aqui pela ponta. A bola acaba saindo, o Leonardo deixou a bola sair, a bola acabou saindo. Vai, bola para a lateral. Uma informação que tá pipocando aí nas redes sociais é a respeito do meio-campo Maurício. Parece que a Ponte tá perdendo o Maurício, viu? Parece que a Ponte tá perdendo o Maurício. Para Chapecoense. Isso. E fazer o quê, né? Infelizmente, isso pode acontecer, tá? Porque o jogador tava na base, né? Então ele tinha contrato de jogador da base. Agora parece que o tempo fechou lá, hein? O Elvis vai conversar com o Luiz Flávio, e aí o Fábio Sanches, e a parada é com o Gé, viu, André? De novo pegaram o Gé. Dessa vez fizeram um sanduíche do Gé. E o Elvis vai lá, empurrou o jogador do Novo Horizontino, chega por ali o árbitro, vamos ver o que ele vai dar. Lance favorável à equipe da Ponte, olha lá, de novo, e acertaram bonito o Gé, hein? Vamos ver quem foi que acertou ele. Me parece que foi o camisa número... Ah, mas não foi por querer, 22, que é o William Lepo. Mas não foi por querer, não. Eu acho que é jogada de... Ele levantou o pé e o Gé baixou a cabeça, né? Não foi por querer, não. Eu achei que não foi, né? Agora a bola fica pela direita, o Luiz Felipe conseguiu tocar mesmo, marcado pro Elvis, o Elvis tocou, bola na ponta direita, bola ali pro Gé, lá vai o Gé de novo, lá vai o Gé outra vez, brigando ali com o César Martins, a bola acaba saindo pra lateral, era o Matheus Jesus, hein, que tava por aqui. Rapaz, esse jogo, não sei, eu não sei, mas é muita pancada pro meu gosto. Vai acabar bem, hein? É muita pancada pro meu Carlos, gosto. eu só não entendo por que o VAR não chama, ó. Ele foi agredido. Ele foi agredido. Mão na cara do Matheus. E foi o Heverson. E agora o Eduardo Batista, né? Toma cartão, o técnico da equipe do Novo Horizontino. Mais um amarelo. Agora dessa vez pelo lado do Novo Horizontino. O técnico Eduardo Batista amarelado. Informação para Ovo, Satoshi. É que para lance de amarelo, amarelo o VAR não pode chamar, né? Se fosse para vermelho, o VAR chamaria. Mas aí eles entenderam que foi lance para amarelo, mas deu bem na cara, né, do Matheus Jesus, que tá parado, o jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, o Matheus Jesus caído e o jogo parado. Hora de girar para você, tempo e placar do futebol. Quase 30, 29,5 passados deste primeiro tempo. Aproveite o seu tempo, porque o tempo passa, ele é implacável. 15h30 para terminar o primeiro tempo de jogo, mais acréscimos no Giro do Giro. Tá na hora de gerar tempo e placar do futebol para você. Em Novo Horizonte, Jorge Ismael de Miazzi, o Jorjão. Novo Horizontino, Ponte, Novo Horizontino, tudo igual. 0-0, Claudinei Corsi. Legal, e no domingo tem a segunda decisiva do Paulista da Série 1. Palmeiras e Água Santa, lá no Allianz Parque, na retransmissão da Rádio Esportes Clube de Americana, a REC, às 4h. Na sequência, tem a decisão do Campeonato Carioca, com Fluminense e Flamengo, a retransmissão da MS Web Rádio. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, não. Foi eu quem fiz, ô Frank. Passamos de meia hora, 30 passados do primeiro tempo. Qual é a do jogo aí, Frank? Carlão, a Ponte continua bem na partida. A Ponte deu uma boa estabilizada e o Novo Horizontino. Errou o Jorge, a bola voltou pra Ponte, é pro Gé, perna esquerda, bateu pro gol, foi travado. Chegou Pablo Diego, Jorge.
vai pra ela, faz a defesa. Esse negócio de que quando a bola tá com o goleiro, você chamar o comentarista, normalmente dá errado. E vem Novo Horizontino, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte pra tirar com o Júnior Tavares. Rouba essa bola pra Ponte, toca a bola pro Arthur. Arthur trabalhou, tentou tocar a bola aqui no campo de ataque, chegou a zaga da equipe do Novo Horizontino. E aí a bola acabou saindo pra lateral. Lateral pra Ponte. Vai, Frank, agora sim. Ô, Carlão, a Ponte tá muito bem no jogo, tem que tomar cuidado com a saída rápida do Novo Horizontino, tentando explorar o lado esquerdo ali, as costas do Júnior Tavares. Essa jogada é a única que está me preocupando. Mas o árbitro, Carlão, o Luiz Flávio, Flávio de Oliveira. Ele vai precisar rever o conceito. Carlão, olha a bobagem. E olha a Ponte perdendo a bola. Quem perdeu foi o Arthur. A bola voltou aqui pelo meio. O toque dentro da grande área. Ficou pedindo a falta do Luiz Felipe. Jogador da equipe do Novo Horizontino tá caído ali. É o Ronaldo. O jogo tá parado. O jogo tá parado não. O árbitro mandou seguir, mas tem que parar esse jogo pra não dar confusão, gente. Por favor, para esse jogo pra não dar confusão. Joga essa bola pra fora, Matheus. Joga essa bola pra fora. Tem jogador da equipe do Novo Horizontino caído. Mas o Luiz Flávio de Oliveira não quer saber. Se a Ponte não jogar a bola pra fora, vai valer. E o Matheus Jesus, olha, o cara tá caído lá, velho. O que eu faço? Gente, joga essa bola pra fora. Depois eles devolvem. Ou não vai jogar? Não, não vai jogar não. A bola voltou, o jogador já levantou ali. Bola aqui no campo de ataque, sai trabalhando a bola o time da Ponte, a bola pro Arthur. Arthur de novo errou o passe, hein? Errou de novo o passe, o jogador da equipe do Novo Horizontino fez a cobertura. A bola acabou saindo pra lateral, vai lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Matheus Jesus levantou, tocou na boca do gol, era pro Pablo Diego, sai do gol, Giorgimi. Até agora, apesar dele ter feito algumas lambanças, mas o Giorgimi fez a principal defesa do jogo. Vem o time do Novo Horizontino, bola pro Marlon, Marlon tenta tocar a bola pro Ronaldo. É um time muito experiente, viu, gente? Aí o Ronaldo perde, a bola volta pra Matheus Jesus, tentou dar uma de 3 dedos. Giorgimi sai do gol para ficar com ela primeiro no peito, depois no pé. Mostra a habilidade que não teve no lance anterior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Marcelo Borges está com a gente aqui, tá dizendo abraço a todos vocês, abraço Corsato, tamo junto, Ponte vem, olha o Elvis, cruzamento, levantamento na boca do agora pro Pablo Diego, o Gé tava por ali também, no Gé, Pablo Diego entra na frente, o Gé também, a bola acaba saindo pra lateral, para que agora o Elvis tomou um balãozinho ali, né? Do jogador camisa número 5, Giovani, do time do Novo Horizontino, a bola voltou pra Ponte, aqui na ponta direita, Luiz Felipe foi pro chão, falta. Agora o Léo Tocantins deu nele. O jogo tá parado com o Luiz Flávio de Oliveira vai ter trabalho, hein? Já é a terceira desse rapaz, hein, Carlos? É a terceira dele, já merecia amarelo há muito tempo. O Marcelo Borges tá ligado com a gente, valeu Marcelo. Osmar Dantas também tá ligado, grande Osmar, obrigado pela participação. O Janeu Pereira tá dizendo que a equipe é nota 10. Ô Janeu, obrigado, hein? Valeu, bola aqui pela direita, bola pro time da Ponte, bola para o Luiz Felipe, 34, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, a bola acaba saindo, era o Elvis que estava na jogada ali, rapaz, a bola voltou pra Ponte, bola para Felipe Amaral trabalha essa bola aqui pela direita, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, fez o passe, olha o Elvis, deixou passar a bola pro Matheus Jesus, não tá impedido não, hein, não tá impedido não, ele faz o passe, tá impedido sim. Pelo menos, segundo o assistente número 1, Luiz Alberto Andrini Nogueira. 39 anos, ele é militar, ele é árbitro da Federação Paulista de Futebol. Desde 2008 o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. O Edilson Roberto tá no YouTube aqui, tá dizendo que o Novo Horizontino é chorão. Corsato. Não vai ganhar no grito não, tá dizendo ele aqui. Chamou, falou, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pra rapaziada lá do Café Canecão, especial para o seu Natal. E também o Alexandre, hein? Rapaziada lá sempre com a gente aqui. O doutor Hamilton Caviola sempre conferindo também. O Twin Vantini, lá do Quintal do Twin, no Parque Industrial. Você já foi no Quintal do Twin, Corsato? Não, nunca fui não. Eu vou levar você lá. Bola pra Ponte, olha o Elvis de fora da área, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora. Rapaz, o Luiz Flávio de Oliveira tá tendo muito trabalho.
Tem jogador do Novo Horizontino caído ali, ele vai dar um cartão pro jogador da Ponte. Mas é estranho, né? Porque ele não deu a falta, né, velho? E aí vai lá e dá cartão pro jogador da Ponte. Ah, eu não entendo mais nada, viu? Amarelo. Fala vocês aí, vai. A segundo amarelo no jogo pra Ponte. É o terceiro da partida, segundo para jogadores da Ponte. Camisa 11, Pablo Diego amarelado. Informação para Plano e Alimentos. Agora é interessante, né, Carlão? O Pablo Diego estava levantando e aí ele não tem como coordenar a perna. Aí a perna atinge o Ailon, que vem chegando na jogada, e ele vai me dar um cartão. Por que ele não vai no VAR para ver? Gente, jogada pior que essa, ele não deu cartão. E dá cartão pro Pablo Diego agora? Tá de brincadeira. Quem que é que tá pendurado mesmo, André, que você falou? É o Júnior Tavares. Júnior Tavares, né? Aí foi mais ou menos semelhante àquela expulsão do Gé lá no Palma Travassos em Ribeirão Preto. Ele também foi levantou a perna, acabou atingindo o jogador do Comercial nas partes baixas, né? Ali também foi, quase que pegou e com isso ele levou vermelho. Quem apitou lá foi o Luiz Flávio, né? Sim. No jogo em Ribeirão Preto. Vai pro VAR. No jogo em Ribeirão Preto não foi o Luiz Flávio, não. Não, no jogo... E ele vai pro VAR. Mas se o VAR chamou é porque tá achando que é lance pra cartão vermelho, viu? É verdade. Ah, mas se o VAR chamou. O VAR chamou, hein? O VAR deu uma chamada. Ah, ele deu uma voadora, viu? É que é no lance no slow motion, né? Tem que ser no lance corrido, né? No lance corrido. Mas, ó, eu acho, sem ver aqui, eu acho que ele vai expulsar. Hein? Ele vai expulsar. Ele vai expulsar. Pegou o cartão, olha lá, tirou o amarelo, tá dando cartão vermelho pro jogador da Ponte. Olha lá. Pronto. Tomou cartão vermelho. De graça. De novo, o Pablo Diego, outra vez, né? Outra vez, colocando todo o jogo da Ponte no limbo. O senhor Pablo Diego. Esses caras, cara, jogador de futebol, olha, vou dizer uma coisa pra você. E se fosse a primeira dele, né? E ele tomou uma burdoada Se fosse a primeira dele, vamos lá, né? Mas jogador de futebol, eu vou falar, viu? Ele pode colocar aí todo o trabalho da Ponte Preta no limbo, né? Por quê? Porque já jogar 11 contra 11 contra o Novo Horizontino já é difícil, imagina agora 10 contra 11, né? E ó, viu, ô Frank, não dá pra dizer que ele errou, tá? Não dá pra dizer que o VAR errou. Ô Carlos, eu ainda vou continuar com a tese. Você mesmo falou, no slow motion, dá a impressão que ele leva a perna pra pegar o jogador que tá atrás ajudando na marcação. Ele foi levantar, ele nem viu onde o cara tava. Então eu acho que é muito preciosismo. E jogada que era pra cartão até agora não deu. Agora vai complicar, hein, Carlão? Como a Ponte vai reagir? Você achou que merecia ser expulso, Frank? Sim. Pra mim, sim. Pra mim também. Pra mim, não. Bem, o time do Novo Horizontino, bola aqui pro campo de ataque. Agora vai ser isso, né? A Ponte vai ter que... Daqui a pouco vai ter que tirar aí a vida útil do Elvis dentro do campo, fica pior, né? É isso, né? É isso. Agora não deu nada. Ó, bola ali pela direita. Volta a bola pro time do Novo Horizontino. A bola voltou pro time da Ponte. Bola para Matheus Jesus. Tocou. Bola pro Elvis. Na ponta direita. Toca a bola para Matheus Jesus. Tá valendo tudo isso aqui. O Matheus ganha essa bola. Agora ele parou. Tá marcando a falta. Ó, tá meio perdido, tá? Eu acho que ele tá loucão. O que deram pra ele beber, hein? Tá meio perdido o árbitro. Ronaldo Neto. Empate é uma grande vitória. Você que tá com a gente aqui, a maioria de Ponte Pretano no YouTube... O que você acha? Você acha que foi justa a expulsão? Manda pra gente aqui. Agora ferrou, tá dizendo aqui o Ronaldo Neto. Osmar Dantas. Dantas tá dizendo aqui, ó. Pode dispensar. Segunda vez que ele nos deixa na mão. Sempre Pablo Diego, tá dizendo aqui o Ronaldo Neto. Osmar Garcia, grande Osmar. O Ronaldo Neto disse que aqui que o empate agora é uma grande vitória. O juiz não está dando faltas claras para a Ponte, está dizendo aqui o Wilson Correia. Wilson Faustino. Aqui é o Wilson Faustino na audiência em Bragança Paulista, olho na TV e ouvindo vocês. Vai, Claudinei. Tô dando uma passada aqui pelos grupos de Ponte Pretanos, tá todo mundo xingando aqui o Pablo Diego. Ah, não, mereceu sim. Mereceu. Eu não sei se você percebeu. Ele deu uma voadora no cara. Se você percebeu na passagem dele pelo banco da Ponte, o gesto, e deu pra fazer a leitura labial, o que o Hélio falou pra ele. O Hélio falou, acabou, já te dei muita chance, acabou. O Hélio fez assim, ó.
Bola pela direita, trabalha a bola o time. Mas ele é importante pra Ponte, tem muitos gols, mas poxa, não pode ficar fazendo isso. Jogo de final, jogo de importância pra Ponte Preta. E outra, né? Vai desfalcar a Ponte no jogo da final contra o time do Novo Horizontino. Bola aqui pela ponta direita, trabalha a bola. Agora foi o Leonardo, né? Foi lá pra cima do jogador do Novo Horizontino. Vai ter cartão daqui a pouco pra ele. A bola voltou pro time da Ponte. Felipe Amaral. Amaral toca a bola pra Júnior Tavares. Tavares para Arthur. Arthur dá um bico nessa bola. Põe bola aqui pro campo de ataque. Vem o Gé. Vai brigar ali com o zagueiro da equipe do Novo Horizontino. Camisa número 3, o Adriano. Aí o Gé agora não tem mais companheiro, né? Não tem pra quem tocar. Aí tem ali o Gé. Passou pelo primeiro. Vai pra linha de fundo. Vai cruzar pra quem? Pro Elvis, Gé. É o Elvis, será a grande área. Aí o Gé tá ali. Segura a bola. Olha o que o Pablo Diego arrumou pro time da Ponte. Ele trabalha a bola na ponta direita. Procurava ali o Júnior Tavares. Chegou a zaga da equipe do Novo Horizontino, tira. Joga a bola para a lateral, mas lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança na pela esquerda. Apenas um escanteio no jogo para a Ponte nesse primeiro tempo. Trabalha a bola o time da Macaca, a bola aqui para o Leonardo. Leonardo toca a bola para Felipe Amaral. Felipe Amaral tentou fazer o passe ali no meio, chegou a zaga da equipe do Novo Horizontino, tirou a bola, botou para a Ponte. Júnior Tavares ganha essa bola, vem ali o Felipe Amaral, briga ali com o Lepo. O Lepo dá um bico nessa bola, tira, põe bola para o campo de ataque. Chegou o Ronaldo, briga com o Arthur. Arthur de cabeça, toca na bola, bola volta aqui para o time do Novo Horizontino, bola lá pela ponta direita, bola para o Ailon. Ailon dá um bico na bola, procurava o Marlon Fábio Sanches, capitão do time. Volta a bola para Kaique França, dentro da grande área, todo de vermelho, goleirão da Ponte, camisa número 12, dá um bico, perna esquerda na bola, o Ailon vem, sobe também ali o Gé, ganhando todas na altura ali pro time da Ponte. Vem ali o Amaral, não ganha essa bola, a bola voltou pro Ronaldo, aí o Amaral pisou no Ronaldo, o jogo tá parado, volta pro time do Novo Horizontino fazer a cobrança, falta cobrada, bola pro Elvis. Aí chegou, cometendo falta, aí o Elvis fala pra ele, pra mim é amarelo, né? Pra mim é amarelo, né? Jogadores da Ponte estão perdidaços. Perdidaços. Mais um amarelo no jogo, quarto na partida. Terceiro para jogadores da Ponte, 10. Elvis amarelado, informação para Ridier. Com 42:30 tá amarelado o Elvis. Infelizmente, a Ponte está se perdendo no nervosismo. E aí pode atrapalhar toda a campanha da Ponte. Já o Ney fala, porque vem o time do Novo Horizontino. Olha o Ronaldo, levantou, tocou na boca do gol pro Marlon. Chegou ali o Felipe Amaral. Ganha essa bola pra Ponte. Agora o que a Ponte tem que fazer? A Ponte tem que acalmar, né? Os ânimos e levar um cara do Novo Horizontino embora, é isso. Bola aqui, cruzamento, vem o Reverson, Fábio Sanches. Ele se joga para tirar de cabeça. Chamou, falou, Claudinei. No YouTube aqui, o torcedor tá concordando com a expulsão. O Tones diz aqui, desculpa, Frank, mas esses dois atacantes nossos não é para alisar a cabeça nem na marcação, eles são atacantes. Para de alisar esses caras. Osmar Dantas, merecido. Só a Ponte, a torcida e o elenco que não merece isso. O Hudson Batagini, correta expulsão. Tem que multar no bolso dele para prender. Ronaldo Neto. Se tivesse feito isso lá no jogo contra o Comercial, olha o time do Novo Horizontino, cruzamento, levantamento na boca do gol, de fora da área, vai queimar dali, bateu pro gol, é gol. Gol do Novo Horizontino. É gol. Futebol é a nossa paixão. 43 passados do primeiro tempo. Chute de fora da grande área. O Kaique França ficou só olhando pra bola, né? Ela pegou na trave e foi morrer no fundo da rede. Gol do Novo Horizontino. Deu um golpe de vista ali. O Kaique França poderia ter ido na bola. Pra mim falhou o goleiro da Ponte. A bola vai morrer no fundo da rede. Não pode ficar olhando o goleiro, né? Tem que pular. Tem que pular pra pegar a bola. Ele não pegou. Camisa número 8, Rômulo. Tá aberto o placar. Novo Horizontino 1. Ponte 0, a tela tá printada. O detalhe do gol é seu, André. O detalhe que na rebatida da zaga da Ponte, o Rômulo deu tempo dele olhar, telegrafar, nenhum jogador da Ponte chegou junto e chutou. De perna direita, a bola ainda piscou no poste direito do Kaique França, que quis fazer o golpe de vista, dava tempo de chegar na bola e nem sequer se mexeu. É o primeiro gol do jogo da final da Série A2, é do Grêmio Novo Horizontino, Rômulo, camisa 8. Agora, Novo Horizontino 1, Ponte 0. E tudo isso se deve ao Pablo Diego. Tá certo que o Kaique falhou, tá? O Kaique salvou a Ponte várias vezes, mas nessa deu mole. O Frank, 1-0 pros caras. Mais 7. Carlos, no momento que a Ponte estava muito bem na partida, agora arrumou um problema a mais com a expulsão do Pablo Diego. E o Hélio, querendo ou não, vai precisar mexer no time, Carlos. Ou o Matheus, ou o Elvis, um vai ter que sair. Ele precisa pôr o menino Eliel aí para ajudar o Gé, porque a Ponte agora praticamente não tem ataque nenhum, essa é a realidade.
se chegar só na bola parada, mas houve uma falha de marcação aí atrás. Bateram cabeça e deixaram um menino do Novo Horizontino sozinho aí, o Rômulo. A Ponte precisa acalmar, o pessoal tá muito agitado, entrou na pilha do jogo, o final é assim, gente. Não pode fazer essas bobagens. Agora vamos ver, né, Carlão? E agora tem que segurar, porque o jogo é de 180 minutos, né? O jogo é de 180 minutos, a Ponte precisa segurar aí, precisa segurar o ímpeto do time do Novo Horizontino para não tomar mais gols, né? E trazer aqui para o estádio Moisés do Carelli, porque o Pablo Diego enfiou o time no saco hoje. Volta para Ponte, Elvis, levantamento na boca do gol, Fábio Sanches toca de cabeça para fora, da passa, vai embora. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 46h30. 46h30, primeiro tempo de jogo. Vamos até 52. Portanto, 5h30 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista. Em Novo Horizonte, Jorge Ismael de Biasi. Ponte, Novo Horizontino e Ponte. 1 pro Novo Horizontino. Rômulo marcou a 44 do primeiro tempo. 0 para Ponte, Ney. Legal, Campeonato Mato Grossense, final, primeira rodada, daqui a pouquinho, às 8 da noite, tem União e Cuiabá. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, primeiro jogo final, Campeonato Paulista. A Ponte está perdendo, tem um jogador a menos, o Pablo Diego foi expulso há 35 minutos e está deixando a Ponte numa saia justa danada. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E vem o time da Macaca, recuperou a bola voltou pro Gé, de fora da área, vai queimada ali, bateu pro gol, printou! Gol da Ponte! Na marca de 47 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Assistência do César Martins. Ele jogou na Ponte Preta, mas está com a camisa do adversário. Foi sair jogando, tocou a bola pro Gé. E o Gé deu 2 passos à frente com a bola. A 2 passos do Paraíso e fulminou. Mandou a bola pro fundo da rede. Gé. Mil vezes você, Gé. 19 a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar em Novo Horizonte. Ponte 1, Novo Horizontino também 1. Gé, ele é artilheiro da Macaca, é o 10º gol dele com a camisa da Ponte. Gé vai pra rede. Ponte 1, Novo Horizontino 1. Ô, goleirão George Mi. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol da Ponte, o gol de empate da Macaca, o gol do Gé. Printa a tela aí, André Luiz. E como você bem disse, a 2 passos do Paraíso, na saída de jogada errada do jogador da equipe do Novo Horizontino, César Martins, entregou um presente de Páscoa, de Natal, de Ano Novo para o Gé, que não teve muito trabalho, adiantou a bola e chutou forte de perna direita. A bola entrou a meia altura no canto direito da meta de George, que nada pôde fazer. Tudo igual no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi em Novo Horizonte. Gé, camisa 19, agora Ponte 1, Novo Horizontino também 1. Ponte empata o jogo, que seria improvável, né? Tinha até chamado o teaser, né? O narrador normalmente, né? E a gente que é velho desse negócio aqui, quando a bola tá com o goleiro, tá com o zagueiro, né? A gente acha que não vai dar nada, né? Assistência do César Martins, gol do Gé. Ponte 1, Novo Horizontino também 1. Agora tem que segurar a negada. Segura, vem o time do Novo Horizontino, bola aqui pro campo de ataque, bateu pro gol, Léo Tocantins pra fora, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré, loja 1, ao lado do Posto Fininho, loja 2, no Bandeirantes.
Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. 50 minutos, 40 segundos passados do primeiro tempo de jogo. Empata a Ponte, um pra Ponte, um pro Novo Horizontino, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Toda segunda, 8 da noite, Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. E vem os caras, bola aqui pela ponta direita é o Ailon. O Ronaldo passou, pediu, o Ailon bateu pro gol. Kaique Francis palmou, vem o Marlon, bateu pro gol, pra fora. Passa, vai embora. Ela veio forte. O Ailon bateu, o Kaique espalmou. Aí veio o Marlon, bateu forte pro gol, ela saiu de linha de fundo. Quase que o Novo Horizontino faz o segundo gol, hein, André? E de novo falha do Kaique França. Chute forte de fora da área do Ailon. Bateu roupa, goleiro da Ponte, nos pés do jogador do Novo Horizontino, que chutou forte. O Rômulo, a bola por sobre a meta de Kaique França para a sorte da Ponte. Finalzinho do primeiro tempo, o primeiro jogo da final em Novo Horizonte. Continua 1-1 no Jorjão. É que eu sou muito ponte pretano, viu? Mas o Heverson, eu acho que merecia uma olhada melhor naquele lance lá, né? Mas nada, né? É só na Ponte, cara. Eu te falei, o jogador cara. da Ponte foi desleal. Mas e o Heverson agora, não foi? Eu te falei, cara, ele Pô, larga velho. a perna pra acertar o Kaique. Aí o VAR não chama, é isso que me irrita. Não, então, cara. Ó, a expulsão a expulsão do Pablo Diego, ok. Mas, poxa, né, o cara, a bola tava na mão do goleiro, o cara foi com a sola no braço do goleiro da Ponte e nada. Eu entendo e confesso que eu sou muito Ponte. Mas, pô, tem hora também que enche os Pacová, né, velho? Pô, é tudo contra nós, nada contra eles. Merecia amarelo no mínimo. Aponta o centro do gramado, Luiz Flávio de Oliveira. Final de um primeiro tempo quente. Um pra Ponte, um pro Novo Horizontino. O Pablo Diego foi expulso e o Gé marcou a 47 do primeiro tempo. Eu vou ter que dar assistência aqui pro César Martins. Ô César, você me perdoa, viu, velho? Ele que jogou na Ponte Preta, mas você me perdoa, assistência sua, né? Passe do César Martins, gol do Gé, 10º dele com a camisa da Ponte na Série A2, Ponte Preta e Novo Horizontino empatam em 1-1, já a saída dos jogadores no gramado, mas dá tempo de chamar ele para comandar o intervalo do jogo aqui nos Canais Futebol Interior. Quem é ele? Solta essa vinheta aí, Felipe Marques. Claudinei Corsi. 7 da noite, mais 23 minutos, começando aqui o intervalo FI, repercutindo até agora, Ponte Preta, 1, Novo Horizontino também 1, a Macaca saiu atrás a 43 e já 47 empatou o jogo. Diz aí, André Luiz, o seu destaque. Os jogadores vão saindo lentamente para os respectivos vestiários. Vamos ouvir a palavra do Gé, atacante da Ponte. Felicidade de ser expulso, né? Mas é isso aí. Voltar pro segundo tempo focado. Ver o que o professor tem pra passar pra nós lá no vestiário. E voltar pro segundo tempo focado. Poder sair com a vitória ou com o empate daqui. Tá aí, essa palavra do Gé para a TV aberta, detentoras de direitos, de carona com a Rádio FI Canais Futebol Interior. Ele que marcou o gol de empate da Ponte aos 47 desta primeira etapa, Claudinei Corsi. Tá muito bem, este é André Luiz trazendo destaque, também a palavra do jogador da Ponte Preta, Frank Francisco, o seu destaque, Ponte 1, Novo Horizontino 1, Frank. Pablo Diego, você quer matar a gente do coração, amigo? Não é possível. Ô Ney, uma partida muito boa, tava gostoso de assistir. O time da Ponte fazendo um jogo interessante. Eu alertava sobre o perigo do contra-ataque do Novo Horizontino usando o Ailon do lado direito, tentando as costas do Júnior Tavares. Mas confesso que eu não esperava por essa de novo do Pablo Diego, né? E eu tentei defender aqui, Ney, mas é complicado, né? Você precisa... Jogador profissional, ele não é jovem. Quantos anos já tem o Pablo, André? O Pablo Diego, 23 anos. Quer dizer, mas já tem experiência, não é pra fazer de novo. Não dá, né? Ney, boa partida da Ponte, pra mim 1-1 até aqui é justo. O Novo Horizontino tentou jogar, mas a Ponte jogou melhor. Tomamos o gol, né? Numa bobagem, eu achei que o Kaique falhou em 2 lances já no jogo hoje. Não tá numa noite muito feliz hoje ele não, hein? Mas vamos lá, Ney. Ainda acredito. Legal, este é o destaque, comentário de Frank Francisco nessa abertura do nosso intervalo FI.
Novo Horizontino 1, Ponte Preta 1 lá em Novo Horizonte. Pois não, André? Só para ratificar, entenda aqui, a lente está um pouquinho fraca. Entenda no lugar de 3,8, então 28 anos tem o Pablo Diego. Você tirou 5 anos dele aí, hein? Mas parece, viu? Parece um garoto, queria transformar o rapaz em gato, André Luiz. Mas do jeito que ele corre, Claudinei Corsi, me parece, sim, com 23 anos, o porte físico do Pablo E Diego. ele não sabe a importância que ele tem pro time da Ponte. Tecnicamente, ele é muito importante. Agora, isso que ele fez, no jogo contra o Comercial, ele quase pôs tudo a perder. É que a Ponte era muito superior, mas muito superior ao Comercial, por isso não perdeu aquele jogo. Por isso não perdeu aquele jogo lá. Agora aqui é diferente, né? A Ponte com o Novo Horizontino, os times se igualam, né? Os times, eles, né, são parelhos, né? Então, poxa, você tem que saber o que você tá fazendo. E na hora da macaca, depois do jogo do Comercial, eu falei, esses caras aí, eles têm que ser punidos no bolso. Se tivesse punido no bolso lá, eu duvido que ele teria feito isso agora. Mas passaram a mão na cabeça, olha o que deu aí. 7 da noite, mais 26 minutos, eu vou para um rápido intervalo, mas antes eu quero falar para você que está curtindo a nossa jornada esportiva aqui. Para o ouvinte. Tá. Desculpa. Desculpa, eu tava falando para você. Eu tava tão compenetrado em você que eu achei que era para mim. Mas serve para você também. Serve para mim, então vai. Você já pensou em morar ou investir em um imóvel fantástico que fica em um dos melhores endereços de Campinas? Conheça o lançamento da Patriani, o Mistral Norte-Sul. Mais um projeto que conta com a qualidade e modernidade que só a Patriani entrega. E tudo isso a 1 quadra do Cambuí. São 127 metros quadrados com um depósito hobby box. 2 varandas, sendo uma social e outra gourmet, possibilitando a ventilação cruzada do apartamento. 2 vagas na garagem, sendo uma elétrica com medição individual. Fazenda de energia solar, 3 suítes mais o lavabo e a varanda gourmet com churrasqueira a carvão e muito mais. Antecipe-se ao lançamento. Saiba mais, fale com a gente, www.construtorapatriani.com.br. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 7h, mais 31 minutos, intervalo de jogo no Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão lá em Novo Horizonte. Até aqui empate por 1-1, Ponte Preta e Novo Horizontino. Novo Horizontino saiu na frente, 43, mas 4 minutinhos depois, o Gé da Ponte Preta acabou decretando o empate, né? E o jogador Pablo Diego foi expulso aos 38 minutos, dando uma voadora no peito do jogador do Novo Horizontino. E saiu e o Hélio dos Anjos ficou muito, mas muito bravo com ele. Nós vamos rodar umas imagens aí lá do Jorge Ismael de Biasi, né? Que o Pedro Lino está por lá, o nosso repórter, ele mandou umas imagens aí. Enquanto isso, eu vou conversando com o Frank Francisco aqui. Pode baixar um pouquinho o volume aí, Felipe? Ô, Frank, você disse um placar justo nesse primeiro tempo, 1-1, Frank? Achei, Ney. A Ponte teve superioridade até os 40 minutos, pra mim, Ney. A Ponte esteve à frente do Novo Horizontino. Me parecia um pouquinho afoita na hora da conclusão, mas é jogo de final, né, Ney? Dá pra se entender. Aí vem a bobagem do seu Pablo Diego, totalmente irresponsável. Poxa, tá com 38 anos de idade, não é mais um garoto, não é pra dar uma dessa, né? Coisas que a gente não consegue entender no futebol. E tô com o Carlos, se ele tivesse sido punido no bolso no jogo porque ele foi expulso primeiro, eu duvido que ele teria feito de novo, Ney. E a partir desse momento o Novo Horizontino faz seu gol. Ainda comentei com o Carlos, Ney, que eu ia aguardar a reação do time da Ponte. E a Ponte foi com muita garra, muita luta, achou o gol, num belo assistência do César Martins. Eu acho que ele pensou que estava na Ponte ainda, Ney. Deu um passe pro Gé. Ô Frank Francisco, e agora, hein? A Ponte Preta tá sem o Pablo Diego lá na frente, mas empatou o jogo. Fosse você o Hélio dos Anjos, né? Além da bronca que ele deve estar dando lá no Pablo Diego, o que mais que você falaria para os atletas? Primeiro, você mexeria no time ou volta com o mesmo que terminou o primeiro tempo, Frank? Ney, imediatamente, assim, para voltar para a segunda etapa, como é um jogo de final, eu iria ver como é que tá o abacaxi da rapaziada primeiro, Ney. Mas a Ponte agora tem que se preocupar em fazer um jogo fechado, Ney, atrás. Não recuar, mas se fechar com segurança e sair na boa. Vai ter que usar o Gé e liberar o Elvis, porque o Elvis não vai poder ficar correndo. E o restante vai ter que se doar, agora tem um detalhe, né? O Frank, eu falava aqui em off com o André Luiz, o Elvis está amarelado. Numa bobeira, numa reclamação, já que esse juiz ele dá cartão, ele pode tirar o Elvis da partida de sábado, né? Sim. Não seria interessante? Eu sei que é complicado tirar o Elvis do time. Agora, ele com cartão amarelo, com um juiz desse que gosta de distribuir cartão, não é meio perigoso, Frank? Ney, eu acho que dá para um bom papo com o Elvis, pedir para ele dar uma acalmada, o elenco todo precisa acalmar. O problema é que se tira o Elvis, Ney, de uma partida dessa que nós estamos com um a menos, você perde bola parada, você perde aquela bola enfiada, porque o Elvis ele tem cada lançamento, cada jogada aí que... Cada bola por cima, um dilema, cavadinha, né? Eu tô dizendo apenas aí dele ter o cartão amarelo, né? Dá pra Isso segurar. preocupa, ele tem que entrar com a cabeça bem tranquila, realmente, porque com o árbitro não dá pra você falar, né? Então tem que falar com ele mesmo. Eu acredito, né, que
o Hélio deva mexer depois dos 20 minutos, até os 20, dependendo de como a Ponte reagir. Ele vai levar o time aí do jeito que tá. Aí O melhor da mexer. Ponte nesse primeiro tempo pra você, Frank? Ney, eu vou ficar com o autor do gol. Brigou desde o primeiro minuto até a hora que saiu o gol. Já apanhou pra caramba nesse primeiro tempo. Uma arbitragem hoje, pra mim, confusa do Luiz Flávio. Esquisita. Não gostei. Até aqui não gostei da arbitragem dele, não. Pra mim se equivocou bastante. E o Varney, ele me parece uma fralda de nenê. Porque você só vai saber a hora que você abre. Gente, absurdo. Chama pra algumas jogadas e outra, Ney. Nem tchum. Pelos lados do Novo Horizontino, alguém que tenha preocupado mais a Ponte Preta, ô Frank? Ney, a jogada que mais me preocupou deles foi feita com o Ailon tentando usar as costas do Júnior Tavares. Mas um jogador interessante que eu particularmente achei o jogo dele interessantíssimo é esse Rômulo, hein? Perigoso jogador, Frank? Jogador inteligente. O que fez o gol, Ney? Deu uma batida bonita na bola, hein? Não foi pancada. O Rômulo que fez a 43... Foi uma bola colocada. Do primeiro tempo, exatamente. Eu não sei, o Corsato falou da falha do Kaique, mas eu reputo mais a falha de marcação ali para o jogador bater, entendeu? Porque o Kaique, vendo pelo fundo, né, naquela câmera do fundo, ele estava saindo porque ele achou que o cara ia penetrar. Então ele já estava se preparando e ele estava mais para sua esquerda. O cara bateu, a bola pegou na trave ainda entrou. Então o Corsato falou falha, eu fico com a falha mais da marcação, né, Frank? Podemos dividir 50-50. Um pouquinho, né? Mais para marcação do que pro Kaique, né? Olha aí, mas a Ponte precisa tomar muito cuidado com essa entrada da área, tirar esse espaço. Não deixar do pessoal sobrar. Bater, sim. Legal, intervalo fica por aqui, eu volto no fim de jogo, tudo pronto lá no Jorjão e ele também já está pronto aqui. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar no segundo tempo, 1 para Ponte, 1 para o Novo Horizontino, no Jorge Ismael de Biasi, o Jorgeão. Informações aqui do repórter Pedro Lino, nosso repórter que está em Novo Horizonte, trouxe inclusive essas imagens que a gente colocou aqui, são do repórter Pedro Lino. 400 ingressos para torcedores da Ponte Preta foram vendidos, segundo o nosso Pedro Lino, informação de primeira aqui nos canais Futebol Interior. Posse de bola no primeiro tempo, no segundo tempo vai ser da Ponte, apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. Tô ligado, torcedor, e você sabe quando a bola rola, eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vai, Macaca, vai, Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. A verdade é uma só, né? Depois da expulsão do Pablo Diego, esse gol caiu do céu para Ponte Preta, o gol do Gé. E foi realmente o 10º gol do Gé na competição. O Gé é o artilheiro segundo, é o vice-artilheiro isolado da competição, com 10 gols agora, né? O artilheiro é o Bruno Moraes, que jogou pelo Juventus. O Bruno Moraes é o artilheiro da competição, fez 12 gols. Informação. Dá pro Gé chegar ainda, hein? Dá pro Gé chegar. Primeiro minuto de jogo, falta pro time da Ponte ou lateral aqui pela esquerda. Informação no ar. Vai, André. As equipes são as mesmas para a segunda etapa. O Pablo Diego foi expulso no primeiro tempo pela Ponte. O Renato Palme foi embora com contusão para a entrada do César Martins na equipe do Novo Horizontino. Ninguém mexeu no intervalo, Corsato. E pra você ver a importância do Pablo Diego, ele tem 5 gols, ele é o vice-artilheiro da Ponte, junto com o Matheus. O árbitro deu falta, 1 minuto, 30 segundos, segundo tempo, Elvis pra bola, levantou, fechado na boca do gol, passa por todo mundo. O juiz tá dando escanteio, o bandeirinha tá dando tiro de meta. Vamos ver pra quem fica, mas pegou no Marlon, hein? Pegou no Ailon. Eu vi a carequinha do Marlon ali. É porque do tá Marlon. parecido. O Ailon pintou o cabelo, né? E o Marlon é careca. Então de longe fica meio estranho ali. Mas eu achei que foi o Marlon. Escanteio pra Ponte. É o segundo escanteio no jogo apenas. É o segundo no jogo. O primeiro desta segunda etapa. Lado direito, camisa 10, Elvis da bola. Elvis, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaca, tá 1 para Ponte, 1 para o Novo Horizontino. Elvis vem para fazer a cobrança, o Elvis pede para o torcedor da Ponte levantar, subir o som. Ó a bandeira ali do Batata, ser Ponte. Vem para a bola, Elvis, levantou, tocou na boca do gol. O jogo aéreo da Ponte é perigoso, e a Ponte com um jogador a menos. Eu espero que o Hélio não deixe o time kamikaze, como agora, contra-golpe, armado. Vem os caras, bola com o Ronaldo, vai
vai todo mundo também, meu Deus do céu. Fez o passe na grande área, a bola voltou pro Rômulo, perna direita, abriu, tocou pro Wailon, vai queimar dali, bateu pro gol, Júnior Tavares. Mete o pé na bola, tira, joga a bola na linha de fundo, escanteio pro Novo Horizontino, primeiro pros caras, terceiro no jogo, André. E no primeiro contra-ataque rápido no segundo tempo do Novo Horizontino. A bola sobrou para o jogador camisa número 11, Ailon, que chutou, pegou no pé esquerdo do Júnior Tavares e foi embora. É escanteio, lado direito, favorece o Tigre da cidade de Novo Horizonte. Meia dúzia, Heverson na bola. Vem o Heverson para fazer a cobrança do escanteio. Na ponta direita, levantamento na boca do gol. Sobe ali o jogador da equipe da Ponte. Era o Felipe Amaral. E aí o Kaique França levanta voo, pousa com ele em seus braços. O goleirão da Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. E vem o time do Novo Horizontino, bola aqui pro campo de ataque na ponta direita, o Júnior Tavares ficou procurando a bola. Aí a bola voltou pro Wailon na ponta direita, toca a bola pro time do Novo Horizontino, bola aqui no meio, chegou o Arthur, tirou, a bola voltou pela ponta direita de novo, vem o time do Novo Horizontino. Tem um monte de cara loira, eu não sei quem é não, vou ser bem sincero, viu? Era o Wailon ali que tava agora. O Wailon é o 11 e o William Lepo é o 22. É tudo loiro. Tudo loiro. Parece tudo sueco. E eles, sueco? E eles resolveram jogar tudo aqui na ponta direita, para me arrebentar com o cabeçote. E agora o árbitro tá dando o que ali? Escanteio. Escanteio. É escanteio porque o Marlon empurrou o jogador da Ponte e o Felipe Amaral tocou na bola. E aí ele não deu a falta do Marlon, né? E deu escanteio pros caras. Heverson, vem ele pra bola, quarto escanteio no jogo, pra levantar, na boca do gol, Arthur. Mete a cabeça na bola, tira dali, Matheus Jesus, que estava na jogada. Meteu a cabeça na bola, tira, joga a bola para a linha de fundo, é escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Escanteio para o time do Novo Horizontino fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Agora trocou o batedor, é o Rômulo, que vem para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Ponte com 10, Pablo Diego foi expulso a 35 do primeiro tempo, arrebentando com todo o jogo da Ponte, que vinha fazendo um bom jogo. Bola pro Rômulo, ele vai pro cruzamento, agora levantou, fechado na boca do gol, toca de cabeça, na trave! Explodiu na trave! O escanteio cobrado, o zaga da Ponte ficou olhando, ela foi na trave, quase o segundo gol do Novo Horizontino, André. E no bom escanteio cobrado pelo Rômulo, a zaga da Ponte ficou olhando, a bola acabou pingando e no chute. Quem chegou ali no meio da zaga foi o jogador camisa número 10, o Marlon. Ele chutou, já batido, Kaique França, a bola explodiu no travessão e voltou. Por muito pouco o Novo Horizontino não faz o segundo no Jorjão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem César Martins, deu assistência pro gol da Ponte. Agora ele faz uma assistência aqui na ponta direita, bola para o William Lepo. Vem o Lepo, fez o passe pro Wailon. Cadê a marcação da Ponte? Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Essa bola saiu. Bola saiu, vai embora, liga de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Pode estar dando uns espaços aqui pelo lado esquerdo do campo, hein, Frank? Eu ia comentar isso agora, Carlos. O Felipe Amaral tá meio perdidinho. Já é a segunda jogada que ele demora para fazer a leitura, que a bola vai lá em cima dele. Então, é nervoso, Carlos. É final. Que defesaça do Kaique agora, hein? Ele que tocou, Carlão. E o César Martins estava lá, né? E quem tocou na bola foi o Giovanni, camisa número 5, e não o 10, Marlon. O Kaique chegou a tocar na bola, a bola explodiu no travesseiro e voltou. E aí o César Martins que completou a bola pro gol, a bola pegou no dedo ali do Kaique e pegou na trave, mas na trave não é aquela trave na parte de cima, não. Pegou na trave na parte de baixo e quando saiu pulou pra fora. Seria o segundo gol do time do Novo Horizontino. E tudo começa, né, numa jogada de contragolpe. Eu acho que a Ponte joga muito kamikaze. O Hélio precisava dar uma segurada, tem que entender o jogo. Tem que entender que é um jogo de 180 minutos. Tem o jogo da volta, tá empatando 1-1. Vamos combinar que depois da expulsão achou o gol, né? Então dá uma segurada, Hélio, por favor. Bola ali no meio, vem o César Martins, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola na ponta esquerda, bola pro Heverson. O Heverson vai para fazer o cruzamento, vem o Luiz Felipe. Chega, tira, ele volta essa bola pro meio, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol pro Wailon, deixou a bola passar. A bola volta aqui pelo meio, William Lepo.
e a bola acabou saindo, linha de fundo, giro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Bom, são 10 jogos na história. Esse Grêmio Novo Horizontino, eu tô contando esse Grêmio Novo Horizontino aí, 2017, tá? 2 vitórias só da Ponte, 4 empates e 4 derrotas do time da Macaca. A última vitória da Ponte foi em 2022, né? Depois não ganhamos mais. Que coisa, hein? Rapaz, é isso, 2022? Deixa eu dar só uma olhada aqui, produção, pra ver se é isso mesmo, né? Depois não ganhamos mais do time do Novo Horizontino. Rapaz, vou falar aqui, pedraça no sapato, esse Novo Horizontino, hein? O último jogo 3-0 pros caras, no dia 1º de fevereiro, já pela Série A2. Aliás, o primeiro confronto entre as equipes na Série A2. Depois, o penúltimo jogo no dia 25 de agosto de 2022. Ponte 1, Novo Horizontino também 1. Vocês vão olhando aí, porque eu tô lendo aqui, tá? No jogo anterior, Ponte Preta 0, Novo Horizontino 1. Aí é Série B, Campeonato Brasileiro. E em 2022, no Campeonato Paulista, a Ponte em casa venceu por 2-0 o Campeonato Paulista, que a Ponte foi rebaixada. Depois, na Série B, a Ponte empatou um e perdeu o outro. E na Série A2, o primeiro jogo da história entre as equipes, a Ponte perdeu, agora está empatando o jogo. Bola aqui pela ponta direita, vem o time do Novo Horizontino, é o Ailon, ninguém marca não, ele vai queimar dali, bateu pro gol, pegou no Fábio Sanches. E depois parece que pegou no jogador da equipe do Novo Horizontino, ou não, no jogador da Ponte, né? Saiu linha de fundo, é mais um escanteio, André. Chute forte do Ailon pelo setor direito de ataque, a bola explodiu no pé direito do jogador Fábio Sanches, zagueiro da Macaca foi embora, é lado esquerdo, meia dúzia, Heverson na bola. Vem o Heverson para fazer a cobrança do escanteio, o César Martins está na grande área, o outro zagueiro, o Adriano também, eles são grandes, ninguém marca o César, né? Ninguém vai marcar o César não, agora o Luiz Felipe chegou por lá, vem levantamento, toque na boca do gol, sobe a zaga da Ponte para tirar a bola, volta, meu Deus, Léo Tocantins furou na primeira, vai na segunda, perna direita, uma bomba, linha de fundo, ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você, tempo e placar do futebol. Chegamos a 10 minutos, 10 passados desse segundo tempo. Ih, parece que o cara deu escanteio, hein? 35 para terminar o segundo tempo de jogo. Deu escanteio. No giro do giro, o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Ponte. 1-1, segura aí, Ney. Daqui a pouco você segue no giro, porque tem escanteio para os caras, escanteio para o Novo Horizontino. Rômulo. Vem para a bola o Rômulo para fazer a cobrança. É o quinto escanteio no segundo tempo. Levantou, segundo pau, Elvis. Vem para tirar dali, confirmando em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Ponte, tudo igual 1-1, Claudinei Corsi. Libertadores da América, daqui a pouquinho, às 21h30, tem Bolívar da Bolívia contra o Palmeiras. Palmeiras que tem decisão no próximo domingo contra o Água Santa para a Série A1 do Campeonato Paulista. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. 11 minutos passados do segundo tempo, tá 1-1, Ponte, Novo Horizontino em Ponte. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vem comigo, estamos no Rumble também, hein? Procura lá, Futebol Interior. É isso aí, obrigado pela audiência. No primeiro dia de transmissão no Rumble, a estreia foi o jogo do acesso da Ponte. Fomos bem. Vem o time da Ponte, Leonaldi. Perna esquerda, vai queimando ali, bateu pro gol. Giorgimi. Cantinho esquerdo, foi pra ela, fez a defesa. O Leonaldi sempre gigante de fora da área. O pai do Leonaldi quer que ele chuta todas de fora da área. Essa ele bateu bem, linha de fundo, escanteio pra Ponte, André. E no contra-ataque rápido pelo setor direito. Leonaldi viu que não tinha marcação, elevou a perna direita e chutou forte. No canto baixo esquerdo da meta, o goleiro Jorge me mandou para escanteio. É mais um lado direito, favorece a Macaca. Elvis, camisa 10 na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. 12 minutos passados do segundo tempo, 33 para terminar o jogo. O Luiz Flávio de Oliveira tá lá conversando. Ele tem um ponto, ele é igual a gente aqui. Elvis para a bola, levantou fechado na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Novo Horizontino para tirar. Aí o Júnior Tavares vai correr atrás aqui do Léo Tocantins. Ele já fez o passe no meio, bola para esse Rômulo, hein? Rapaz, esse Rômulo tá dando um trabalho para a zaga da Ponte. Aí vem ali o Júnior Tavares ou o Luiz Felipe.
o Luiz Felipe. Ele mete o pé nessa bola, tira. A bola pegou ali no Rômulo, saiu para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazendo a cobrança. Ponte, se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, estaria agora atacando para o gol do portão de entrada do Majestoso. Defendendo o gol da linha do trem, o time da Ponte Preta. Macaca jogando tudo de branco com a faixa preta no peito. Seu uniforme, ele é simplesmente maravilhoso. O time do Novo Horizontino com seu tradicional uniforme, né? Camisa com faixas na vertical, amarelo e preto. Amarelo e preto, calção predominante preto e os meiões pretos também. Agora o árbitro tá pegando uma falta ali em cima do Fábio Sanches. Corsato. O jogo tá parado, 13 do segundo tempo. Fala, Ney. A nossa enquete então já foi fechada. Ponte Preta 65%, Novo Horizontino 26% e empate 8%. 142 votos. Eu nunca entendo essas contas do YouTube. 65 mais 26, 91, certo? Mais 8, 99. É para não dar o 100%, né? Deve ser isso. 1% fica de lambuja, Carlos Mas Corsato. não é cento. É cento. Então teria que ser 65, Depois 99 o Felipe Marques te explica. Vem Elvis, trabalha a bola na ponta. Trabalhou pro Gé, vai queimar dali, bateu pro gol. Foi travado na hora do agora. 65% então para Ponte Preta, 9% para o empate, o restante para o Novo Horizontino, fica melhor assim. Eu não gosto quando vai errar matemática, rapaz. Português eu confesso para você que eu não era muito bom não, mas matemática eu mandava um pouco bem. Bola aqui pela direita, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino, troca na bola ali o César, mas a bola pegou no Leonardo. O Leonardo tocou, a bola saiu para a linha de fundo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. E a Ponte aperta a saída de bola aqui do time do Novo Horizontino. A Ponte aperta, mas aí faz isso aí, ó. Dá espaço pros caras que vem pela ponta direita, vem o time do Novo Horizontino, bola pro Lepo, tocou bola pro Rômulo, cruzamento, levantamento na boca do gol. Fábio Sanches foi tirar, tirou errado, a bola voltou. Vem ali o Ailon, ganha essa bola, aí a bola voltou pro time da Ponte, bola pro Júnior Tavares. Tavares tá fazendo um jogo ok por enquanto, viu? Aí o Tavares mete o bico na bola, tira, toca a bola pro Gé. O Gé trabalhou a bola ali pro Elvis. O Elvis foi colocar o pé na bola, resolveu tirar porque já tem cartão. Aí a bola vem em profundidade, bola pro Ronaldo. Não tem impedimento não. Voltou pro Marlon, vem cruzamento. Tem impedimento sim. Tem impedimento sim. Tem impedimento sim, narrador. Tem sim, Carlão. Tem impedimento sim, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Ô, André Luiz. Pois não. O ouvinte tá perguntando se o Cássio Gabriel tá no gol. É o Osmar Dantas, tá no gol. Tá no banco de reservas. O Osmar Dantas está perguntando. Cássio Gabriel, sim, está no banco de reservas. Ele quer o Cássio Gabriel no jogo. Ele quer o Cássio Gabriel no jogo. O Osmar, vem o time da Ponte, bola com o Elvis, fez o passe no meio, pro Gé na grande área, chega a zaga pra tirar. Rapaz, o Elvis, ele encontra um passe, é que nós estamos com um jogador a menos, né? Talvez ele precisava correr um pouquinho e não vai dar pra ele correr. E vem o time do Novo Horizontino, olha o Marlon, o Kaique saiu do gol totalmente atrapalhado. Ô Kaique, deixa pro zagueiro, velho. Aí o Fábio Sanches domina, o Arthur também, a bola voltou aqui pro William Lepo, puxou o Júnior Tavares, o jogo tá parado. A Marilene Amâncio, hoje a giripoca vai piar. Tinha uma música do Daniel que falava isso. A giripoca vai piar. E daqui a pouco 3 alterações na equipe de Novo Horizonte. Então a giripoca vai piar pra você, viu, repórter? Fique esperta aí, 2, 14 e 17. Vamos entrar no time do Novo Horizontino. Marilene Amâncio, tá dizendo aqui. Acaba não. Tonis Som Show, grande Tonis. Tá com a gente lá no Planeta dos Macacos. Matemática é terrível mesmo, né, Corsato? É como ser pontepretano. Mudou. Ninguém explica. Tá dizendo ele aqui. Mais uma aqui antes da mudança. O ideal agora era poupar o Elvis, tirar ele do jogo e pôr o Eliel aberto. Recua o Matheus Jesus, tá dizendo aqui o Edilson Roberto. E aí, André, vai lá as mudanças. Já te confirmo, já foi embora o camisa número 2, aliás, o 22, o William Lepo para a entrada do 2, o Raul Prata. Foi embora o camisa número 7, Léo Tocantins para a entrada do 14, que é o Bruno Costa. E foi embora o 10, Marlon, para a entrada do 17, Brian Rabelo.
3 alterações processadas pelo técnico Eduardo Batista na equipe do Novo Horizontino. Brian Rabelo. Portanto, então saíram o 22, o Lepo, o 10, o Marlon e o 7, o Léo Tocantins. Entraram Correto. Bruno Costa, 14, Brian Rabelo, 17 e o Raul Prata com a camisa de número 2. E a Ponte tem escanteio, hein? A Ponte não mexeu. O Novo Horizontino já mexe pela 4ª vez, porque já havia mexido no primeiro tempo. É escanteio pra Ponte. Vem o Elvis. Deixa eu marcar esse escanteio aqui, porque é o 4º escanteio pra Ponte Preta. 4 pra Ponte, terceiro no segundo tempo, o Elvis levantou, tocou na boca do gol, era pro Gé, o toque de cabeça sobrou pro Gé, perna esquerda, vai queimada, ele bateu pro gol, foi travado, a bola voltou, sobra a bola ali pro Elvis, vem o Elvis, vai dar 3 dedos na bola, fez o passe, virou, trabalhou na ponta esquerda, a bola pro Arthur, o Arthur domina essa bola, vai pro chão, é falta. Mas é claro que foi falta, seu juiz. É claro que foi falta, seu juiz. O jogo tá parado aqui pela esquerda, André. Pegaram o Arthur ali pelo lado esquerdo. E quem chegou por ali, ó, chegou empurrando o Arthur, me parece que foi o camisa número 2, ele que acabou de entrar agora, o Raul Prato. Acabou pegando o jogador da Ponte, é lado esquerdo, falta favorável a Macaca, lance de perigo, a meta do goleiro George de Novo Horizonte. É, falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. O Fábio Sanches está na grande área. Vai Elvis, mete na cabeça aí de alguém, maestro da Ponte. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino para tirar. E vai ter que correr atrás agora dos caras, hein? Olha, é isso que eu não concordo, velho. Olha o contragolpe. Bola ali na ponta pro Ronaldo. Vem ele, já ganhou do primeiro, ganhou do segundo, chegou na marcação ali para cima dele o jogador da Ponte. Ganha essa bola. Ganha pra Macaca, a bola voltou, vem o Elvis, briga ali, é o Luiz Felipe que tá na jogada e agora ficou tudo desajeitado, hein? Bora na ponta esquerda pro Baia, bateu pro gol, Kaique Francis Palma, chega Fábio Sanches, completa, joga a bola, linha de fundo, escanteio pros caras, André. E no bom chute do Brian Rabelo, o primeiro dele no jogo, chutou forte, bem postado, Kaique Francis palmou. E a zaga da Ponte acabou tirando para escanteio. Escanteio lado esquerdo, meia dúzia, Heverson na bola. Vem Heverson para fazer a cobrança do escanteio. Rapaz, é o 6º só no segundo tempo. Levantou, tocou na boca do gol. Kaique França sobe para tirar. Aí o Elvis veio, deu um toque na bola, mas não conseguiu pegar. O Brian ganhou. A bola voltou pro Rômulo. Faz o passe aqui na ponta direita. Muito forte, ela sai de linha de fundo. Tiro de volta para Ponte. Você ouviu o toque de 20 minutos passados desse segundo tempo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você, tempo e placar do futebol. O Felipe Marques marcou, e se ele marcou, tá marcado. 20 passado o segundo tempo, 25 para terminar o segundo tempo. Aproveite aí o seu tempo, porque ele passa. Gente, o tempo é implacável. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol pra você. Série A2, Campeonato Paulista, é o primeiro jogo da final em Novo Horizonte. Te contei não, Ponte 1, Novo Horizontino também 1. Claudinei Corsi. Legal, lembrando que no sábado tem a segunda decisiva da Série A2 do Campeonato Paulista a partir das 2 da tarde, majestoso. A bola rola às 3 da tarde. Tem Ponte Preta e Novo Horizontino, com a narração de Carlos Cossato, os comentários de Frank Francisco, reportagem de André Luiz e a ancoragem de Marcelo Corsato. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. E o Raul Prata que entrou no segundo tempo, não é o Raul Prata não, é o 14, né, André? É o 14. Bruno Costa. O 14, ele é o Bruno Costa. É, tá com um bigodinho ali. Parece que sentiu, hein, o Bruno Costa. Parece que sentiu, ele já levantou o braço para o banco. Ele chutou ali o pé do Júnior Tavares. E aí, quando ele chuta o pé do Júnior Tavares, ele sente alguma coisa. Tá com um bigodinho ali, meio aquele ator de novela mexicana, sabe? É. Los Hermanos. Você gosta do bigode ou não? Não. Não gosta? Você gosta do bigode, Frank? Também não, viu, Carlão? O Claudinei eu não vou perguntar agora. Aliás, o Claudinei tá com uma fome, velho. Acho que ele não vai comer pizza. Acho que deixa sua pizza pra nós, hein? Acho que ele não vai comer pizza hoje. Não, acho que ele não vai comer pizza, não. E o Júnior Tavares também sentiu, hein? Esqueça isso, André. Também sentiu. Ney, pode comer à vontade aí, viu, Ney? Fica tranquilo que eu não vou chamar você não, tá? Pode ficar à vontade. Ah, chegou aqui, ó. A produção tá pedindo pra lembrar. Diz que o Arthur Eugênio falou, Claudinei, que é pra falar 10 vezes, porque eu não falei no primeiro tempo, tá? Toda segunda às 9 da noite, na Rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte e Futebol Interior. Em sinal aberto na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Calvado e também
pelo YouTube, Conecta Esporte Futebol Interior, Ponte vem, bola Olha aqui o pela Gé. ponta esquerda, olha o Gé, César Martins na marcação pra cima dele, o Gé vai pra linha de fundo, vai na grande área, e tirou pra dançar, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Jorge. Quase. Uma, duas vezes, pega o goleiro do Novo Horizontino, André. E o detalhe é que o Gé dançou e sambou em cima do zagueiro do Novo Horizontino, achou uma brecha, chutou forte de perna esquerda, bem postado em 2 tempos, fez a defesa Jorge já repôs. Continua 1-1 no Jorjão em Novo Horizonte. Vem o Bruno Costa, o do bigode, toca a bola ali no meio para Raul Prata. O Prata fez o passe lá na ponta esquerda. Vem o time do Novo Horizontino trabalhando bola ali na ponta para Brian. Brian já virou, trabalhou no meio, na grande área, o toque de calcanhar, vai sair o gol dos caras, Everson bateu pro gol. Kaique! Seguro. Pega o goleiro da Ponte, André. E no contra-ataque rápido do Novo Horizontino, a triangulação, a bola acabou sobrando ali para o camisa número meia dúzia, o Heverson chutou forte, Kaique fez a defesa e daqui a pouco 2 alterações da Macaca. As 2 primeiras, olha o Kaique, faz o passe longo, era pro Gé, sai do gol, goleirão Jorge pra ficar com ela. O Osmar Garcia, eu acho que os cardiologistas têm algum convênio com a Ponte. Precisamos fazer uma CPI, ele manda um monte de kkk. Vivi Vicente tá ligada com a gente. Teve um ouvinte aqui que disse que a minha pressão subiu. Essa Ponte ainda me mata. É um Aparecido Alves. Ah, velho, se nós não fomos até agora, não iremos jamais, porque o que judia a Ponte. Eu vou falar pra você, viu? Bola pro Gé, tá lá na ponta esquerda, Raul Prata vem na marcação pra cima dele, o Gé deixa o corpo. Calma, Gé. Calma, muita calma nessas horas. Aí vem o Raul Prata com o Gé, se pegaram ali. A bola voltou pelo meio, trabalha a bola do time do Novo Horizontino. Bola com o Bruno Costa. O Bruno Costa faz o passe um pouco mais atrás. Ele já volta a bola pelo meio, chegou ali. Olha ali o Júnior Tavares ganhando essa bola pra Ponte. O Arthur ficou lá no campo de defesa. Aí voltou aqui o Raul Prata. Toca a bola, era o Bruno que tava por ali. A bola volta pra Felipe Amaral. O Amaral tentou fazer o passe ali pelo meio, procurava o Matheus Jesus. A zaga da equipe do Novo Horizontino tirou. Aí vem o Arthur, tira de cabeça. Que zagueiraço que é o Arthur. Ele vai bem de lateral, mas como tá mandando bem de zagueiro o Arthur. E São 3 alterações. A Ponte vai mexer 3 vezes. Vamos 16, 23 e 9. Né? Jean Carlos, Eliel, né? Tá indo embora o Júnior Tavares. Aliás, vamos pela ordem. Vamos. 23 no 10. 23 no 10. Ramon Carvalho entra no lugar do Elvis. O Jean Carlos entra no lugar do Júnior Tavares, que é o 22. O 16 no 22. E agora o 19 no 9, o 9 Eliel para a saída do 19 Gé. Confirmando a você, foi embora 19, aliás... Tá saindo o Gé para a entrada do Eliel. Foi embora o 19 Gé para a entrada do 9 Eliel. Foi embora o 10 Elvis para a entrada do número 23, que é o Ramon Carvalho. E foi embora também o Júnior Tavares 22 para a entrada do 16 Jean Carlos. Informação para Ovo Satoshi. Você vai falar já, viu, Franque? Bola aqui pro time do Novo Horizontino, trabalha a bola, o time do Novo Horizontino, bola ali com o Ronaldo, tocou pro Ailon na ponta direita, já virou, Bruno Costa aqui pela direita na marcação, pra cima dele, chega a zaga da Ponte pra tirar. Chega a zaga da Ponte para tirar, era o Eliel que estava na marcação aqui. O Eliel vai jogar um pouco mais atrás aqui agora, hein? Bola pelo meio, trabalha a bola, o time do Novo Horizontino, lateral cobrado, tem pressa, bola para o César Martins, na cavadinha, levantou, tocou para o Heverson, muito forte, ela saiu. O Frank, 26 do segundo tempo, o Hélio dos Anjos teve que oxigenar o time, não tem jeito, o Elvis teve que sair, né? Ah, sim, ia ser difícil, né? Tinha comentado com o Ney, 26 minutos. Era o tempo que o Elvis ia conseguir ficar em campo. Ô, Carlos, a única alteração que eu não concordei aí com o Hélio foi a saída do Gé. É o único atacante que estava levando perigo contra a zaga do Novo Horizontino. Toda a bola ele estava ganhando a defesa. Tomara que dê certo, porque o Hélio é um baita cara pé quente. Sobre uma bola pro Eliel aí, barbante, né? Será que ele não tá pensando na velocidade do Eliel, um contragolpe? Quem sabe, né? Bola aqui pela direita, vem Bruno Costa, vem o time do Novo Horizontino, 27 passados do segundo tempo, bola aqui pro Rômulo, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga da Ponte, deixou passar o Luiz Felipe, a bola voltou lá na ponta esquerda pro Brian, vem o Brian, ganhou a bola, o time da Macaca, vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, olha o Luiz Felipe, toca a bola aqui pro Eliel, César Martins, vai tocar, tocou muito fraco pro Jorge, me sai do gol com os pés. Toca a bola pro Adriano, é isso, né? O Eliel vai ter que ficar ali agora, brigar com 3 jogadores, mas tem fôlego, né?
Tem fôlego, tem que fazer esses caras trabalharem. Bola aqui pela direita. Ih, olha o Bruno. Passou como quis pelo Jean Carlos. Vai pra linha de fundo. Vai pra fazer o cruzamento. Fez o toque pra trás. Voltou pro Wailon. Queimou dali, bateu pro gol. Pegou na zaga, saiu. Ô, Jean Carlos, que isso? Que isso? Entrou totalmente desligado no jogo. Deus do céu, levou ali uma bola entre as pernas do Bruno. Quase o gol dos caras. Escanteio pro Novo Horizontino, André. E no cruzamento do Bruno Costa, ele achou o Wailon, que chutou forte. A bola tinha endereço certo, resvalou na zaga e foi embora. Escanteio, lado direito, camisa número 8, Rômulo na bola. Estão dizendo aqui que o Hélio errou. Estão com o comentarista. Bola aqui pro campo de ataque, levantamento da boca do gol, toque de cabeça. Vai ficar na ponta direita, pega o time do Novo Horizontino. Bola pro Heverson, ele trabalha a bola pro Wailon. Vem cruzamento, levantamento da boca do gol, toque de cabeça. Fábio Sanches sobe, a bola voltou. Arthur, Matheus Jesus dentro da grande área. Ganha do primeiro, ganha do segundo. O árbitro manda seguir, bateu pro gol. Pra fora, ela passa, vai embora. Deixa eu ver se ele vai marcar escanteio ou falta. Ele não marcou a falta não, viu? Tiro de meta. Tiro de volta. Não tem escanteio porque não pegou ninguém. Tiro de volta. Ô Frank, pessoal aqui na live, ó. O Roberto Santos chamou o Novo Horizontino pra cima. O Osmar Dantas Garcia errou. A Vivi Vicente, por que tirou o Gé? O Osmar Dantas não colocou o Cássio. O Edilson Roberto diz aqui, ele foi bem. Né? Alguns dizendo que ele errou, outros dizendo que ele foi bem. E aí, Frank? Continuo com a opinião que eu dei aqui, Carlos, e uma galera também concordou. O Gé era o único que podia levar perigo. Aquele grandão, Carlos, toda a bola ele estava ganhando da defesa, era o único desafio que a gente tinha. Vamos ver agora, né? O Hudson Batagim está perguntando se a Ponte não está jogando muito adiantada. Ele fala, Frank, a Ponte não está muito adiantada não, hein? Ah, mas com o Hélio dos Anjos, gente, dificilmente ele vai trancar a Ponte para jogar na defesa. E vem Ponte, bola com o Leonardo, tem 1, 2, 3. Cara, como que pode um jogador fazer tanta diferença assim? Agora é 4 da Ponte contra 2 do Novo Horizontino. Bola na ponta esquerda pro Ronaldo, trouxe pra perna direita, vai queimando ali, bateu pro gol, pegou no Fábio Sanches. Um monstro também o Fábio Sanches, hein? O Ronaldo tirou pra dançar, bateu pro gol, ela pegou no Fábio Sanches, saiu de fundo, escanteio pro Novo Horizontino. Não perde a conta aí não, viu, André? É o 8º e todos no segundo tempo. E tinha endereço certo. O Ronaldo deu um corte no Fábio Sanches e ainda caído ele conseguiu tocar de perna direita na bola. A bola foi pela linha de fundo, escanteio lado direito de ataque do Novo Horizontino, camisa 8, Rômulo na bola. Vem Rômulo para fazer a cobrança, levantou, tocou no primeiro pau, sobe a zaga da Ponte para tirar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. A verdade é que o Novo Horizontino tá apertando a Ponte. O Novo Horizontino aperta a Ponte. Vai ter que ser meio que no contragolpe. Por exemplo, assim, ó. Olha o Eliel. Vai brigar com o Jorge, me dá um bico na bola. A bola fica no meio. Aí vem com o Ramon Carvalho, ganha essa bola pra Ponte. O Raul Prata ficou na saudade. O Ramon Carvalho vem, chuteiras vermelhas. Ele abre o jogo, toca a bola aqui no meio. Bola pro Jean Carlos. Pau nele. Falta, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vai participando, YouTube, Futebol Interior, inscreva-se em nosso canal, dá aquela moral pra gente aqui, conta pra mais pontepretanos que estamos no YouTube, no canal de áudio também, futebolinterior.com.br/rádio em todos os aplicativos, também nos melhores aplicativos de rádio, estamos lá, e entre as rádios da internet, no mês de março, ficamos entre os 4 melhores, entre os 4 melhores, aí todos os segmentos, tá? Não tem esse negócio aí de tocar música, de fazer oração, em todos os segmentos, estamos entre as 4 melhores, vai. E o Rumble? O Rumble, pro ouvinte se inscrever em Futebol Interior. É isso aí, Rumble. Rumble. Já estamos com 100 pessoas simultâneas. No Rumble. Rapaz do céu, hein? Eu vou me inscrever nesse negócio aí. Hoje eu dei uma sapiada no Rumble. E eu vou me inscrever nesse negócio aí também. A Vivi Cristina tá dizendo, tá certo isso, Frank? O que, Vivi? O Hélio conhece muito mais o grupo que nós, mas tirando o Elvis, o Eliel não seria aquele cara rápido para fazer jogadas com o Gé. Foi o que eu falei aqui, né? O jogo tá parado, viu? Tá pedindo substituição ali. O detalhe é que o Leonardo, ele prendeu o pé no chão, já pediram substituição.
E não sei não se vai ser aí uma lesão a ser aí analisada pelo departamento médico da Ponte, porque no momento da queda ele prendeu nitidamente o pé esquerdo no chão. Vem aí Filipinho, meia dúzia. Vem aí o Filipinho, camisa número meia dúzia, é a quarta alteração do time da Ponte Preta. É a última? Não, deixa eu ver aqui. A Ponte tocou o Júnior Tavares, Elvis e já é só. A Ponte só tirou esses caras aí, então são 3, né? Vai tirar agora o camisa número 5, o Leonaldi, para a entrada do Filipinho. Vai faltar mais uma ainda. Tem mais uma. Edilson, o Léo machucou. Que zica. Calma, o Hélio tem crédito, sabe o que faz. O Osmar Dantas. Valeu. Obrigado aí pela participação. O Novo Horizontino também vai mexer já, hein? São 2 alterações, uma pra Ponte, uma pro Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Já tem aí, André? Mudou. Vai. Foi embora na equipe do Novo Horizontino, o camisa número 11, o jogador Ailon para a entrada do 19. 19, Renan Gorni, tá no jogo, no lugar do Ailon. E na Ponte Preta foi embora o 5, Leonaldi, para a entrada do meia dúzia, Felipinho. Informação para Jump Sport. Ele tira o Ailon, que tem 7 gols na competição, e põe o Renan Gorni, que tem 4 gols na competição, jogadores para fazer gol. E a do Filipinho pelo Leonaldi tem que trocar, porque o Leonaldi saiu contundido, né, o Frank? A Ponte perde muito. Não pela entrada do Filipinho, mas pela saída do Léo. Sim, são características diferentes, né, Carlos? O Léo, além de tudo, tem uma chegada e uma batida de fora da área muito boa. Carlos, o jogo está se aproximando do final. Para mim, o Hélio falhou na alteração do Gé. Eu não teria tirado. Mas vamos torcer para a coisa encaminhar. Sai com o empate daqui hoje, Carlos, fica tudo para sábado. É que o Jean Carlos, ele não marca tão bem como o Júnior Tavares, né? E aí que o bicho pode pegar. Vem o time do Novo Horizontino, bola aqui pro campo de ataque. Felipe Amaral, mete o pé na bola, tira, joga a bola aqui pra lateral. Campo de ataque, a bola foi lateral pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Na marca de 35, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Você ouviu aí, toca eletrônico, mesa de som do Felipe Marques, marcou 35 passados do segundo tempo, 10 mais acréscimos para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro, o placar do futebol para você. Série A2, primeiro jogo da final no Jorjão, Jorge Ismael de Biasa em Novo Horizonte. Ponte, Novo Horizontino e Ponte, tudo igual 1-1, Claudinei. Legal, amanhã tem Taquari e RB Bragantino, com a retransmissão da Rádio Esporte Total. Fique ligado a partir das 9 da noite. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Costa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Novo Horizontino veio aqui pelo campo de ataque, Giovani cruzou, o Ronaldo cabeceou e o Kaique França foi pra bola e fez a defesa. 36 do segundo tempo, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalha a bola o time do Novo Horizontino, bola lá pela ponta esquerda, o Heverson já abriu, tocou bola pro Renan Gorni, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, tá sozinho, toque de cabeça, ela passa, vai embora. É o camisa número 19 ali, né? O próprio Renan Gorni, ele que tava por ali. Tocou na boca do gol, a bola saiu em linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Kaique França fazer a cobrança. Toda segunda-feira, às 9 horas da noite, na rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte Clube. Futebol Interior, em sinal aberto nas cidades de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado. E também pelo YouTube, Conecta Esporte Futebol Interior, com Guina Paiva, Ederaldo Pó e Arthur Eugênio, toda segunda-feira na tela da sua televisão. E na segunda, um pouco mais cedo, né, para não bater aqui com o Conecta Esporte, tem a Hora da Macaca para você, torcedor Ponte Pretano, no YouTube.
Hora da macaca. Trabalha a bola o time da Ponte. Kaique França. Põe bola aqui no campo de ataque. A zaga da equipe do Novo Horizontino tira. Bola pro Ronaldo. Ronaldo fez ali a parede. Fez o pivô. Toca a bola para Raul Prata. Prata na ponta direita. Já toca a bola aqui para a equipe do Novo Horizontino. É o 14 que tá por ali. É o Bruno. É o Bruno Costa. O Costa toca errado. A bola voltou pro time da Ponte. Vem macaca. Eliel. Falta. Falta pra cima dele. Nada de cartão, né? Aí eu vou até parar de ficar pedindo, viu? Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. No YouTube, a Renata Dalgalo, desta vez vai dar macaca. Ô, Renata, que Deus te ouça, minha querida. A Vivi Vicente também tá com a gente. O Osmar Dangar. O Ronaldo Neto, que raiva agora. Ronaldo, faz parte, né? Faz parte. Erros acontecem, né? Eu já falei na rádio 1900, estender o tapete verde e branco, né? E mais ponte pretano que eu, acho que igual tem um monte aí, tem milhões, mas mais acho que não, né? E eu errei, errar faz parte, errar é do ser humano, viu? Às vezes a pessoa não erra porque quer, não. Ninguém sai de casa, eu vou errar hoje, hein? Ninguém sai de casa, né? Pra falar isso, né? Às vezes o cara sai de casa pra falar, eu vou ferrar, eu vou sacanear aquele cara ali. Mas errar eu acho que não. A Viviane Cristiane tá com a gente, Roberto César Santos, o Edilson Roberto, é a nossa galera aqui no virtual, o pessoal que dá aquela moral pra gente, Marilene Amâncio, muito obrigado, viu? Vocês que façam chuva, faça sol, com transmissão de qualquer canal que for aí, vocês estão com a gente e a gente só tem que agradecer. Mudanças. Viviane Cristine, e essas mudanças que o Hélio fez? Ela tá perguntando aqui, daqui a pouco vou passar pro comentarista, viu? 39, segundo tempo 6, mais acréscimos para terminar, tá 1-1. Sábado, 3 da tarde tem a final, hein? Final majestoso, lotadaço. Lotadaço, Ponte Preta e Novo Horizontino, mas tem que segurar aqui, né, Ponte? Tem que segurar, bola com o Rômulo. Rômulo para Raul Prata. Prata para Bruno Costa. Aqui na ponta direita, canto baixo da sua tela. E o Jean Carlos levou de novo, mais uma. O Jean Carlos na marcação realmente ele é fraco. Realmente ele é fraco. O Jean Carlos na marcação precisa melhorar muito. Ele é bom no ataque, mas na marcação ele é fraco, né? E aí, vai também essa. Pô, tirou o Júnior Tavares e colocou o Jean Carlos. Será que não errou o Hélio? Na marcação, não precisava atacar, precisava defender. Daqui a pouco o Frank vai falar, porque tem escanteio, que tem falta aqui o time do Novo Horizontino. Falta para fazer a cobrança no canto baixo da sua tela. Vem bola alta para Macaco, vem bola alta para Macaco. O Heverson tá por ali. O lateral com a perna esquerda, vai bater fechado. Esse lance é muito perigoso. Levantou, tocou na boca do gol. Kaique França. Dá um soco nessa bola, tira. Bola volta pelo meio. Corre atrás da bola aqui o Eliel. Ele fez o passe pelo meio, voltou, trabalhou, bola pra Ponte. Aí chega ali o Arthur. Nossa senhora, hein? Os caras também não alisam não, hein, velho? Não alisam não, hein? E tomou amarelo. E é o Heverson. Ele já era pra ter tomado cartão amarelo no primeiro tempo, né? E agora essa foi de sola. Cartão amarelo pra ele. De sola ali em cima do jogador da Ponte, o Jean Carlos. O jogo tá parado, é falta pra Ponte. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. Passamos de 40, toque eletrônico, mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. Marcou 40 passados do segundo tempo. Aproveite o tempo, porque ele passa. O tempo é implacável, por isso aproveite da melhor forma o tempo, porque ele passa. Tá na hora de girar pra você. Placar do futebol, Série A2, Campeonato Paulista, primeiro jogo, final. Hoje, dia 5 de abril de 2023, em Novo Horizonte. Novo Horizontino saiu na frente com o Rômulo. A Ponte empatou com o Gé. Tudo igual, um Novo Horizontino, um Ponte. Claudiane Corsi. Legal, Copa Libertadores da América. Amanhã, quinta-feira, às 7 da noite, tem Liverpool do Uruguai contra o Corinthians, na retransmissão aqui no Futebol Interior, da REC, a Rádio Esporte Clube. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. E o Novo Horizontino não consegue tirar essa bola lá do campo de defesa. A Ponte aperta a Ponte, faz marcação alta. Chegou o Filipinho, joga essa bola para a lateral. O Frank. E aí, Frank, fala do jogo, 42 passados quase do segundo tempo. Ponte, Novo Horizontino, tudo igual 1-1. Carlos, o tempo passa, a gente vai vendo a Ponte jogar aqui, ó, com 10 jogadores e vai me subindo um nervoso com esse Pablo Diego. Ele entregou a rapadura, cara. A Ponte com 11 jogadores já estava na frente já, Carlos. Mas assim, os meninos são guerreiros, estão
Estão bravos em campo, gladiadores, Carlão. E vem o César Martins, olha o zagueirão, perna direita, vai queimar daí, César bateu pro gol, pegou no Fábio Sanches, bola volta pra ponte, vem Ramon Carvalho, ganhou essa bola pra Macaca, quem sabe, contra-golpe ali pro menino Eliel, coitado, tá sozinho ali na frente, contra um monte de gente, aí o Adriano chegou, ganhou, tocou a bola pra Raul Prata, 42:30, segundo tempo de jogo, a Ponte Preta vai empatando com o Novo Horizontino, Macaca 1, Novo Horizontino 1 pra Macaca, 1 pro Tigre, bola pro Heverson, tá fazendo hora extra no jogo esse Heverson aí, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga da Ponte, tira. Arthur tira, a bola volta para César. O César Martins trabalha a bola na ponta esquerda de novo pro Heverson. Chegou o Luiz Felipe. Tá jogando muita bola lá pela direita o Luiz Felipe. Ele faz a bola sai para a lateral, bola volta aqui pelo meio, trabalhou. Bola pra ponte, chega a zaga da Macaca pra tirar, chega completa ali, o Amaral tira. A bola volta pro César Martins. Ele toca no peito do Matheus Jesus. Ela vai pra lateral. Toda segunda, 9 da noite, na rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte Futebol Interior. Sinal aberto na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi, Descalvado e também pelo YouTube. Segunda, 9 da noite, hein? E às 8, na Hora da Macaca, pelo YouTube, tudo sobre a Ponte Preta. Se Deus quiser, na segunda-feira vamos falar do jogo da Ponte e do título. Se Deus quiser e Nossa Senhora do Majestoso o ajudar. Corsato. Bola ali pela direita para Bruno Costa, muito forte, ela passa, vai embora, liga de fundo. Tiro de volta pro Kaique, chamou, falou, Corsi. Mais algumas cidades ligadas com a gente aqui nessa transmissão de Novo Horizontino e Ponte Preta. Vai. Imbituva, no Paraná. Ubá, em Minas Gerais. Boa. Baturité, no Ceará. Em Piracicaba. Também em Pinheiro, no Maranhão. Em Recife, no Pernambuco. Em Poços de Caldas, Minas Gerais. Em Miami, na Flórida. Em Belo Horizonte, Minas Gerais. Olinda, Pernambuco. Ribeirão Preto, São Paulo. Alfenas, em Minas Gerais. Tóquio, no Japão. Londrina, Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. E Guarapuava, no Paraná, Corsato. Vem Bruno Costa aqui pela ponta direita, chega Arthur, dá um bico na bola, tira, joga a bola para lateral. Tones, som tá dizendo aqui, não era para vermelho não? Foi só no pé do cara. Era, né? Aliás, era para amarelo, se ele tivesse dado o amarelo no primeiro tempo. Vem time do Novo Horizontino, olha o Marlon, trabalhou, tocou bola aqui na ponta. Bola ali pro jogador da equipe do Novo Horizontino, que era o Ronaldo. Chega a zaga da Ponte para tirar a bola, volta aqui pro campo de ataque. Bola pro Eliel, briga ali com o Adriano. Melhor pro Adriano. O Edilson Roberto, tá marcado. Renata Dalgalo, expulsa. Tá pedindo para expulsar. Ângela Maria, sábado eu estaria no Majestoso. Silvana Pereira, Ponte. Tá dizendo ela aqui, bora Macaca, Viviane Cristina. Osmar Dantas. Todo mundo ligado com a gente, vamos até 52. O mesmo número de acréscimos que deu no primeiro tempo. Vamos até 52, informou aí o nosso repórter. Bola para Filipinho. Filipinho toca a bola aqui na ponta. Bola para Jean Carlos. Jean Carlos tem pedindo bola aqui o Ramon Carvalho. Aberto, livre, leve e solto pela ponta esquerda. O Matheus Jesus é o armador do time, pede a bola. Ele toca um pouco mais atrás. Bola para Ramon Carvalho. O Carvalho toca para o Filipinho. O Filipinho passa pelo primeiro, passa pelo segundo, perna esquerda, bateu pro gol. Ela sai, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para o time do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais, futebol no interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Corsato. Eu. Mandar um abraço aqui pro Cidinho, gerentão da De Pascoal, lá da loja Imperatriz Leopoldina na Vila Nova. Ponte Pretano, torcendo para Macaca. Também o doutor Ednei Melo, sempre curtindo aqui a transmissão do futebol interior. O Silvio Bertini, da PESEC. O Douglas Marcondes, do Vitória Hotel. E também a minha amiga Regina Simões, lá em Santos, no litoral de São Paulo, acompanhando a transmissão. O Renê Milani Júnior aqui em Campinas. O Wagner Sotelo Armânio Sarambé, lá do Regatas. E a Silvana Sandoval, todos ligados com a gente aqui, Corsato. Valeu, César Martins na ponta esquerda, 46:30, vamos até 52, o César vai virar no jogo da ponta esquerda, na ponta direita, fez o levantamento, o Jean Carlos tira. Só marcando aqui, o Tony escreveu que não era para vermelho. Ele tá dizendo que não era para vermelho. Não, era para amarelo mesmo, né? O problema, né, é que o Heverson já havia feito uma falta no primeiro tempo, que era para amarelo, e o Luiz Flávio não deu. Aí o jogador teria que ser expulso agora, né? 7 minutos do quê? Só para matar a gente no coração, tá dizendo o Tony Som. O Luiz Merino Almada, em Portugal, assistindo vocês. Tem um ouvinte aqui que perguntou, alguém sabe quantos escanteios nesse jogo? Marca aí, meu querido, 8 pro Novo Horizontino,
e 4 para Ponte Preta. Então, Mudou. 12 escanteios, tá bom, Gilvan? É o Gilvan Santos que tá perguntando aí. Vai, André. Foi embora a camisa número 20, Matheus Jesus, para a entrada do 21, Cássio Gabriel. Última alteração processada por Hélio dos Anjos na Ponte. Informação para Restaurante do Dadá. Cássio Gabriel tá em campo. Poderia ter jogado mais o Cássio Gabriel, né? Mas entra com fôlego, tem que segurar o Cassinho. Ele é bom na marcação também. Vem o time do Novo Horizontino. Fábio Sanches briga com o Ronaldo. O Ronaldo foi melhor para ele. Toca a bola para Raul Prata. Raul Prata vai para a linha de fundo. Chegou ali o Jean Carlos. E joga essa bola para lateral, é lateral para a equipe do Novo Horizontino, fazendo a cobrança aqui pela direita. Não é o Raul Prata aquele ali não, velho, o Adriano. Tocou na ponta direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Heverson, a bola saiu já. Já tinha ido embora, liga de fundo, tiro de volta para a Ponte fazer a cobrança. O Osmar Dantas está dizendo aqui, ainda o Cássio vai fazer. Finalmente o Cássio Gabriel. O Hudson Batagini tem que ter 2 corações. Marilene Amâncio, desse jeito... Não tem jeito. Gostei dessa. Valeu, querida. Obrigado, viu? Pela audiência e pela sintonia. 48, mais 4, Franqui. O jogo 1-1. Carlos, o Hélio hoje, pra mim, ele vai me perdoar, mas ele errou, hein? A Ponte, depois da saída do Jean, não atacou nenhuma vez, não levou perigo. O Jean incomodava, Carlão. Força física, né? É um trator. O Eliel, só vai dar certo se conseguirem lançar uma bola pra ele, Carlos, e ele ganhar na corrida do zagueiro. É o único jeito da Ponte incomodar. Falta pra Ponte, falta ali em cima do jogador da Macaca, o jogo tá parado, falta pra Ponte fazer a cobrança, 49 minutos passados, falta em cima do Cássio Gabriel, 49 passados desse segundo tempo, 1 pra Ponte, 1 pro Novo Horizontino. Gente, muito obrigado pela grande audiência aqui no YouTube, viu? Vivi Vicente, misericórdia. Quando começa assim... Abraços. Se hoje tá assim, imagina na final. Renata Dalgalo, aguenta coração. Daqui a pouco tem abraço porque tem falta. Pra Ponte, Cássio Gabriel, Ramon Carvalho. Trabalhou para Luiz Felipe. Luiz Felipe para Filipinho. Da Ponte tem Felipe Amaral, Filipinho e Luiz Felipe. É Felipe para tudo quanto é lado. Cássio, vem ali o goleiro da equipe da Ponte, o Kaique. Ele toca na bola. Procurava ali o Cássio Gabriel. A zaga tirou. A bola voltou pra Ponte. Bola pro Felipe Amaral. Amaral toca. Nossa, bola pro Jean Carlos. Ele levou um soco na boca do estômago. Levou simplesmente um soco na boca do estômago. Amarelo. E vai ficar por isso mesmo. Amarelo para a camisa número 2, Raul Prata. Amarelado pela falta no Jean Carlos. Mais um amarelo no jogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 7º cartão na partida. 6 amarelos e um vermelho. Que coisa, velho. Isso é agressão, vai. Isso é agressão na boca do estômago. Dá pra falar os abraços aí, Ney? Vai. Legal, dá sim. Mandar um abraço pro Marco Antônio, pra Fátima, dona Fátima e a Melissa lá em Roma, na Itália. Já estão quase indo dormir, mas acompanhando aqui a nossa jornada esportiva. Um abraço pro Marcelo Oste, do marketing da Patriani, e também para o diretor-geral da Patriani, o Walter Patriani, ligado com a gente aqui. Eles da construtora Patriani, o Danilo Palma, lá da Ridger Comunicação, e também o J. Santos, lá do City Bar e da City Tortas. E um grande abraço também para o meu amigo Gil Kleber, viu, Cossato? Grande Gil Kleber. Gil mandou Kleber. Um abraço para você, viu, Cossato? O Gil é sensacional. Sensacional. O Gil é sensacional. Tem voz de locutor, ele. Ele é locutor e dos bons, trabalhou comigo. Gil Kleber. Gil Kleber é locutor. Foi meu locutor lá em Paulínia durante 5 anos. Um abraço para você, estive com ele ontem. Grande Gil Kleber, um dos melhores locutores que eu já conheci. É que agora ele é chefe, né? Ele resolveu ser chefe, né? Diferente do Corsato aqui, eu gosto mesmo da latinha, né? Mas ele é chefe, né? Então tá, saiu da latinha, mas é o grande Gil Kleber, um dos grandes caras aí do rádio. A gente que tá sempre, às vezes a gente reclama, né? Da nossa classe, mas o Gil não, o Gil é o cara. O Gil é o cara. 51 minutos, 20 segundos do segundo tempo. Se Deus quiser vai ficar 1-1 essa bagaça aí. E ó lá, ó. Os caras estão de sacanagem, viu? Os caras estão de sacanagem. Empurra, o tal do César Martins lá. O tal do César Martins. Fica empurrando. Vai, deixa o menino, rapaz. Joga a bola, ô cidadão. Então, não, ele foi com o ombro, mas, pô, ele jogou o cara na tábua de publicidade, pô. Jogou o cara na tábua de publicidade e quer reclamar o quê, velho? Vai
se danar também. É lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Quase 52. Termina logo essa bodega aí, ô Luiz Flávio. Termina logo esse negócio e traz aqui pro Majestoso. Traz pro Majestoso. Traz pro Moisés Lucarelli a decisão. Um pra Ponte, um pro Novo Horizontino. Esses meninos da Ponte são guerreiros. Aponta o centro do gramado. A primeira perna não deu pro Novo Horizontino, não. Tá empatado o jogo. Um pra Ponte, um pro Novo Horizontino. Ah, foi legal. Por tudo que aconteceu no jogo, foi bom demais. Eu gostei. Um pro Novo Horizontino, um pra Ponte. O torcedor da Ponte faz a festa no estádio Jorge Ismael de Biasi. No sábado tem a grande final. 3 da tarde pro Majestoso lotadaço. Majestoso cheio. Ponte, Novo Horizontino e Ponte. Silvana Pereira, graças a Deus acabou hoje. Osmar Garcia, ufa. Ronaldo Neto. Guipira vai fazer o gol da vitória. Tem que jogar o Eliel, pô. Renata Dalgalo acabou. Ângela Maria, sábado é nosso. Osmar Dantas acabou. Ângela Maria acabou. Ronaldo Neto acabou. Ronaldo Neto acabou. Gostei muito do Leonardo. Enquanto estava em campo, vai votando aí no melhor em campo você, torcedor, hein? O Edu Dias, em Perth, na Austrália. Salve, Corsato e companhia. Estamos 100% na audiência. Edilson Roberto, todo mundo com a gente. Ivan Oliveira, vai votando aqui no Melhor em Campo no YouTube. Eu quero a sua participação. Fim de jogo em Novo Horizonte. André Luiz, o repórter feliz, o seu destaque na saída dos jogadores no gramado do estádio em Novo Horizonte. Um pro Novo Horizonte, um pra Ponte, André. Eu confirmo a você o placar, final de jogo no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, com gol de Rômulo, camisa 8 do Novo Horizontino, aos 44 da primeira etapa, e aos 47 da primeira etapa, ao 19 já empatou para a Ponte, no primeiro jogo da final das Série A2 2023, Novo Horizontino e Ponte Preta empataram em 1-1. Jogadores da Ponte saindo rumo ao vestiário visitante, também os jogadores do Novo Horizontino rumo ao vestiário número 1 no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Eu volto o comando a você, Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. Saída dos jogadores no gramado, um pro Novo Horizontino, um pra Ponte. Ô Frank, vamos ver se a gente consegue pegar aqui algum jogador da Ponte, viu, o Felipe? Só o da Ponte. Se der, pode até voltar aí pra gente colocar a palavra de algum jogador da Ponte Preta. Mas aí, Frank, um pra Ponte, um pro Novo Horizontino. Entendo que se a Ponte tivesse com 11 em campo, poderia ter conquistado algo melhor. Mas, no final das contas, né, por tudo que aconteceu, acho que o resultado de 1-1 foi legal, né? Não, um bom resultado, Carlos. Uma final, 180 minutos, e hoje empatou. E numa situação muito adversa, com um jogador a menos a maior parte do jogo. Eu gostei do resultado, Carlos. Só tô muito puto da vida com o seu Pablo Diego. Que palhaçada, né? Ele enfiou paçoca, vaca, bezerro, tudo no brejo, pelo amor de Deus. Vai lá, vamos falar com quem agora, André? Com o Fábio Sanches, zagueiro da Ponte. Uma partida muito difícil e vocês jogando aí praticamente 1 hora de partida com jogador a menos. A gente tem que valorizar isso, né? Valorizar esse ponto, né? esse empate fora de casa. É uma final, a gente sabe que é um jogo brigado, jogo muito disputado. E como você falou, né? A gente jogar mais de um tempo com jogador a menos é muito difícil, mas isso também mostra a força da nossa equipe, né, do nosso elenco, e agora é levar essa decisão para casa, né, com o apoio da nossa torcida, com os ingressos todos esgotados lá, então eu tenho certeza que vai ser um grande jogo lá, um grande espetáculo e que a gente possa conseguir esse título. Tem mais, no momento que o time tomou o gol, óbvio, tinha tido um jogador expulso há poucos instantes, toma o gol. Na tua opinião, de onde veio forças para buscar o empate ainda na primeira etapa e não deixar cair o rendimento, no psicológico também afetar? Como você falou, acho que essa parte é a parte psicológica, né? Que a gente tem que estar bem trabalhado, tem que estar bem alinhado ali todo mundo. A gente sabe que são situações do jogo, tomar um gol e quando tem esse desequilíbrio acaba atrapalhando. A gente conseguiu manter, mesmo com um a menos, a gente conseguiu pressionar ali a saída de bola deles e conseguimos esse empate. Então, como eu já falei, é valorizar e agora fazer essa decisão lá em Campinas. Daí, essa palavra de Fábio Sanches, falando aí para a TV detentora dos direitos da transmissão
da Série A2 do Paulista, de carona para a Rádio FI Canais Futebol Interior, Carlos Corsato. Legal, esse é André Luiz, o nosso repórter feliz, ele vai voltar no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, o nosso repórter está aqui, né? E nós temos também o Pedro Lino lá, em Novo Horizonte, né? A gente não sabe, o Pedro disse que não sabe se vai ser zona mista ou se vai ser lá no vestiário a entrevista, né? Vamos tentar pegar de um jeito ou de outro, nem que for pelo telefone, alguma coisa, nós vamos tentar aqui pegar a entrevista, porque em jogo fora, a Ponte Preta não faz a live, né? A Ponte, ela até grava tudo, né? Mas manda só depois de 1 hora aí o trabalho. Vamos ver o que o Pedro Lino consegue com a gente lá. Vou até pedir de entrar em contato depois com o Pedro, para ver se ele já não grava e já manda pelo menos o áudio pra gente aqui. Mas é isso, vamos fazer o seguinte então, eu vou pro intervalo, Ney, e depois do intervalo a gente vai trazer aqui o Melhor em Campo, você vai comandar o fim de jogo, e aí eu vou aqui no nosso YouTube, que tem muita gente mandando mensagem pra cá, vai mandando mensagem aqui, porque dá tempo pra você concorrer ao corte de cabelo lá da Alpha Barber Clube, tá bom? Daqui a pouco o Claudinei Corsi vai fazer o sorteio para todo mundo que está participando com a gente aqui pelo YouTube, mas no YouTube e também no WhatsApp, você pode ir votando no Melhor em Campo. No Melhor em Campo aqui já tem um montão de votos, você pode participar e votar aqui no Melhor em Campo. Por exemplo, ó, tenho participação aqui. Boa noite, meus amigos. Oswaldo de Ervalha, Minas Gerais. Excelente narração. A narração com vocês é empolgante. Ô, Oswaldo, obrigado, cara. Obrigado, a gente agradece. O Joel da Silva, na derrota, na vitória, Ponte Preta, tá mandando aqui no WhatsApp. Boa noite, ótima transmissão. Vamos, Macaca, ganhar esse título pra torcida... fanática torcida, sempre torcendo desde Vitória, no Espírito Santo. É o Hugo Moreno. Ô Hugo, obrigado, rapaz, pela participação no Zap Zap. Amigos aqui de Bauru, torcendo pela Macaca. Olha no zagueiro Furlan, 17 anos, chegou na Ponte, ele é de Bauru, jogava no Barretos, é monstro, é o Dari. Macaca querido Dari, obrigado, viu, pela participação aqui no nosso WhatsApp. Pode participar, 989-3526. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, depois do intervalo, abertura do fim de jogo no comando do Claudinei Corsi, desfilando na passarela do YouTube, na passarela do Rumble e também dos canais Futebol Interior no áudio, toda a sua categoria para comandar essa equipe aqui. Depois de um para o Novo Horizontino, um para a Ponte, o primeiro jogo da final, segundo jogo, sabadão, hein? Canais Futebol Interior em campo, 2 da tarde, para trazer todas as emoções de Novo Horizontino e Ponte, Ponte e Novo Horizontino no Majestoso. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo.
Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. 8 da noite, mais 41 minutos, 8h41, começando aqui o Fim de Jogo nos canais Futebol Interior. Para você que está no YouTube, no app para Android, no nosso canal de áudio no site, no Rumble e também no Radiosnet e outras tantas plataformas pelo Brasil, curtindo a nossa transmissão, repercutindo o resultado de empate da Macaca, Ponte Preta 1, Novo Horizontino 1 na primeira partida decisiva da Série 2. Sábado às 3 da tarde tem a segunda decisiva aqui no Majestoso, que você vai acompanhar com a equipe dos canais Futebol Interior. Agora, à noite, mais 41 minutos, nós vamos tentar contato com o nosso repórter lá em Novo Horizonte, o Pedro Lino. Com a gente aqui está o André Luiz, e o Pedro Lino vai tentar trazer aí a palavra do técnico Hélio dos Anjos, que ficou muito bravo com a saída, com a expulsão, né, do jogador Pablo Diego a 38 do segundo tempo. Professor, acho que vai falar poucas e boas hoje, hein? Deve estar bravo ele. Mas o Francisco, já tem o melhor em campo, o ouvinte está voltando, o Corsato está anotando os votos do ouvinte lá, daqui a pouco o voto da nossa equipe, vai ter também as notas do jogo e a palavra do professor Hélio dos Anjos. Mas você disse que hoje você não gostou do Hélio, o Francisco? Ah, Ney, pra mim ele erra na substituição do Gé. Eu até entendo ele querer poupar um pouco o Gé pro jogo aqui de Campinas, mas no momento em que a Ponte vinha, Ney, vamos ser honestos, por mais que o Novo Horizontino estava tentando amassar a Ponte, tentando vir para cima da Ponte, a Ponte tinha um jogo controlado. E o que acontecia, Ney? Cada bola estourada lá de trás, se jogava em cima do Gé, o Gé saía na corrida e levava o zagueiro, ele ia parar lá dentro do gol dos caras. A Ponte teve 2, 3 oportunidades no segundo tempo. Porque o Gé, na força física, o Gé levava a jogada. Agora, quando você tira Elvis, você já não tinha ninguém mais para fazer esse lançamento. Você vai tira o Gé para colocar o menino, o Eliel, o menino gol, o menino que marca gol, o menino fera, você mata o ataque, porque quem vai lançar a bola para o Eliel? Eliel não ia ganhar dos zagueiros altos. O César Gé fim de carreira. Tinha que deixar o Gé. Eu acho que hoje ele errou. Tinha que ser Gé e Eliel na frente. Tiraria sim o Elvis, mas o Gé e o Eliel tinham que jogar na frente. Para mim, esse foi o grande erro hoje. Legal, daqui a pouquinho o Francisco vai analisar mais ainda deste empate da Ponte Preta, 1-1 com o Novo Horizontino. O jogo em Novo Horizonte. Eu, na minha concepção, a chance era o Novo Horizontino fazer o placar lá hoje. Não fez. Aqui no sábado, eu acredito que não vai dar pro Tigre, não. Vai dar Ponte Preta, Majestoso lotado, e uma grande festa da Macaca, que merece o título, né? Mais que ninguém pela campanha que fez na Série A2 do Campeonato Paulista. Muito bem, enquanto a gente aguarda aí a conexão lá com o Pedro Nino em Novo Horizonte,
Vamos com a eleição do craque do jogo, o melhor em campo da Macaca, neste empate 1-1 com o Novo Horizontino. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, o craque do jogo, Carlos Corsato, está manuseando ali o seu aparelho celular e vai dizer pra gente aí dos ouvintes quais são os votos. Eu já vi voto pro Amaral, já vi voto pro Gé, já vi voto pro Kaique aqui. Diz aí, Carlos Corsato. Vamos lá, Claudinei Corsi. Deixa eu terminar de mandar aqui as coisas pro Pedro Lino. E a gente vai aqui no YouTube, o pessoal que participou com a gente aqui e votou. Muita gente participou e votou aqui, deixou sua mensagem votando. Vamos lá aqui, deixa eu pegar aqui lá no começo. Vivi Vicente. Você vai marcar aí, Ney? Ou eu marco aqui? Pode marcar aí. Posso marcar aqui? Pode, Vamos fica à lá, vontade. Então vamos lá. Vivi Vicente escreveu que o Gé foi o melhor. Não era nesse papel que era pra marcar, né, Corsato? Era nesse aqui. Ela colocou o Gé como o melhor em campo. Então vamos lá. Vivi, um voto pro Gé. Gé do Palio. Já não é mais Palio, não, viu, o Roberto Santos? Não é mais Palio. Gé da BMW. Não, tá no Corolla, né? Eu não sei não, mas não é Palio, não. Tá no Corolla já. Não é Palio, não. Mas ficou como o Gé do Palio, né? Mas o menino merece. O menino é gente boa. E faz gols, né? O 10º dele. 2, hein? Pra chegar no Bruno, um artilheiro com 12. Quem sabe, né? Quem sabe ele chega, né? Ele merece. Fez um campeonataço. Gé do Palio, Roberto Santos. O Luiz Marino. Tá dizendo que sábado a Ponte vai dar um chocolate neles. Gente, o Novo Horizontino é um adversário de respeito, hein? Ivan Oliveira. Isso mesmo, é bom. É Páscoa, né? Já dá um chocolate. Mas não é assim, mas não. não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil assim, não. Muita calma nessas horas. Fábio Sanches. Quem votou no Fábio Sanches aqui? O Ivan Oliveira. Um voto pro Fábio Sanches. Tem um monte de voto. Hudson Batagim. O melhor em campo é o Gé. Meteu o gol, lutou por ele. E ele colocou aqui, pelo cabeçudo do Pablo. Chamaram o Pablo até de Rui Rei hoje. É verdade, né? Faz sentido. Não dá pra comparar, né? Mas tá. Eu disse, né? No jogo lá contra o Comercial, eles quase colocaram aí. O Pablo ainda é o título, né? Que de todos, tudo, é o menor. Poderia é o menor. ter ficado ali no meio do caminho. Mas quase que ele pôs tudo pra arrebentar lá contra o Comercial. Se a Ponte não fosse muito superior ao Comercial, que aliás, o pessoal de Piracicaba fica bravo comigo, mas o Comercial deu muito mais trabalho para a Ponte do que o 15. Vamos lá, né? Vamos voltar aqui. O Ivan Oliveira votou no Fábio Sanches, o Aparecido Alves. Frank, o Hélio fez certo tirando o Gé. Preservou ele para sábado. O Hudson Batagini votou no Gé. Já coloquei o nome dele aqui. O Ivan Oliveira, força máxima no sábado, Macaca campeã. Não máxima porque o Pablo foi expulso. Se bem que tem lá o tal do efeito suspensivo, né? Quem sabe se a Ponte conseguir. Marcelo Venâncio, nossa zaga conseguiu segurar no Novo Horizontino. Fernando Rodrigues, Carlão, de novo, Pablo Diego. O time está de parabéns, jogou com raça, 1 a menos. Fernando Rodrigues, Gustavo Carvalho, melhor em campo, Gé. Gustavo Carvalho, mais um voto aqui pro Gé. Wilson Correia, Gé, melhor em campo. Valeu, Wilson. Marcelo Venâncio, o jogo se tornou difícil após o Pablo, a expulsão do Pablo, né? Fábio Alves de Almeida. Fala, Fabião, parceiro da Hora da Macaca. Luiz Felipe, melhor em campo. Luiz Felipe pro Fábio Alves. Valeu, Fábio, seja bem-vindo aqui, viu? Precisa alguém puxar a orelha desse rapaz, o Pablo. Já é a segunda vez que ele nos deixa na mão. Tá dizendo aqui o Marcelo Venâncio. Se eu fosse o presidente, rescindiria o contrato do Pablo na hora. Ou manda embora por telefone, não, Fábio. O Pablo foi bem, né, pra Ponte Preta. Mas que precisa tomar uma punição, precisa. E eu já falei, aquela caixinha do bem. Cesta básica para quem precisa, ou então colocar na caixinha lá para dividir com os funcionários da Ponte Preta. Tem que fazer, tem que pegar no bolso desses caras. O cara não lembra. Eu lembro, o André lembra, o Frank lembra, se duvidar, o Claudinei Corsi não lembra, o Felipe não lembra. Os Ponte Pretanos, eles lembram que o Pablo Diego quase que enterrou a Ponte na Série A2, aquele jogo contra o Comercial. É verdade. Mas o Pablo não lembra. Por quê? Porque não tomou punição. Agora tem um detalhe, viu, Carlos? Pelo que eu vi, você tava de cabeça baixa na hora, acho que o Frank não viu também, o gesto que o Hélio dos Anjos fez. O ouvinte colocou aqui, disse que fez a leitura labial e disse chega, né? Acabou. O André falou isso na hora do lance. Leu aqui, na hora do lance, nosso repórter
estava em cima e falou isso. Mas tem que falar, tá certo ele. Ah, é isso, lógico. tem que fazer isso. Tem Pô, que punir. errar uma vez vai lá, né? Mas segunda vez é burrice, pô. Fábio Alves, Luiz Felipe ganhou a posição como titular pra mim, foi um monstro. Akira Miyamoto, grande Akira. Como é que vai, meu amigo? Desta vez, endosso. Pablo Diego tem que ser punido com salário. Eu falei, né? Vocês ficaram defendendo. E você também, viu, Frank? Não vem não, tá? Você ficou defendendo. Defendeu também. Você, Marcelo, vocês ficaram defendendo, passando a mão na cabeça dos caras. Passa a mão na cabeça desses caras, vocês vão ver o que Quase vai que dar. não sobe. Tá vendo aí, Akira? Tá vendo aí? Mas não há que ser nada, não. Vai jogar o Eliel e o Eliel vai meter gol na final, hein? Escreva aí. Aliás, eu mandei a pergunta lá pro Pedro Liro. Quem joga? É lógico que ele não vai responder, mas que eu mandei a pergunta, eu mandei. Silvana Pereira, Amaral jogou muito. A Silvana votou no Amaral. Tem 2 votos para Amaral aqui, viu, Ney? Edilson Roberto e a Silvana. O Ronaldo votou no Fábio Sanches. Ronaldo vota no Fábio Sanches. Gente, tem um monte de votos. Esse povo aqui, eles não deixam a gente na mão nunca, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado você que dá essa grande audiência pra gente. Roberto Santos, bom resultado, parabéns pela luta. Aparecido Alves, pra mim, o melhor em campo foi o Arthur. O Aparecido Alves votando no Arthur. Partidaço. O Arthur é um zagueiraço. Virou zagueiro, hein? E o Luiz Felipe virou lateral, né? Virou lateral. Não dá pra colocar o Luiz Felipe mais de volante, de meia. Ele é lateral. Aparecido Alves, bora decidir em casa. Renata Dalgalo, com toda a humildade, a taça será nossa. Boa, guerreiros Ponte Pretanos. Pablo Diego, passe amanhã cedo e assine a rescisão contratual. Osmar Dantas. Ivan Oliveira, foi valente o time, agora em casa, acabou, graças a Deus. Deixa eu ver se tem mais bota aqui. Neuci Lucato, ô Neuci, seja bem-vinda, querida. Gé, o melhor em campo. Ô Ney, já dá pra dizer aqui que, pela galera, o Gé, o melhor em campo. Osmar Dantas votou no Gé também. Gé, melhor em campo. A Silvana Pereira, sabe algo do Léo? Também mandamos pergunta lá pro Hélio dos Anjos. Vamos ver se os caras respondem, né? Obrigado, viu, Silvana, pela participação. Ó, voto da galera. O Marcelo Venâncio votou no Leonaldo. Deixa eu ver se eu marquei o voto dele aqui. Não. Marcelo Venâncio, Leonaldi. Da galera aqui, o Nelson Letrinta votou no Gé. O Darcy Altino, infelizmente, não poderia ir no sábado. Não consegui ingresso. Carregarei essa mágoa pro resto da minha vida. Calma, Darcy. Pode ter aí uma sobrinha de ingresso, tá? Calma que você pode ir no campo sim, viu? Valeu, obrigado pela sua participação. Ó, 2 votos então pro Gé, aqui eleito o craque da galera. Então, pela galera, pelo torcedor, Gé Isso. Saiu na frente. Seguido pelo Fábio Sanches e pelo Amaral, mas ganhou o Gé. Legal, então eu vou agora com o voto do nosso comentarista Frank Francisco, o melhor em campo para você, Frank. O time foi guerreiro, eu acho que se votasse em qualquer um hoje, tirando o Pablo Diego, claro, dava pra ir. Agora, como o Gé já ganhou... Não, né? o Gé não ganhou ainda. Não, mas ele vai ganhar, Ney. Será? Eu acho que sim. Sei, ué. Eu vou votar no cara aqui pra mim hoje, encarnou, e o Carlão acabou de falar dele aqui, ó. Arthur jogou muito na zaga. Tá demais. Então, voto para o Arthur. Marca aí, Carlos Corsato, o voto do Frank Francisco. O seu voto para melhor em campo, André Luiz. Sem sombra de dúvida alguma. Uma final de campeonato. O time num momento dificílimo, tinha acabado de perder um jogador expulso e o Gé vai e pega, né, aquela bola, um presente, mas valeu a garra dele, a luta, chutou forte, sem chances de defesa para o Georgemi. Na minha opinião, Gé, camisa 19, o melhor em campo da Ponte Preta. Muito bem, André Luiz. Gé, o melhor. Carlos Corsato, para você, o melhor em campo, Corsato. O cara resolveu o negócio pra gente, né? Eu confesso que depois da expulsão e depois do gol no Novo Horizontino, Ney e torcedor da Ponte, eu como, né, torcedor da Ponte, vestindo essa camisa aqui, eu já dava 1-0 por satisfeito, entendeu? 1-0 pros caras. Aí o César Martins, né? Você é muito pessimista, hein, Carlos Corsato? Não, eu sou ponte pretano mesmo. Brincadeira, viu? Aí o César Martins... Você acha que a Ponte não vai ganhar do Novo Horizontino aqui? Não, eu tô falando nesse jogo aqui. Claro que eu acho que a Ponte vai ganhar. Bom, então tá aí bom. O César Martins, que fez a melhor partida com a camisa da Ponte hoje, né? O César Martins dá aquele passe, aquela assistência pro Gé. E o Gé é matador, né, velho? 10 gols só na Série A2. É o vice-artilheiro do Campeonato Paulista da Série A2 com 10 gols. Sobrou pro Gé Espalinho. E você vota no Gé? Eu voto no Gé. Legal, então o Gé eleito, o melhor em campo. O
Frank adivinha. Ô, Frank, você pode passar os números da Mega, por favor? Ou da Mega da Páscoa? Vamos rachar, vamos Mas fazer ele quis junto. ser diferente, né? Voltou em outro pra ser diferente. Ah, mas ó, ele tem razão aqui, ó. O Arthur jogou muita bola, o Leonardo jogou bem, o Fábio Sanches jogou bola pra caramba, o Leonardo que saiu contundido, mas o Gé merece. Tá muito bem, então. 8 da noite, mais 54 minutos. Fechando o quadro aqui. Gé, que fez o gol da Macaca, eleito o craque do jogo. O melhor da Ponte neste empate. Ponte 1, Novo Horizontino também 1. O melhor em campo, o craque do jogo. Oito da noite, mais 54 minutos. Você quer ir 8h54. embora, Não. Ney? Você tá com fome? Muita. Você tá rápido? Muita. Ney, você tá com alguma coisa nesse estômago aí, velho. Não, não é diabetes, né? Eu também tô com fome, Ney. Hoje eu tô contigo, hein? É, né? Tá muito bem. Então nós Eu vamos também. aqui aguardando o nosso Pedro Lino lá para tentar trazer a palavra do professor Hélio dos Anjos. Ô, Ney, só fazer duas colocações, o ouvinte perguntando aqui do Leonardo, lembrando que a Ponte Preta ela não atualiza departamento médico, né? A Ponte não tem, desde o ano passado a Ponte não faz isso. O repórter, o Pedro Lino, vai fazer a pergunta, vai tentar descobrir lá agora o que vai acontecer com o Leonardo, mas a Ponte não atualiza situação de jogadores. A gente que vai buscando informação aqui e ali e sabe se o cara vai jogar ou não. E trazer uma outra informação que a gente trouxe no início da jornada, né? Aliás, duas informações, eu fui questionado há pouco aqui. Uma é sobre o Maurício. O Maurício, eu recebi uma informação que ele não joga mais pela Ponte Preta. Ele não fechou, a Ponte chamou, né? Para ele renovar contrato com a Ponte Preta, não fazer o contrato profissional, porque ele está inscrito na lista B, né, do Campeonato Paulista como jogador da base, né? E só que o contrato dele era curto, termina agora no mês de junho. E a Ponte chamou ele e parece que o Maurício não vai ficar na Ponte Preta, tanto que nem no banco de reservas está ficando mais. O destino é a Chapecoense. E uma outra informação que a gente repete aqui, a Ponte Preta estreia no dia 16 pela Série B do Campeonato Brasileiro, não nesse domingo de Páscoa, no próximo domingo, 18 horas, vai ser o jogo aqui dos canais de futebol interior e o jogo da TV aberta contra o Vitória em Salvador. Portanto, Ponte e Vitória em Salvador, domingo, 18 horas, com cobertura total aqui dos canais de futebol interior. Tá muito bem. Então, enquanto a gente aguarda o contato com o Pedro Lino lá em Novo Horizonte, nós vamos adiantando a nossa pauta aqui e vamos então para as notas do jogo com o comentarista Frank Francisco. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, tudo certo aí, Frank, com as notas? Tranquilo, Ney, vamos lá. Muito bem. Sábado você ficou feliz da vida, distribuiu 8, 9. Vamos ver hoje, né, Frank? Não, hoje eles mereciam, hein, Ney? Foram guerreiros. Então, pois não? Só pode fazer as notas aí, mas pro torcedor ficar com a gente aqui, porque chegou a entrevista, agora eu só vou mandar lá pra máquina, então requer um tempinho. Tá certo, vai renderizar e Isso. depois estará pronta. Isso. Muito bem, assim que estiver pronta, a gente, se for o caso, interrompe as notas aqui Certo. e depois volta. Certo. Kaique França, nota do goleiro da Ponte, ô Frank. O Kaique se recuperou no jogo, Ney, mas hoje ele tava meio instável, nota 6. Nota 6, começou com nota baixa hoje, hein? E o Luiz Felipe, ô Frank. 7, monstro. Fábio Sanches, que 7. tomou amarelo. 7 também, monstro também hoje. E o Arthur. Arthur, nota 8, Ney, jogou muito. Melhor em campo pra você, né? Sim. Júnior Tavares. O Júnior Tavares, nota 7 hoje, viu, Ney, mas jogou muito bem. Legal, e ele saiu a 25 do segundo tempo, deu lugar para o Jean Carlos. Ney, não gostei do Jean Carlos hoje. Ele tem muito problema para marcação. Se não tiver alguém para cobrir, aí não dá certo. O Jean Carlos hoje eu dei nota 5 para ele, Ney. Nota 5 para o Jean Carlos. E o Amaralzinho? Amaralzinho, nota 7, Ney. Nota 7 para Amaralzinho. Foi bem o Amaralzinho. E o Leonaldi? Leonaldi, 7,5, Ney. 7,5, ele que saiu contundido a 33 do segundo tempo e deu lugar para o Felipinho. Felipinho entrou e não perdeu uma bola. Esse menino Gente, anotem esse nome aí e, por favor, gente, não percam esse garoto, hein? O garoto vai ser... Nós vamos ter muita alegria com ele. Ô, Ney, pro Felipinho eu dei nota... Deixa eu achar aqui ele, Ney. Nota 6 pro Felipinho. Meia dúzia para o Felipinho. Matheus Jesus hoje, ô Frank... O Matheus hoje não apareceu muito pra torcida, Ney, mas fez uma partida tática muito interessante.
Nota 6,5 para ele. E entrou no lugar dele a 47 do segundo tempo, Cássio Gabriel. Não dei nota, Ney. Seria injusto, né? Não teve tempo nem de pegar na bola. Legal. E o Elvis, camisa 10 hoje, que também tomou amarelo, ô Frank? Ney, o Elvis, ele é um jogador fora da curva, joga demais. Dei nota 8 pro Elvis. Nota 8 para o Elvis. A mesma do Arthur, né? Uhum. Ele saiu a 25 do segundo tempo e deu lugar para o Ramon Carvalho. O Ramon Carvalho, eu dei nota... Ih, Ney, fugiu o Ramon Carvalho daqui, peraí. Dei nota meia dúzia pra ele. Meia dúzia. O Pablo Diego, hein, o Francisco? Ó, eu não gosto de fazer isso com jogador de futebol, eu não gosto. Como é a segunda do seu Pablo Diego... Só lembrando que é notas do jogo, não estamos fazendo aqui o campeonato do cara. Não, mas peraí. É quando você é reincidente numa cagada, desculpa, é uma cagada, nota 0. Nota 0. A entrevista tá pronta quando você quiser, tá, Ney? Beleza, vamos até o fim aqui, a gente já... então, Pablo Diego, 0, redondinho. Foi expulso a 38 minutos do segundo tempo. Interessante que não entrou ninguém no lugar dele, né, Frank? Ele é atacante, né? Não entrou ninguém no lugar do Pablo Diego. Ele foi expulso e não entrou ninguém. Acontece, Ney. Acontece, Ney. E o Gé? O Gé, nota... Eu tinha dado nota 8,5 pra ele. Ué? Mas deixa a nota 8. Nota 8 pro Gé. Senão eu não ia entender mais nada aqui. Você ia me deixar 8. louco. Né? Não, nota 8 pra ele. E entrou no lugar dele a 25 do segundo tempo, o Eliel. O Eliel dei nota 5 pela voluntariedade, por brigar, correr, ser jovem, mas não conseguiu jogar nele, era impossível. Legal. A nota do técnico Hélio dos Anjos hoje, Francisco? Eu acho que hoje o Hélio errou, mas não vou crucificar ele não, tava difícil de se mexer ali. Dei nota 7 pro Hélio. E o jogo, quanto valeu? Um Ponte, um Novo Horizontino? Gostei mais da primeira etapa, Ney, mas o segundo tempo também acabou sendo interessante. E pra Ponte Pretano, tudo é pra doer o coração. Nota 7 pro jogo. O árbitro da partida, o senhor Luiz Flávio de Oliveira, a nota dele hoje? O Luiz Flávio hoje, ele mijou fora do pinico, né? Pelo amor de Deus. O Ney usou um termo aí. Ney, vou seguir seu conselho. Ele fez uma boa, hein? Tava estranho. Nota 4 pra ele, Ney. Nota 4, muito bem. Estão aí então as notas do jogo com o comentarista Frank Francisco. Vai ter... esse aqui não vai pro cara a cara, peito a peito, frente a frente, tá? Como é que é? Não vai porque... Vai o de sábado, né? Porque vai ser segunda-feira. O né? último, vocês se entenderam lá? A gente tem umas DR, mas é normal, né? Se for pra falar a mesma coisa, faz só um, né? Tá muito bem, então. Aí as notas do jogo com o comentarista Frank Francisco. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, André Luiz. Renda e público não pintou não, né? Não pintou, Claudinei. Até o momento não. Nada pela assessoria de imprensa da Ponte, muito menos do Novo Horizontino. Tá muito bem. Ô Ney. Diga. Tem entrevista com o Hélio, já tá lá a entrevista, pode chamar. E depois, na zona mista, o Arthur vai falar com o repórter Pedro Lino. Legal, então vamos aí, Felipe Marques, com a entrevista do professor Hélio dos Anjos. Fernando César, Rádio Central de Campinas. Boa noite, professor Hélio dos Anjos. O que falar, o que tirar de positivo desse resultado? A Ponte vai viva para o segundo jogo em Campinas e também se vai ter algum puxão de orelha no Pablo Diego. Mas a questão de puxão de orelha, que eu vou adiantando logo, ela é muito natural. Nós temos jogadores responsáveis. Ele já assumiu tudo perante o grupo, falou após a oração, chorou, inclusive. E o mais importante é que o grupo acabou fazendo por ele. Então vamos levar para o lado positivo, né? Mais uma vez nós somos time. E quando você tem um time, e esse time não quer dizer os jogadores que estão dentro do campo, um time em relação ao trabalho, as coisas acontecem. Então hoje nós nos superamos, não é fácil, não é simples, 60 minutos com um homem a menos, e esse grupo manteve, acima de tudo, uma consistência de jogo muito grande. Claro que a bola vai mais perto do nosso gol, claro que a bola tem grandes possibilidades de entrar, naturalmente, mas se a gente for ver, o Kaique fez uma defesa frontal no segundo tempo,
e fez uma no primeiro tempo quando nós já estávamos com um homem a menos também. E o resto foram bolas alçadas, situações que ele acabou neutralizando. Eu acho que nós tivemos alguns jogadores de jogo, de comportamento de jogadores, como se diz, de time como é a Ponte, né? Eu falo muito pouco individualmente. Eu acho que você perder um jogador como Elvis, no nível técnico que tem, em função de você estar com um homem a menos num jogo como esse, é difícil, mas superamos, né? Amaral, individualmente, Fábio, Arthur, individualmente, né? Deram uma sustentação muito grande para a equipe. E o que é mais importante, eu falo, teve o problema? Teve. Nós não criamos isso como uma muleta. Seria muito bom, daqui a pouco podia acontecer, do meu time aceitar a derrota por estar com um homem a menos. Nós íamos ter um discurso legal, né? Jogamos com um homem a menos, perdemos o jogo. Nós não usamos a expulsão como muleta, e o grupo do Ponte Preta não faz isso. O grupo brigou muito, lutou muito, foi muito dedicado, grande jogo no aspecto de competitividade, no aspecto de concentração tática, e mais do que nunca, chegamos numa condição muito boa, né? Com todos os ingressos vendidos, eles vão para nossa casa. E lá na nossa casa nós também podemos render mais do que nós rendemos aqui, claro, porque nós sabemos o que nós precisamos. E o adversário sabe que jogar hoje contra a Ponte é doído. Jogar contra a Ponte hoje não é simples, porque a luta por resultado é muito grande desse grupo que nós temos em mãos. O Elio, não é querer crucificar o jogador, né? Mas foi um tipo de jogada que poderia colocar tudo a perder, né? O que você falou para ele na hora que ele saiu? O que você fazendo um gesto para ele? O que você falou para o Pablo Ligeiro naquele momento? Eu trabalho muito com a emoção, né? Então não tem problema. O Pablo escutou o que ele tinha de escutar. Eu não amenizo numa situação como essa, porque eu chamo isso de inteligência emocional, sabe? É você ser inteligente no momento de carga emocional, né? Eu já tinha citado esse problema depois do jogo do Comercial, citei que nós não fomos inteligentes emocionalmente, nem tanto ele, naquele jogo foi o Gé, né? Hoje, você entende? É aquilo que eu falo, ele não machucou o jogador adversário, ele não fez nada a não ser dar esse famoso chutinho depois da jogada, e naturalmente, com o chato que tá hoje no VAR, meu irmão, porque o cara que tá no VAR hoje, como é que é o nome dele? Thiago Duarte, essa mala, você entende? Nós erramos. Eu não reclamo da arbitragem nesse sentido, mas acima de tudo eu reclamo da arbitragem no critério. O critério do Luiz Flávio hoje não foi legal, tá? Teve uma falta que você com um homem a menos, o Jesus ganha um rebote, sai no meio de 3 jogadores, os 3 jogadores encaixam no Jesus, ei, falta, acabou. Não, mandou seguir a jogada dentro da nossa grande área. Não gostei sim, e olha que eu sou fã dele. Hoje mesmo, nas minhas informações dele, eu falo, gente, pode até errar, mas é um ato bom. Só que hoje ele foi o Luiz Flávio, antes daquele erro que ele teve no ano passado, que ele ficou suspenso. Boa noite, Hélio. Pedro Lino do Portal Futebol Interior. Qual a situação do Léo Naldi? O departamento médico já adiantou algo para você? Você conta com ele para sábado? Eu achei que era o joelho, mas é o tornozelo. Tá entendendo? Então a gente vai esperar. Léo estava sendo um jogador muito importante no jogo, mas aí a gente lembra, né? Nós entramos com o Filipinho, que é um menino também, que deu resposta, né? Então eu estou preocupado mais com Tavares, o Léo, o resto não preocupa. E eu tenho certeza que do jeito que esse grupo amanhã à tarde, com fé em Deus, vai estar todo mundo bem para a gente iniciar a preparação para a grande final. Tá aí. Professor Hélio dos Anjos. Professor Hélio dos Anjos, entrevista aqui direto do Jorge Ismael de Biase. Muito bem, muito obrigado, Pedro Lino, nosso zagueiro enviado. Na zaga no... É nosso enviado especial a Novo Horizonte, né, Corsato? Isso, é uma pergunta para... Tem 3 repórteres lá. Tinha o poderia deixar Pedro um pouquinho mais, e né? mais 2 repórteres. Poxa, podia deixar um pouco mais, né? A gente quer falar com o técnico da Ponte, né? Falar do Leonardo, né? Dias modernos, Corsato. Eu, por exemplo, mandei 3 perguntas lá pro nosso repórter, fora aquele que iria perguntar. Pô, perguntei para ele quem ia entrar, quem vai jogar no lugar Dias do Pablo. modernos. E agora nós temos o quê? O Arthur? Agora é o Arthur. Legal, Não, vamos Arthur. então. Tá pronto aí, Felipe? Vamos ouvir então o Arthur, como diz o professor. Jogando como zagueiro na zaga no lugar do Matheus Silva. E Arthur, primeiro parabéns pelo resultado. A Ponte vai viva para o segundo jogo no Majestoso. Queria que você falasse dessa sua posição nova aí como zagueiro. Vai ficar nessa aí ou só está colaborando com o professor? Primeiramente, muito obrigado. Obrigado por estar aqui atendendo vocês. É sempre importante. Cara, é uma posição nova, né? A gente sabe que o professor no começo do ano passado perguntou se eu fazia. Acabei falando que faria e acabou precisando, né? A gente vem desempenhando aí, dando o meu melhor possível para a equipe, para a gente poder sempre ajudar nos jogos que precisam.
Claro, se ele optar por me manter ali, lógico que eu vou ficar, vou dar sempre o meu melhor. Não é minha posição, eu sou lateral esquerdo, mas porém agora pode ser como zagueiro também, que a gente também se dedica no máximo, onde colocar, igual eu sempre falei. Eu estou pela Ponte Preta e ajudar a Ponte Preta. Espero que a gente continue nessa crescente aí na competição e vamos pro jogo dentro de casa tentar essa vitória que é muito importante. O que a Ponte está levando para Campinas aqui de Novo Horizonte, Arthur, na sua opinião, diante do jogo, diante de todas as circunstâncias, resultado e tudo? Cara, se a gente for ver o jogo até a expulsão do Pablo Diego, a gente estava melhor na partida. A gente criou mais jogadas, tivemos 2 oportunidades de abrir o placar. Mas, enfim, acontece, faz parte do jogo, a gente perdeu o companheiro, mas depois disso também a gente também não deixou de acreditar. Acabamos tomando o gol ali, não deixamos cair o ritmo do jogo, conseguimos um empate. E poderíamos também ter virado o jogo no segundo tempo, mantemos um ritmo ali, lógico. A equipe do Horizonte é uma equipe qualificada, colocou a gente também para descer a nossa linha, mas também a gente suportou bem, é uma equipe que nossa equipe consegue suportar bem também essa diversidade dentro do campo e corremos dobrado. E espero que a gente leve essa dedicação que a gente teve hoje com a nossa qualidade para dentro de casa, diante da nossa torcida, porque a gente sabe, lá em casa é complicado, no Moisés do Carelli com o nosso torcedor, e eu espero que o nosso torcedor compareça, que eu já estou sabendo aqui que lá vai estar lotado, esgotou os ingressos e é assim que a gente espera, nossa torcida em força máxima lá. Arthur, Pedro Lino do Portal Futebol Interior, mais um expulso num jogo decisivo. Você, como um dos líderes do grupo, conversou com o Pablo Diego para poder dar uma acalmada nos ânimos dele? Cara, o professor tá apto para isso, né? A gente tá ali para correr e se dedicar pelo companheiro. A gente não tá para apontar, falar que aconteceu isso, a gente sabe, ele sabe da responsabilidade que ele tem, ele sabe que acabou sendo expulso num momento crucial, numa final, que a gente sabe que é complicado, né? No jogo desse de 180 minutos, para o primeiro jogo de 90 minutos. E a gente, igual eu falei, a gente correu por ele. A gente tem consciência disso, que ele foi expulso, não poderia ser, mas acontece. Igual eu falo, faz parte do futebol. A gente não tá aqui para crucificar ele, a gente tá aqui para dar apoio e corremos por ele. E graças a Deus conseguimos sair com esse 1-1 aí, que queira ou não queira, não. É um resultado bom para a gente levar para dentro de casa, que é o segundo jogo, que vai ser muito importante. Tá aí, Arthur, lateral e zagueiro da Ponte Preta. Muito bem. Tá aí então o Arthur, que também recebeu votos aí para melhor jogador em campo. Agora são 9 da noite, mais 11 minutos. Ô Francisco, você ouviu aí as respostas do Hélio dos Anjos. Você concorda com tudo, com nada ou em partes? Não, Ney, concordo com tudo que o Hélio falou, né? E a questão do Pablo, é claro que vai ter punição. Eu duvido que a Ponte, que dessa vez ele passe incólume. É impossível. O jogador, eu tô com o Carlos, tem que sentir no bolso. Você mexeu no bolso do camarada, rapidinho ele se vira. Infelizmente, gente, eu não gosto desse tipo de coisa, mas é impossível, né? É muito próximo, a mesma bobagem. Ah, não dá, né? Me poupa, pelo amor de Deus. O Hélio usou um termo inteligente, né? Inteligência emocional. E chamou de burro. Fala, Constato. Na verdade, ele deu uma alisada, né? Ele fala que o cara tem que ter inteligência emocional. E depois, até na pergunta que o Pedro fez, o nosso repórter fez para o Arthur, e o Arthur como um dos líderes do grupo, né? Porque eu entendo, e falei no jogo do Comercial, que no jogo do Comercial, só para pontuar aqui, nós tivemos 2 jogadores expulsos. O Pablo, e eu fiquei mais pé da vida com o Pablo também naquele dia, porque já tinha um jogador expulso. O Jé tinha sido expulso, que ele levantou o pé nas partes íntimas do cara do Comercial. Tinha que ser expulso, ok. Né? E aí o Pablo Diego, horrível. Ele cometeu um pênalti, né? Não sabe fazer o básico dentro da grande área, tomou cartão amarelo no pênalti, que deu o gol pro Comercial, e depois ele fez a falta no cara do Comercial, aquela falta ridícula, e foi expulso. Ali, ele já teria que entender a importância que ele tem no time. Ele tem 5 gols na competição, é um dos artilheiros do time, ele é importante demais, é titular absoluto, e num jogo como esse, num jogo onde você tem o Novo Horizontino, que de todos os times... Aqui, quando a gente fala isso, eu não estou menosprezando os outros times da Série A2. Mas qual é o único time que pode bater com a Ponte Preta? Já são 2 jogos entre Ponte e Novo Horizontino. A Ponte não ganhou nenhum. Já são 2 jogos. Lembrando que o Guilherme jogou o primeiro jogo. Não, ok, mas mesmo assim, é a camisa da Ponte. A Ponte jogou com o time reserva, com um monte de time e ganhou de 3-0. Né? Então, quer dizer, qual é o único time... É por isso que eu falo, Ney. O jogador de futebol é como esses caras que assumem cargo público e não sabe o cargo que ele está assumindo, ou o cara que veste a camisa da empresa, sabe?
e toma algum tipo de decisão, esquece que não é ele que está ali, ele tá defendendo uma empresa, ele tá defendendo o seu clube. E o Pablo Diego é a mesma coisa, pô. Será que ele não sabe disso? De todas as dificuldades, sabe o tanto que o torcedor da Ponte é zoado por gente que não entende porcaria nenhuma de futebol, né? Que fala que a Ponte não tem título. Pô, a Ponte não tem título da Série A1? Não. A Ponte não tem título do Campeonato Brasileiro? Não. Mas a Ponte tem título sim. A Ponte é tricampeã da segunda divisão de profissionais. Mas o último título da segunda divisão foi a 1969, né? Eu, 53 anos atrás, eu nem nascido era, né? Eu vi título de Copa São Paulo e vi título do interior da Ponte Preta. Eu tinha 4 anos, Carlão, que maravilha. Então, mas aí o cara, pô, será que ele não sabe isso, Ney? Será que o cara não sabe isso? Ó, o adversário é muito bom, o adversário é forte e ele vai dar... Cara, ele deu uma voadora. Aquilo é uma capoeira que ele deu ali, tinha que ser expulso. Tá muito bem. E só lembrando aqui que o José Moretti foi o ganhador aqui do corte de cabelo e barba da Alfa Barber Club ali no Cambuí. Se você quer dar um tapa no visual, nada melhor do que você dar uma passadinha na Alfa Barber Club, que fica ali na Rua dos Alecrins, número 45, no bairro Cambuí. O telefone é o 3255-2101. Mandar um abraço aqui para o Gustavo, o Leandro, o André, o Luiz André e também o Rodrigo, os Magos das Tesouras, lá na Alfa Barber Club, que estarão aqui no sábado trazendo a maquininha para rapar a cabeça do André Luiz, né? Em caso do título da Ponte Preta, conforme ele mesmo se propôs a fazer. Né? Vai rapar a cabeça dele? Vai rapar a cabeça com a Ponte campeã. Eu acho que é o seguinte, porque a promessa tem que ter dívida, né? O Carlão e Claudinei tá me lembrando aqui. Você também vai cortar o cabelo? Vocês lembram do desenho do Yogi? O Frank pulou fora. Já saiu? Já. Vocês lembram do desenho do Yogi? Nós vamos precisar arrumar uma casinha na cabeça do André. Você já pensou eu de barba careca, Claudinei Corsi? Que maravilha. Você já é horrível, né? Vai ficar mais horrível ainda. Mas fazer o quê, né? Ele não é um horrível bonitinho? Não, é horrível mesmo. Ainda mais quando ele manda aquelas fotos de sunga na praia. Aí sunga preta, hein? Homenagem à Ponte. É o rascunho do mapa de inferno de ponta cabeça virado do avesso. E de chapelão. Pelo amor de Deus. Mas tá bom, André, já que você tá no embalo, vai raspar a cabeça no sábado, aproveita e dá o seu destaque final. Destaque final da Ponte, que após esse empate no primeiro jogo da final da Série A2 2023, diante do Novo Horizontino no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte, agora o jogo de volta, a Macaca se prepara para sábado, 15 horas, Moisés Lucarelli, é o segundo jogo decisivo desta final da 2, lembrando que em caso de empate, qualquer resultado, a decisão será nos pênaltis. Para essa partida, o técnico Hélio dos Anjos ainda irá treinar sua equipe, provavelmente a representação amanhã à tarde, para um trabalho regenerativo, e daí já visando o compromisso de sábado, e o departamento médico deverá analisar aí a situação do volante Leonaldi, meu caro Claudinei Corsi. Valeu então, até sábado para você, André Luiz, um grande abraço, ótima noite. Forte abraço a você, a Carlos Corsato, ao meu amigo Frank Francisco, que com 4 anos de idade viu a Macaca ser campeã em 1969, e Claudinei Corsi, eu contei esta noite, fui muito bem assessorado. Por quem? Tecnicamente por ele, o nosso mago dos botões, ele que faz chover aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior, o nosso MacGyver, o nosso Shazam, Felipe Marques. Forte abraço a você, torcedor Ponte Pretano, você ouvinte da Rádio FI Canais Futebol Interior, e até sábado, na grande finalíssima, Moisés Lucarelli, entupidíssimo de gente na final, para Ponte Preta e Novo Horizontino. Até lá! Muito obrigado, este é André Luiz, reportou aqui empate da Ponte 1-1 com a equipe do Novo Horizontino. Pois não, Corsato? Abraçar aqui o Arthur Henrique, da nossa redação aqui dos canais de futebol interior. Ele tá mandando o público e a renda pra gente. Então fale. 6.684. 6.684 público para uma arrecadação de R$ 104.760.
Lembrando, né, que esse não é o maior público da Série A2, o maior público foi o jogo da Ponte Preta contra o time do 15 de Piracicaba no último sábado, 16.100 pagantes, 16.100 o público, não pagantes, mas público total de 16.100, aqui também é público total, 6.684, o público do último sábado foi o quarto maior da história de toda a Série A2, viu, Ney? Muito bem, e sábado que vem, quem sabe, vai dar um pouquinho mais, né? Vamos aguardar aí, porque ainda vão aparecer alguns ingressos, né, pra rapaziada. Dizem que tá esgotado, mas quem sabe, quinta. É que sexta é feriado, sexta-feira santa, tudo fechado, vai ser meio complicado, né? Porque o que tem é o seguinte, tem os ingressos do TC10, que talvez os caras não troquem, né? E a Ponte tá tentando... Quantos ingressos vai ser pro torcedor do Novo Horizontino? Então, a Ponte libera 1.200 ingressos, ela tem que liberar, porque o que acontece? Tem aquele espaço lá no fundo, que é o espaço do torcedor visitante. Naquele lugar, cabem 3.000 torcedores, ali naquele lugar. Hoje a Polícia Militar não deixa mais isso acontecer. A carga total de ingressos do jogo da Ponte Preta contra o 15 de Piracicaba foi 17 mil. Para a Ponte conseguir passar, né, o público e ser o maior público de toda a Série A2, a Ponte precisa de 18.500 torcedores. O Majestoso hoje, ele está liberado pelo Bombeiros e pela Polícia para 19 mil torcedores. Só que é aquilo, né, Ney? Eles não liberam a carga total. Eles não liberam a carga total. Então, eu não acredito, né, que seja liberado mais de 17 mil ingressos. O que a Ponte está tentando fazer é diminuir aquele espaço para o torcedor do Novo Horizontino. Diminuir aquele espaço, que aí você diminui aquele espaço, por exemplo, 1.200 ingressos, foi 400 torcedores da Ponte. Você separa 500 ingressos para a torcida do Novo Horizontino, sobrou 700 ingressos. Então a Ponte Preta está tentando fazer isso. A diferença daqueles 17 mil de Ponte Preta e 15 de Piracicaba foi o torcedor do 15 que não veio e a Ponte não podia comprar. Muito bem, vamos aguardar aí então, você vai acompanhando aí os canais de futebol interior e a gente vai informando para vocês. 9 da noite, mais 21 minutos, 9h21, fim de jogo aqui nos canais de futebol interior, ainda repercutindo o empate da Ponte 1-1 com o Novo Horizontino, a Macaca que vai para o segundo jogo no sábado às 3 da tarde. E agora, em 30 segundos, para a Prone Alimentos, você confere a ficha técnica completa para a Ponte 1 Novo Horizontino 1 com Carlos Corsato. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. 1-1, Ponte Novo Horizontino no Jorge Ismael de Biasi. 11º encontro entre as equipes. Lembrando que eu tô falando desse Grêmio Novo Horizontino, tá? Desse novo agora. Aquele antigo que foi vice-campeão lá com o Eduardo Batista. Claro, trouxe toda a história, né? Mas eu não tô computando aqueles jogos. Tô computando com esse Grêmio Novo Horizontino aqui. Esse foi o 11º jogo, então, na história. 2 vitórias da Ponte, 5 empates, 4 derrotas. A Ponte marcou 9 gols e sofreu 12 até aqui. Vamos lá, a última vitória da Ponte contra os caras foi em 2002, no Campeonato Paulista de 2002. A Ponte ganhou 2 jogos naquele campeonato e um desses jogos foi contra o Novo Horizontino. Vitória da Ponte por 2-0. Aqui foi 1-1. A Ponte de Kaique França no gol, Luiz Felipe... ainda bem que eu conheço o cara, porque na minha papeleta eu marquei Luiz Henrique, né? Mas acho que não falei Luiz Henrique nenhuma vez, não. Fábio Sanches, Arthur e Júnior Tavares. Depois entrou o Jean Carlos. Amaral, Leonaldo, depois Filipinho, Matheus Jesus, depois Cássio Gabriel e Elvis, depois Ramon Carvalho. Pablo Diego, que foi expulso, e Gé, depois o Eliel, Hélio dos Anjos, o treinador da Ponte. O Novo Horizontino de Jorge no gol, William Lepo, depois o Raul Prata, Adriano, Renato Palme saiu ainda no primeiro tempo para a entrada do César Martins, que fez a melhor partida pela Ponte Preta, jogando hoje com a camisa do Novo Horizontino, e Heverson, Giovanni, Rômulo, Marlon, depois o Brian,
e Ailon, depois o Renan Gorni. Léo Tocantins, depois o Bruno Costa. O Léo Tocantins não vira o jogo, mas esse Bruno Costa fez uma fumaça. E o Ronaldo, que hoje passou em branco, né? Hoje não meteu gol contra a Ponte, não. Que continue assim. O técnico Eduardo Batista, que pôs a Ponte no pau. A Ponte ficou sem poder contratar jogador e agora a Ponte fechou um acordo com o Eduardo Batista, filho do Nelsinho Batista. Esse sim, a torcida da Ponte respeita muito. O Eduardo Batista, infelizmente, não tem tanta moral com o torcedor da Ponte assim. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira hoje foi mal, hein? Apesar de ser um ótimo árbitro, até o Hélio na entrevista coletiva aí, exclusiva lá pro nosso Pedro Lino, né, falou que ele voltou a ser o Luiz Flávio, que foi suspenso na temporada passada. 45 anos, ele é árbitro desde 1999 da Federação Paulista, nasceu no dia 13 de junho de 77. Auxiliado pelo Luiz Alberto Andrino Nogueira, 39 anos, ele é militar, está na Federação desde 2008. E o Robson Ferreira Oliveira, 30 anos, nasceu no dia 2 de março de 93, está na Federação desde 2013. O quarto árbitro, o Guilherme Nunes de Santana, 31 anos, está na Federação desde 2018, no quadro da Federação Paulista de Futebol, nasceu em 20 de setembro de 91. E o VAR, o Thiago Duarte Peixoto, 49 anos, ele é professor, 44 anos, desculpe, ele é professor de Educação Física. E o Hélio dos Anjos, informação que eu tenho aqui, até o Pedro Lino passou pra gente aqui, que ele tava pé da vida, não só com o Luiz Flávio, mas também com o Thiago Duarte Peixoto, que foi quem chamou pra expulsão do Gé. Mas eu acho que nessa ele foi bem, o cara teria que ser expulso sim. Gols, Rômulo, 44 do primeiro tempo, chutou de fora da área. Ó, eu que defendo demais o Kaique, achei que ele poderia ter pulado na bola, ele ficou parado, né? O goleiro não pode ficar parado, o goleiro tem que pular, né? Se não pega é outra coisa, né? Mas depois ele salvou nós, né? Como sempre é um goleiraço. 1-0 pro Novo Horizontino. Aí o Gé recebeu um passe com açúcar do César Martins e colocou a bola pro fundo na rede. 1 pro Novo Horizontino, 1 pra Ponte Preta. Público total 6.684, renda 104.760. Lembrando que o Pablo Diego foi expulso, né? Eu não acredito que a Ponte Preta vai tentar o efeito suspensivo, mesmo porque hoje é quarta, a federação vai trabalhar na quinta, na sexta não tem expediente, então não vai dar até para conseguir o efeito suspensivo. Então não acredito que vá conseguir isso não. Então o Pablo Diego realmente é desfalque. E aí tem essa história aí do Leonaldi, né? Foi tornozelo, o Hélio dos Anjos na entrevista aí pro nosso Pedro Lino tá preocupado, diz que não sabe se vai poder contar com o Leonaldi ou não. É isso, Claudinei Corsi, fim de jogo em Novo Horizonte, no Jorge Ismael de Biasi, 11º encontro entre as equipes, 1 pro Novo Horizontino, 1 pra Ponte, sabadão, vamos decidir tudo, 3 da tarde, majestoso, lotadaço pra Ponte Preta e Novo Horizontino, Ney. Legal, Carlos Corsato, valeu, grande abraço, muito obrigado, você volta no sábado então ao lado de Marcelo Corsato, de Frank Francisco e André Luiz, combinado? Combinado, Claudinei Corsi, grande abraço, prazer trabalhar ao seu lado, ao lado do André, ao lado do Frank, ao lado do Felipe e principalmente ao lado do nosso torcedor, aí o torcedor que acompanha o nosso trabalho, muito obrigado, a gente só tem que agradecer você que participa, que dá essa audiência monstruosa pra gente no YouTube. O Facebook tá chato demais, eu parei com o Facebook, né, e pedir aqui pro pessoal também parar, porque toda hora os caras estão cortando a nossa live. Estamos estudando um jeito, viu, Corsato? Mas poxa, tomara que dê jeito, porque ó, cara, tá muito chato, né? Então a gente tá no Rumble agora, Rumble, eu não sei falar, mas vou entrar lá, tá? Isso é mesmo, Rumble. Estamos nesse negócio aí, nesse bagulho, né? E no YouTube, muito obrigado, né? No canal de áudio também, você que tá com a gente. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe, nos ilumine nessa semana, um dia triste, né, Ney? Até falar rapidinho aqui, pelo que aconteceu em Blumenau. Enquanto esses caras, esses políticos, esses caras que tem terno aí, enquanto esses caras não pegarem firme, né? Não pegarem firme com esse tipo de gente, né? E depois ficam criticando a polícia, vai criticar o quê? Como é que você vai entender que um maluco como esse vai fazer o que esse cara fez hoje, né? Mas enquanto esses caras... esses caras que que estão com terno aí e ganhando um dinheiro enorme, né, e trabalhando só 3 dias por semana lá em Brasília, enquanto esses caras não fazerem esse país ser um país firme, né, e colocar aqui pena de morte mesmo para esses casos, nós vamos continuar tendo famílias tristes
Pessoas que simplesmente deixaram os seus entes numa escola para estudar e vem um maluco, um acéfalo, um infeliz desse aí, né, para acabar com a família, né? Pensar que a escola era um lugar seguro, né, onde os pais iam e deixavam seus filhos. Mas né? é para ser, não dá pra gente pegar essa mente poluída que fez isso aí, não dá pra você, porque é uma exceção. Agora a exceção tem que ser curada no rigor da lei. Veja se na China acontece isso. Por que não acontece isso na China? Um dia a gente chega lá. Grande abraço, Mas é Corsato. isso. Um dia triste para a nação, para o torcedor da Ponte feliz no futebol, que é das coisas importantes a de menor importância, mas eu tinha que deixar esse recado aqui. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe, nos ilumine, que cubra com o seu manto essas famílias que perderam as suas crianças, os seus bebês, né? E que a justiça divina seja feita para esse cidadão. Eu tenho até pena dele quando ele chegar lá em cima e for conversar com o senhor. Tenho pena desse cidadão aqui. Talvez aqui nesse país não vai ter lei para ele, né? No mundo não vai ter lei para ele. Mas lá pro senhor vai ter sim, e a vida dele vai ser pior do que a vida dessas famílias que perderam seus entes. Valeu, Ney. Um abraço, que Nossa Senhora do Majestoso nos ilumine e abençoe. Valeu. Legal, um abraço. Este Carlos Corsato transmitiu aqui o empate da Ponte 1-1 com a equipe do Novo Horizontino. E com a ficha técnica do Carlos Corsato, a gente vai colocando um ponto final no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. 9 da noite, mais 30 minutos em Campinas. Ponto final também na nossa jornada esportiva desta quarta-feira, hoje dia 5 de abril de 2023. Transmitimos a primeira decisiva da Série A2 do Campeonato Paulista de Futebol em Novo Horizonte, no Jorge Ismael de Biasi, Ponte Preta 1, Novo Horizontino também 1. Você acompanhou aqui com a narração de Carlos Corsato, comentários de Frank Francisco e as reportagens de André Luiz. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Falamos aqui para a Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Para a construtora Patriani, Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani. Acesse www.construtorapatriani.com.br. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery 3756-7626, 3256-7626. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada do meu amigo Danilo Palma. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral, ou peça pelo delivery 3744-2121. Lembrando que no sábado tem Ponte Preta e Novo Horizontino, 3 da tarde, Moisés do Carelli. Nossa jornada a partir das 2 da tarde com Carlos Corsato, Marcelo Corsato, Frank Francisco e André Luiz. A coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paioli e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corte quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência. Muito, mas muito obrigado mesmo por você, para você que ficou com a gente desde as 5:30 da tarde até agora curtindo a nossa jornada esportiva no YouTube, no canal de áudio, no app, no nosso Rumble agora, que é a nova plataforma, também no Radiosnet e no app para Android. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e a gente se encontra por aí pelos caminhos da bola. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio